Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o nosso RPG semanal. Todos os sábados, eu e alguns amigos, a gente se junta para contar uma história onde eu interpreto o narrador, eu interpreto o mundo inteiro e os eventos dessa história, e eles interpretam os protagonistas. Eles são os personagens e eles agem no mundo que eu tô narrando para eles. Como sempre, muito obrigado a todo mundo que faz as artes. Vamos ver com quem que a gente tá lidando essa semana, ou seja, com todas as semanas. Oi, gente! Hello! E aí, Gabi? Como estamos? Olá, Selbinho. Olá, amigos. Como estamos esse sábado, tudo bem? Melhor Bom. Melhor agora. Essa semana foi uma semana que eu fiquei aguardando ansiosamente pra acontecer. Tá bonita essa câmera hoje, ô Calango? Gostei que tá roxo. Ah, agora eu tô... Beleza, só tá o calangão na cara. Ah, não, desculpa. Não, é que a dele sempre é normal, agora tá roxa. Mas todo mundo agora tá combinando bonitinho as cores com os personagens. O meu sonho de infância desde o começo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá o estado emocional de cada um pra hoje? Faz bem, uma eu tô- inteira esperando essa porra. Vai derrubar aquela porta. O nosso estado Tipo, a semana inteira pensando na porta pra arrombar. Já vou tacar um Quero D20 arrumar aqui aquela pra ver meu porta estado. agora. Ok, perfeito. Essa semana não temos nenhum grande anúncio, eu só queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participa da comunidade na hashtag O Segredo na Floresta no Twitter, que manda as artes, que faz os memes, Joey, quer dizer, Luba. Fiquei em primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar? Caralho, eu não sabia disso, muito obrigado. Que acabou, eu olhei assim, caralho! Foi uma sessão muito gostosinha a última, não foi uma montanha russa de emoções, na verdade, a última sessão, né? Foi de choro pra riso, pra briga, pra choro, pra riso de novo e pra investigação. E agora pra onde a gente tá nesse momento. Tô bem ansioso, passei a semana inteira esperando por essa sessão, vai ser uma sessão bem legal. Então, alguém tem alguma consideração inicial antes da gente entrar no mundo de O Segredo na Floresta? Bora fazer um bolão pra quem morre. Calango, você tá mutado, eu acho. Ah, não. Quem? Calango? Eu? Falando? Oi, não, tá baixo seu volume, eu outras acho. besteiras já. Fala alguma coisa, Calango, fala alguma coisa. Eu tô falando alguma Não, tá coisa. normal, tô louco. Perfeito. Então, vamos pra abertura maravilhosa, que agora tá atualizada com crédito a mais de um ator que surgiu aqui no meio. E Quero ver. a gente entra diretamente no mundo de O Segredo na Floresta. Vamos lá. Depois de se despedir do Christopher, vocês passaram o dia inteiro descansando e conversando na cidade de Carapazinha, comendo o famoso cacetinho do Letício. Alô? O que tá acontecendo? O que foi isso? Não sei. Quem é o responsável por isso? Foi mal. Vamos lá. Depois de se despedir do Christopher, vocês passaram o dia inteiro descansando e conversando em Carapazinha e comendo o famoso cacetinho do Letício, enquanto se recuperavam da batalha, que foi uma batalha intensa contra uma aranha gigante que tinha um símbolo em espiral na parte de trás, que infelizmente acabou devorando um dos seus amigos. Depois desse longo descanso, vocês todos decidiram voltar ao bar do Sovaco Seco, onde, juntos com o Arthur, que é o filho do líder da gangue de motoqueiros locais, vocês partiram em busca do Gregório, que é um outro membro da gangue que não dá sinal de vida há mais ou menos 2 dias. Fazendo algumas conexões com alguns documentos que vocês encontraram no sanatório de Pequena Carpa, vocês seguiram até um endereço que levou a uma antiga casa na floresta,
onde há mais de 100 anos atrás uma tragédia terrível aconteceu. E agora você se vê dentro do carro, de frente a essa grande casa de madeira velha, com 2 andares, com várias marcas de moto ao redor de uma fogueira um pouco mais ao lado, e uma grande porta dupla robusta que leva pra dentro da casa. É mais ou menos umas 6:30 da noite. E aí? Vamos entrar aí? Mas tá começando a pipocar aqui. Eu tô com dor, eu acho. Eu acho que antes da gente entrar, eu tenho que curar os rapazes aqui antes que isso infeccione, né? Thiago e Joey. Coloquem-se na formação direitinho que vocês estão, por favor. Dentro A gente do tá carro. dentro do carro? Isso. Tá, eu sempre fico atrás. Eu tava dirigindo, né? Sim. Eu acho que o Thiago tava nos Frente. passageiros, não tava? É. Não, acho que tava na frente, junto com o Arthur, que eu tava dirigindo, eu só pulei, ele deu um chupleque Pikachu Fly pra entrar na frente. Ok. Fechou. Tá, o do Joey eu quero curar aqui dentro do carro mesmo. Quero pegar minha maleta que tá no porta-mala e... Pera, calma, vamos com calma. Você vai fazer um teste de medicina pra curar ele. Pro O pescoço Joey, dele. você consegue ver que ainda da batalha de ontem, das aranhas, ele tem um grande pedaço de pele que foi arrancado e tá exposto e provavelmente já deve ter começado a infeccionar. Então você vai ter dificuldade pra... Você vai ter um dado de desvantagem pra curar ele por ter se passado tanto tempo sem nenhum tratamento. Perfeito. Meu Deus, o Joey tá muito eu- feio, velho. Eu quero tentar curar ele em tempo reduzido. Eu posso tentar? Se alguém te auxiliar. Quem aí tem medicina? Que seja bom no que você vai fazer. Quem aí sabe Gente, não é curar nada esse demais, negócio? Não é nada demais. Não, tá tudo é bem. demais sim, tá tudo Eu posso tentar infeccionando ajudar essa um porra. pouquinho, Liz, mas eu não sou tão bom assim. O dado de desvantagem é só pra mim ou é pra pessoa que vai me ajudar? Se ele te ajudar, ele vai dar um dado normal e você vai dar um dado com desvantagem. Porque já a ferida tá zoada. Como Tá. você tá fazendo em tempo apressado? Se você quiser fazer em tempo normal, aí você tá neutra porque a vantagem dele anula a desvantagem do Joe. Não, eu quero fazer em menos tempo. Tá. Meu Ok, querido, então é desvantagem. Senta aqui atrás e a gente vai mexer no pescoço aqui. Vamos lá. Você me auxilia. Vamos ver. Tá, tirei. Tá, o meu foi bom. Tranquilo. Foi um O meu sucesso, foi tá? bom. Tá, O meu foi você bom foi também. com desvantagem? Com desvantagem. Ok, então dá um dado de 3. E é isso que Eu você vai ou curar ela? o Joe. Caralho, é bom com desvantagem, cara. Porra. Você cura um e diz exatamente como você tratar ele pra mim, por favor. Então, eu abro minha maletinha. Eu pego uma pomadinha antibiótica Eu fico segurando a maletinha assim. do seu ferimento, Joey. Vai arder, sinto muito, Ok. mas... Você pode segurar minha mão se você quiser, Joey. Ah, Uma eu pomadinha. quero, obrigado. Isso, segura forte que a pomadinha antibiótica aqui é tensa. Tá. Pomadinha. Minha mão, velho! Eu tenho 70 de força, tá? A gente vai ter que passar a pomada na minha mão Só um também. segundinho, desculpa. Só um probleminha técnico. Eu só vou aumentar um pouquinho a voz do Joey, que tá um pouquinho baixa em relação a dos outros. Então, eu Segundinho. tentei falar alto, não sei o que aconteceu. Não. Tá baixinho. Eu tô Tá aumentando. baixo pra mim também, peraí. Aí, tá. Fala alguma coisa, por favor, Joe. Alô, som teste. Olá, senhorita. Acho que tá melhorado. Acho que melhoramos. Deixa eu confirmar. Eu vou ter que mexer depois também. Certo. E aqui, acho que temos resolvido. Pronto, perfeito. Ok. Vocês me ouvem, chat? Jesus. Olha minha mão! E Travou na mão? Travou. Tô brincando, acredito. gente, tô de boa. Tá melhor, ô, Joey? deixa eu colocar a gaze, peraí. Deixa eu colocar a gaze. Vou prender aqui com o esparadrapo. Eu tô melhor, sim. Tá legal. Não vai infeccionar, mas vai doer só. Quer o remedinho pra Mas dor também? comparado ao que tava antes, tá muito melhor, olha isso. Tá ótimo, obrigado, senhorita Elisa. Obrigado, Arthur. Tá. Foi meia horinha nessa brincadeira aí, Você né? passou meia hora, então, tratando os ferimentos e... Ao menos você sabe que agora não vai infeccionar. Se você não tivesse feito isso, pelos seus conhecimentos médicos, que são bem altos, considerando que agora, uma coisa que eu não avisei, todos os personagens uparam de nível. Então, todas as habilidades... Quer dizer, eles não todas as habilidades, mas dessa sessão, da antiga sessão, enquanto pra agora, enquanto eles descansavam, eles uparam de nível. Então, algumas habilidades que eles usaram, eles adquiriram experiência nelas e eles tiveram a chance de melhorar elas. Então, alguns deles estão melhores ainda no que eles já eram bons. Eu aumentei 10 de briga, só pra avisar.
Eu tô tocando o fino da Eu aumentei guitarra. também. Eu aumentei minha medicina. Só uma coisa antes da gente prosseguir, eu queria olhar no carro pra ver se, sei lá, tem algum casaco, ou se meu pai deixou algum casaco dele antes de, né? Você encontra as coisas do seu pai, sim, e você acha o celular dele, com várias chamadas perdidas. Tá, eu quero ver de qual que é o celular dele. De Victor Hot. Victor quem? Victor Hot. Tá, eu vou... Não tem muito o que fazer, esse lugar tá sem sinal, mas olha só o que eu achei, gente. Tem o celular do meu pai aqui, que tá com chamada desse Victor aqui, ó. Mas quem que é Victor Hot? Victor. Victor não é o nome do policial, né? Aquele policial da estação, da delegacia? Calma. Eu não lembro, não. Era o Victor, não era? O oficial Victor? Gente, a gente não tem que falar um pouco. Ah, a gente tá dentro do carro, né? Vocês estão dentro do carro, sim. Tá dentro do carro. Ah, então a gente... Pode falar alto. Vou até O olhar ambiente é pra bem falar aqui. escuro, não tem nenhum rapaz, tipo de iluminação a não ser o farol do carro que tá iluminando a casa mais à frente. Desliga o farol! Desliga o farol, desliga o Tá farol. gastando a bateria do carro, irmão. Sem querer. Você desligou o farol? Vocês estão no Desliguei. completo escuro. Eu ligo minha lanterna. Tá, Liga a você agora luzinha do ilumina. Vou ligar... Tá, você liga a luzinha do carro, tem só... Luzinha, verdade. Vocês ouvem, vindo da floresta, sons de grilos e insetos e alguns pássaros pelas árvores. Eu não gosto de insetos. Eu também não gosto muito de grilo. Oh, mas o Victor não é o oficial? É, né? Você atendeu a gente? Você tá falando Não é bom te ligar pra ele? Aqui tá sem sinal, não tem como a gente ligar daqui. Putz. Mas Ô, sai Thiagão, manda a visão. aproveita aí que eu já curei o menino aqui. Vem cá comigo e o Arthur, que tem que curar você também. Você tá todo zoado. Não, tá tranquilo, não precisa. Tem certeza? Você tem certeza? Rapidinho. A gente faz rapidinho. Vai infeccionar suas feridas. É melhor não arriscar. Ah, tá, vamos. Eu não sei se vai ter tempo, gente. Tipo, mano, o país todo. Vamos, na agitação. Não tem nenhum agasalho Então vamos. sobrante, não? Se vocês não... Vocês estão no carro, vocês levaram a maioria das coisas, as malas de vocês estão no hotel, então... Dá um teste de sorte, ver se você esqueceu uma blusa aí. Sorte. 50% pra baixo você tem. Nossa, eu tirei 10, juro. Perfeito, você tem uma blusa assim. Juro. Você tem uma blusa extra que você deixou no Cuidado, porta-malas. Yes! Peguei, eu vesti a blusa antes de prosseguir. Eu tô agora com o meu suéter e com mais uma blusa por cima. Perfeito. Muito frio. Como é que é a Esse blusa? carro É muito confortável, cara. Como é a blusa? É. César, como você quer que seja? É uma roupa sua? blusa... Putz, é uma blusa cinza, parece um pouco o moletom do Thiago, assim, que ele tem um moletom cinza, não tem? Aham. Bravo. Parece um pouco o moletom dele, assim, só que... É só isso mesmo. Ok. É um moletom cinza com capuz, assim, com zíper. Perfeito. Tá. Tá, eu tirei normal. Arthur, com desvantagem, né? Ah, tá. Sim, Não tá com aqui, calma. desvantagem. Arthur, por favor. Eu falhei. Dá mais uma desvantagem, Liz. Ai, Jesus. Ai, Deus. Normal. Tá, dá um dado de 3 pra curar ele. Ufa, até falhando eu consigo. Desculpa. A Liz tá, por tá fazendo as coisas bem apressadamente, ela só meio que cuida pra não infeccionar, você sente um pouquinho melhor, você sente que talvez não vai, você não dói tanto quando você mexe, mas não é lá grandes coisas. Tá só Segurando a apertado maletinha aqui, dela. por favor. Essa Desculpa, maleta aqui é pare. muito legal, Liz. Meu Deus do céu. Pelo menos não vai infeccionar, tá tudo bem. Eu boto minha tranquilo. maleta de volta na minha mochila aqui e vou levar na minha mochilinha, minha maletinha pequenininha. Obrigado porque... pelo metiolate, Liz. De nada. Mertiolate. Mais forte, não arde. Enfim, todo mundo Então. pronto aí, então? Estão prontos? César, você quer prender o cabelo? Não, tá tudo bem, eu gosto do meu cabelo solto mesmo. Tá bom. É porque eu Verdinho, tinha não esquece cabelo de tirar cortado, a mas- mãozinha da tela pra não quebrar o... Aí, obrigado. Eu gostaria de conversar com vocês antes da gente descer do carro. Tudo bem? Pode falar, pode Tá. falar. Senhorita Alice. Eu tô bem nervosinho, assim. Eu tô, tipo, tremendinho, assim. Eu não sei o que vai acontecer lá dentro e eu não sei quais são as chances de a gente sair com vida, todos nós. Mas eu acho muito importante eu compartilhar o que eu sei até agora com vocês, pra gente recapitular e vocês darem as ideias de vocês também, Ok. ok? Sim. Bom, a gente veio pra cá por quê? Porque a equipe Kelvin sumiu, certo?
Sim. A equipe Kelvin sumiu porque eles vieram investigar a morte suspeita do Rafael Montes e o desaparecimento da mulher e da filha dele, que são a Alice e a Camila, certo? Certo. Certo. A Alice e a Camila sumiram logo depois da morte do Rafael Montes, que foi aqui próximo da localização que a gente tá, certo? Certo. Sei. Uhum. Nessa casa que a gente tá na frente agora, era a antiga casa do Dr. Virgulino, que a esposa e a filha dele ficaram trancadas no porão, passando por uma série de experimentos mentais, que o Virgulino disse que elas estavam um tipo de infecção mental, certo? Certo. Provavelmente esquizofrenia, né? Então, quando o Virgulino induzia. trabalhava... Mas não era o Dr. Virgulino que fazia isso. Quando o Dr. Virgulino trabalhava com o Dr. Verrucht, o Dr. Verrucht induzia as vítimas dele à esquizofrenia pra tentar curá-las depois. Por Ai, eu me quê? confundo com tanto esses nomes V. Ah, muito velho. Parece até que alguém Lembre, criou de propósito esses considere nomes, né? Verrucht como um nome alemão, tipo Verrucht, sabe? Verrucht. Então Eu você acho que consegue... ele é Verrucht. Virgulina é o nome full brasileiro e Verrucht é o nome alemão. O Dr. Verrucht, ele fugiu da Austrália, veio no Brasil, abriu o sanatório... Áustria, não foi Áustria? Áustria, é. Desculpa. Ele veio da Áustria, abriu o sanatório e começou a tratar pessoas de uma forma ilegal. Porque até a enfermeira dele não era uma enfermeira, a Luciene. A gente descobriu pouca coisa sobre a Abby Verrucht, que seria a mãe dele. E a Abby Verrucht era doente, esquizofrênica. E como ele induzia a esquizofrenia nos pacientes pra tentar curar depois, eu creio que ele tava tentando procurar uma cura pra mãe. O Dr. Virgulino discordava dos meios dele e pediu a demissão em 1917. Em 1918, o Dr. Virgulino foi linchado pela população e a casa dele foi invadida, que foi quando eles encontraram a esposa e a filha do Virgulino no porão, porque elas passavam por esses experimentos mentais no porão do Virgulino. Enquanto a Alice Em fala 1900 isso, ela vai puxando os documentos que vocês têm guardados, o jornal, as cartas que vocês encontraram no sanatório, todos sustentando essas informações que ela tá falando. Eu tô Isso. assustado, assim, tipo, olhando assim. Isso que eu acabei de falar pra você está aqui no Diário do Sul, sobre o terror escondido na floresta. Acontecido tudo isso, a esposa e a filha do Virgulino foram levadas pro sanatório do Verrucht e ficaram internadas lá, provavelmente até a situação que a gente encontrou elas, naquele formato de gosma. Mas tem uma coisa aqui, gente, que não fecha nas minhas contas. Se vocês pararem pra pensar, a esposa e a filha do Virgulino já estavam com algum problema, alguma intoxicação mental antes mesmo de irem pro sanatório. Antes mesmo de irem pro sanatório, elas já estavam com algum tipo de problema. A gente pode confirmar com 100% de certeza se elas estavam sob influências do terrorista a partir do momento que a gente entrar no porão dessa casa. Se os desenhos que elas fizeram nas paredes, no chão, forem os desenhos circulares, elas já estavam sob influências do terrorista antes de irem pro sanatório. E se isso for verdade também, a esposa e a filha do Rafael Montes, que foi o rapaz que foi encontrado morto recentemente, podem estar nessa casa sob influências do terrorista. A mulher loira que atraiu a equipe Kelvin no bar pode ser a Camila, a mulher do Montes. Isso desapareceu. E talvez esteja nessa casa sob influências do terrorista. Agora, Arthur, me ajuda aqui. O Rodolfo, que é o líder dos Assombrados, ele era o grande parceiro do seu pai quando vocês fundaram a gangue, certo? Sim, eles fundaram antes de eu nascer. E o Rodolfo gostava muito dessa construção aqui que a gente tá na frente, certo? É o que o meu pai disse, né, antes da gente vir. Ele não me falava tanto assim, mas é o que parece. Se tudo que eu acredito estiver certo, o Rodolfo é um grande exoterrorista ou ele mesmo e os Assombrados podem ter atraído a Camila e a Alicia pra cá e terem matado o Rafael Montes. Pera, você tá falando então que o Rodolfo e os Assombrados, eles têm a ver também com aquelas aranhas lá que a gente viu? Provavelmente. Mas
não é uma teoria certa ainda. A gente vai descobrir isso agora. E eu tô falando isso tudo pra vocês porque quando a gente entrar, a gente vai ver muita coisa que pode ser extremamente perturbadora. Mas o meu ponto com tudo isso é... O Rafael Montes, que foi encontrado morto, ele só foi encontrado morto. Tipo, o carro dele não tava batido, nem nada. Mestre, quando a gente recebeu as informações, o carro dele tava batido? Não. Ou ele só foi encontrado morto? Ok. Ele só foi assassinado? encontrado morto e o carro dele não tava batido, eles não sofreram um acidente. Eu creio que quando eles estavam passando próximo da região, a mulher e a filha dele entraram sobre algum tipo de transe e elas mesmo mataram o Rafael Montes, saíram do carro e foram pra floresta. Ou seja, elas também estão sob esse efeito exoterrorista. Mano, que história sinistra, gente. Meu Deus do céu. E era por isso Boa que eu parte queria do que ela tá conversar falando é com uma você. grande surpresa pra você, Arthur. Então. Você tá sendo alimentado com várias informações novas. Teste de sanidade, não é? Não. Eu tô brincando. Então é o seguinte, rapaziada, eu tô compartilhando isso tudo com vocês hoje porque se eu morrer foi uma entidade divina que me odeia. Então eu compartilhei tudo antes de que eu seja morta. Chamada Selbit. Que isso, mano? Eu já ouvi falar desse cara aí. Não, tá tudo Vocês- bem, foi ótimo. Pra gente até organizar as ideias. Obrigado. Vocês têm algo que vocês lembrem, algo que a gente possa adicionar ou algo que vocês acreditam que possa ter acontecido? Eu acho que o que a gente pode fazer por enquanto é pensar em quantas pessoas a gente pode encontrar lá dentro baseado nessas informações. Geralmente, quantas pessoas tem na gangue dos assombrados, Arthur? Dá um teste de inteligência, Arthur. Ah, mano. Nossa, eu nem quero ver inteligência. Eu sei que eu errei. Quanto, Já não, falei. quanto você tirou? 93. Você sabe que é mais de 6. Eu tenho Além do quase Rodolfo. certeza que é mais de 6. Além do Rodolfo. E é mais do que os Galdérios. É, eles têm muito mais gente do que a gente lá dos Galdérios. Vocês acham que lá dentro a gente vai enfrentar monstros e pessoas? Tipo, vocês acham que as pessoas conseguiram meio que domesticar os monstros? Mas monstros, como assim monstros? Tipo, monstros que nem a aranha ou outros monstros? Talvez um pouquinho pior que as aranhas, Pior, Arthur. Arthur. Eu recomendo que você comece a se preparar. Eu acho que a gente deve evitar qualquer tipo de confronto lá, gente. Porque eu não quero que ninguém mais desse grupo... Mas tem um problema. Se eles realmente tiverem relação com os exoterroristas, se eles forem exoterroristas, eles vão usar das armas exoterroristas, eles vão usar de criaturas, eles vão utilizar zumbis de sangue, eles vão utilizar tudo que eles possam utilizar pra atacar a gente. Eu acho que a gente... Os exoterroristas, eles conseguem controlar esse tipo de monstro, essas coisas assim? É difícil saber. Cada exoterrorista age de um jeito diferente e eu particularmente participei de poucas missões. É, a gente não tem tanto conhecimento sobre magia exoterrorista também. Pode aparecer qualquer coisa que a gente tá fora da nossa imaginação, assim. Tá, a única coisa que eu preciso saber então é que esses exoterroristas são malvados. Pronto. Exatamente. E você atira neles. Tá bom, Ok. pode deixar, Joey. E o que quer que Obrigado. aconteça, a gente tá com você. Não precisa se desesperar, a gente vai estar sempre aqui. Eu não Eu vou te proteger, Arthur. Eu tava bem desesperado, tipo, antes. Agora eu tô mais tranquilo com vocês. Eu tô me sentindo mais, sei lá... Ah, eu tô meio ansioso, mas eu também tô com medo. Não sei bem o que eu tô sentindo. Tá tudo bem. Fez um carinho no ombro dele. Não é só você que tá ansioso. Toda missão que a gente vai é um Eu negócio... tô com muito medo, na verdade, do que pode ter acontecido com o Gregório também, sabe? Sei lá. Eu tô Eu com te uma garanto que a percepção. gente vai fazer o possível pra tentar salvar ele. O que eu recomendo é que você não entre com esperanças Tá bom. de encontrar o Gregório. Ou encontrar ele com vida. E principalmente, se você encontrar o Gregório, presta muita atenção pra ver se é ele mesmo. Ok. Tá, Thiago. a gente vai fazer algum plano pra entrar, alguma coisa assim? Como vocês estão bem no escuro, você vê vindo na direção da casa, do lado de uma das paredes do lado, o que parece ser uma luz fraca que acende e depois se apaga. Vindo de dentro da casa, mas é muito momentâneo e muito fraco. Só o Thiago viu? Só o Thiago viu que ele tá na frente e ele tirou um valor alto. Ô, rapaziada, Oi. tem uma luz ali que fica acendendo e apagando na casa.
Aí eu dou uma apagada assim na luz que tá do carro aqui. Você viu ela acendendo e apagando algumas vezes, é uma luz bem fraca mesmo. Você percebeu alguma coisa que talvez fosse um vagalume? Ou uma luz bem fraca quando ela tava cuidando dos seus ferimentos, mas agora você tava prestando atenção e você viu algo apagando e acendendo. Tava apagando e acendendo em algum ritmo específico? Não, Ou ele só, fica alguns tipo, segundinhos e aí depois apaga. É uma coisa muito sutil. Você só prestou atenção porque você tem um olhar muito afiado. Entendi. A gente consegue ver postes de luz ou fiação Não elétrica existe indo nada em de direção à eletricidade, casa? não. Nada? Absolutamente nada. Thiago, se você estiver vendo o que você falou que você tá vendo, provavelmente é alguém com uma vela, uma lanterna. Não sei. E se for alguém pedindo ajuda? Usando a luz? Mano, eu acho que. Não acho. Partindo da ideia de que só tem uma coisa lá dentro que pode ser algo que não seja hostil pra gente, que no caso é o Gregório, qualquer tipo de luz é algo que eu evitaria, cara. Porque eu duvido muito que se o Gregório foi raptado, ele conseguisse dar algum sinal de ajuda, sabe, gente? E tipo, é Mas uma casa no meio do nada, tipo. Acho que nada aqui todas as vai- janelas estão fechadas com. Tábuas. Com Tabuadas. tábuas. Sim. Tipo, a casa também tá toda fechada. Não acho que seria alguém pedindo por ajuda. Do que vocês não. lembram, E- porque o farol tá desligado agora, vocês não enxergam mais a casa. Só pra recapitular, o mestre, quantas horas mais ou menos? Agora são 7h40, quase 8. Só pra... E se o Gregório tá ali dentro, ele provavelmente tá no porão, que as meninas eram acorrentadas e presas, considerando que o porão é tipo um calabouço. Então, se a gente for procurar pelo Gregório, é bom a gente ir embaixo primeiro. Ok, vamos lá então. Se a gente ficar parado aqui, não vai. Essa é uma casa velha. Bem Eu velho. queria comentar que, de repente, o porão tenha uma entrada pelo lado de fora da casa. Seria legal a gente andar por fora da casa antes. Vocês querem que eu ligue o farol do carro então, pra pelo menos dar uma iluminada? Não. Ou a gente só vai na espreita mesmo? É melhor a gente ir com as Lanternas. lanternas. Tá bom. Ok, Eu abro a rapazes porta e do carro e moças. Gente, antes de sairmos, só tomem cuidado, por favor. Ok, Thiago Sensei, Ok. obrigado. Meus queridos, eu abro o porta-mala. Carreguem suas armas e coloquem pilhas novas nas suas lanternas. Que a gente vai sair. Eu não tenho lanterna. Eu vou usar meu Tô com celular. Se vocês Tô forem com as precisando armas na carregar. mão, lembrem-se sempre de marcar o checkmark de qual arma você tá usando, pra marcar a munição. Tá. E digam, por favor, qual arma cada um tá levando. Qual que é? Quais armas cada um tá levando. Deixa eu falar um negócio. O Brulho me deu a arma, né, antes de eu sair. Só que eu não anotei. Então, não sei, eu É acho uma que Magnum? Eu acho que é uma Magnum, não é? O Brulho pegou a arma de volta naquele momento de fúria. Pegou? Eu não- Não, mas ele tinha me devolvido, ele tinha me entregado. Ah, ele quando te eu deu saí. quando você foi sair. Antes Sim, de sim, sim. sair. Quando ele foi pegar. Sim. Você tem uma Magnum .44 decorada e customizada que te dá. Ao invés de um dado de 4, um dado de 6 a mais. Então é um D10 mais um D6. Eu não consigo marcar tudo que eu tô levando tipo, na caixinha, mas tudo que tá aqui é que eu tô levando, né? Eu tô com uma faca também. Não, tudo bem. Não, você só leva o que você estiver segurando na mão, você marca. O que Ah, tiver tá, guardado, você Tá, o desmarca. que eu tô segurando na O mão, resto tá? de Eu tudo ia eu tô levando marcar. como pertence. Tá. Esses Eu tô com equipamentos soqueira. pertencem, eu tô com isso tudo. Ué, o pertence tenho- é o que tá com vocês, o patrimônio é o que tá no carro, ou no resto da sua vida, o que você não tem acesso agora. O que você tem acesso rápido no seu bolso ou na sua mochila é o seu pertence. Dá, então eu tenho bastante coisa. Eu tenho óculos de visão noturna, então, né? Eu não Se tenho- tiver na sua eu não mochila, tenho mas o valor lembra que é da uma Magnum. mochila e é tipo assim, você tá carregando uma quantidade plausível de coisa. Você não pode botar todas as suas armas, todas as suas coisas dentro da sua É mochila. um bom ponto. Isso daí seria uma mochila um pouco roubadinha. Eu tô só levando a soqueira Eu e a conto com o bom só senso de vocês de o que tem dentro da mochila ou não, plausivelmente. Eu tenho uma Desert Eagle, então, na mão. Tá. Só. E um canivete suíço no bolso. Tá, eu tô levando a Glock na mão, a sinalizadora num bolso e a faca no Vocês outro. todos então saem do carro e começam a se ajeitar um pouco no escuro. A visão se ajustou um pouco e a luz do luar entra por algumas árvores. Então vocês não estão no completo escuro, vocês conseguem ver um pouco assim na penumbra, mas não daria pra vocês explorarem dessa maneira. E a luz do porta-malas, quando você abre também, ela ilumina um pouco. No parte de dentro do carro, pra vocês se ajeitarem. Ok, meus acho que a gente vai queridos, precisar de luz. eu acho seguro ir só com as lanternas.
Pera, Ok. deixa eu falar aqui de munição. Minha munição tá Vamos sim, eu também acho que as lanternas é melhor. Ok. Até porque se a gente deixar qualquer luz do carro ligada, quando a gente voltar, a gente pode estar sem bateria. É perigoso. Bem esperto, é verdade. Pra voltar também sem o carro, acho que vai ser complicadinho. Ok. Eu acendo meu celular e miro assim no chão a lanterninha atrás. Eu também acendo meu celular, não tenho lanterna. Tá. Eu também. Eu vou com a lanterninha debaixo da também. pistola, assim. Imagina os caras com o celular assim. Vocês agora estão todos preparados e equipados. Pera, Joey e Arthur estão sem arma. Não, eu tô com arma, só que eu não tenho os valores dela. Escreve aí, eu vou te mandar os valores da Magnum. Magnum? 3 É tiros aqui, por ó. rodada. De 1 a 3 tiros por rodada. Ela tem 6 balas. O defeito dela é 100. E o dano dela é 1d10 mais 1d6, mais 2. Nossa, você falou tão rápido. Eu tenho aqui qualquer coisa que eu gosto também. É, manda pra o mim mesmo, o o print. mesmo que a gente aqui. Eu vou abrindo caminho. Eu vou na frente. Tá, você vai em direção à porta da casa ou você vai dar a volta como vocês falaram? A gente vai dar Dá volta, volta. né? Pra Ok. ver se tem algum alçapão. Vocês começam então a andar por meio da floresta escura. Vocês passam por esses restos de fogueira com várias garrafas de uísque, vodka, copos jogados, vidros quebrados, revistas pornográficas e pedaços de moto, ferramentas, tudo ao redor dessa fogueira. O lugar é bem sujo, fede bastante, cheiro de urina. Vocês vão passando pelo lado e vocês passam ao lado dessa casa de madeira e olhando por essa casa de madeira, vocês vão vendo várias janelas tabuadas e ela tá bem podre. Vocês vão passando e ao que vocês vão passando, dá todo mundo um encontrar, por favor, Ai, meu suave. ao redor da casa. Normal. Calma. Pô, eu falhei. Nossa, Eu tirei Quem extremo. tá com celular, ao invés de. Quem tiver com celular e não tiver com lanterna, tem uma desvantagem pra encontrar, tá bom? Extremo, Liz. Você tá passando com a lanterna na frente. Botem a formação de novo pra vocês com o movimento que vocês estão caminhando. Sempre. Eu tô do lado do ajeita a formação. Joey. Você vê um amontoado de terra. Na frente. Uma parte da grama tá mais. Eu tô atrás com o Arthur aqui. Tá. Nós Liz. três na frente. Liz, quando você vai caminhando com a lanterna, você vê um amontoado de terra. A grama tá um pouco inconsistente num lugar. Como se aquele lugar tivesse sido cavado recentemente. Nos últimos meses, assim. Tipo, comparado com o resto do mato, aquele lugar tá muito mais raso e fundo, assim. Gente, para de caminhar. Oh. Vocês estão vendo ali, aquele montinho de terra? Eu aponto a lanterna, assim. Vocês veem exatamente o que eu Vocês escrevi. Vocês estão vendo que a terra parece estar mais fresca, tá mexida nessa região? Tem grama, mas a grama tá bem menor que o resto. Que é um mato grande. Ok. A grama não cresceu direito naquele lugar ali. Algo... Tem alguma coisa ali embaixo? É melhor a gente nem passar perto. É, melhor eu a não gente quero nem passar tocar, perto. gente. Se isso daí for alguma mina que explodir na hora que a gente encostar, a gente só vai saber na hora que encostar. Eu não É quero grande, saber não é um. disso. É mais ou menos uns 2 metros, assim. Menos, 1 metro e Se for pouco uma de mina, tamanho. É um minão, mano. Eu acho que é um corpo, na Eu verdade. quero me abaixar e ver se eu encontro alguma pedrinha, algum cascalho, alguma coisa. Lá Sobre ou os aqui meus onde você pés. tá? Sobre os meus pés. Você só tem mato, é bastante mato. Mas quando você se abaixa, bem perto da grama, você vê que bem grudadinho no chão tem uma neblina bem fraca. Isso daqui, se participar, pode ser uma entrada escondida, não? Gente. Thiago, abaixa aqui. Coloca a mão na grama também. Colocar a mão lá. Não parece aquela mesma neblina, aquele mesmo sentimento, aquela neblina gelada, aquela névoa que a gente viu daquela outra vez? Acho que a membrana aqui tá já bem fraca, velho. O que é que tá guardando a gente aí não é coisa boa, não. Ok, tem garrafas, tem pedaços de moto, os assombrados estão aqui. E tem neblina, tem exoterrorista, ou tem monstros. As duas coisas ou estão conectadas ou estão brigando entre si. E elas estarem conectadas é a probabilidade bem mais alta. 99,99%. É perigoso. Oi. Eu acho bom você se preparar. Eu não sei se a gente vai encontrar o seu amigo com vida. Eu já... Só da gente sair com vida já é lucro.
eu quero caminhar até essa parte onde a grama tá mais baixa, bem devagar e encostando meu pé devagarzinho pra ver se algo acontece. Você caminha com cautela até essa área e você vê exatamente uma área que a grama tá mais cortada e tá um pouco desnivelada. Pelos seus conhecimentos, essa grama não devia estar assim. Alguém deve ter cavado nessa área, com certeza, há alguns meses atrás. Eu passando ali na região, nada acontece. Eu não sinto nada normal. Não, é só como se alguém tivesse cavado uma pequena... Agora que você tá perto, você vê que é o que parece ser uma cova. Poderia ter sido uma cova pelo formato. Gente, Alguém tem eu uma acho que isso faca? aqui é uma cova. Mas a gente tem um problema. Porque com essa névoa, esse véu fino, se a gente cavar aqui, a gente pode acabar encontrando um zumbi de sangue. O que é Ou zumbi de sangue? Você vai ver, Arthur, eu acho. talvez você descubra. Eu vou ser Esperamos que não. sincero, eu não quero cavar isso aí não, rapaziada. A gente tá aqui pra É. procurar gente viva, né? A gente mata É, não. eu acho que a acho. gente... Vai Mas- perder meio um pouco de tempo, eu acho. Mas e se a solução do nosso caso e do caso da equipe Kelvin estiver aqui? Faz tempo que a equipe Kelvin sumiu. E se isso for alguém da equipe Kelvin? A gente precisa saber. Eu acho que Concordo. é um ponto também. Ai. Eu vou A gente ser bem trouxe alguma sincero, pá? gente. Eu já vim aqui esperando que já tava todo mundo morto, não? Qual a chance de ter uma pá no carro? Tem alguém tem pá aí? Alguém comprou pá no patrimônio? Ferramentas? 0. Eu posso usar a capinha do meu celular. A terra, ela parece ser fácil de escavar ou é um negócio que você precisa, tipo, arrancar a grama pra depois tirar a terra? Você pode tentar. Eu quero tentar. Faz um teste Com a mão? de... Faz um teste de... Na real, o que exatamente você quer fazer? Me descreve. Eu quero, tipo, como a grama tá fraca, eu só quero, tipo, Aham. pensar como se fosse uma areia, sabe? Tá. Tipo, eu quero colocar a mão assim e tentar puxar pra ver se o negócio tá muito fundo ou muito raso. Você coloca, enfia a mão e faz um teste de força pra ver quão fundo você enfia a mão, por favor. É tipo, porque você vai colocar, a terra vai resistir, você vai começar a enfiar seus dedos. Eu tirei extremo. Você enfia, o seu o dedo cara vai entrou entrando, porque como choveu ontem, ainda tá um pouco lamacento mais fundo, você vai entrando e você sente que algo para. Quando você afunda mais ou menos nessa distância aqui da sua mão. Você tá afundando sua mão e você sente que algo parou. Eu sinto que é madeira, eu sinto que é... Você sente que é algo duro. Pessoal, não tá tão fundo não, eu acho que... Pera. Eu acho que a gente consegue cavar com as mãos mesmo. Raso assim? Eu tô sentindo aqui. Ok, eu puxo um par de luvinha da minha mochila, da minha maleta e coloco e começo a ajudar o Joey com a mão. Vocês começam a arrancar com a mão mesmo essas lamas e começam a sujar as mãos e um pouco da roupa de vocês. E vocês tiram um pedaço de terra e vocês veem uma tábua apodrecida. Vocês começam a cavar mais e mais e vocês começam a abrir e vocês veem o que parece ser um grande caixote de madeira. Vocês estão aos pouquinhos tirando ele e vocês veem realmente que é algo, uma caixa de madeira quase como um caixão improvisado e muito apodrecido. A madeira é muito podre e mole, tá quase caindo aos pedaços. E quando vocês estão cavando, vocês só de tocar nessa madeira ela cai, ela quebra, racha e cai. E vocês veem que não tem nada dentro. Ele tá vazio. A névoa tava saindo de lá de dentro? Não. Isso é muito estranho. Isso é um mau sinal, eu acho. Eu fiquei arrepiado. Vocês não tiraram todo o caixão, mas o que vocês desbloquearam, vocês afundaram a madeira pra dentro e vocês conseguem olhar um pouco, apontam a lanterna e tá vazio. O caixão tá completamente vazio, só tem alguns insetos e larvas passando por dentro dele. Eu quero tirar minhas luvas sujas, enrolar elas tipo numa pequena bolinha e jogar com um pouco de força pra dentro do caixão. Elas caem e estão lá Gente, dentro. e se ao invés de cavar pra enterrar, alguém cavou pra desenterrar alguma coisa que já tava aqui? Acho que foi isso mesmo. Será que tiraram o corpo do Dr. Virgulino daqui, alguma pessoa assim? Eita, é bem possível, na verdade, esse caixão ele parece estar muito velho. Nenhuma madeira apodrece tão rápido assim. Será? Rapaz. Mas faz mais de 100 anos que o Virgulino foi morto.
E a gente nem sabe se ele foi enterrado aqui mesmo. As pessoas lincharam ele e sabe-se lá onde o corpo dele foi parar. Ou ele arranjou um jeito de, sei lá, virar um zumbi e talvez ser imortal? E agora ele continua trabalhando? Talvez ele não tenha virado um zumbi por vontade própria. Talvez ele tenha sido transformado em um. E talvez seja ele que mantém os assombrados aqui. Gente. Mas quem desenterrou então? Arthur, quanto tempo faz que o Rodolfo e seu pai se separaram? Eu nasci e depois de um tempo eles se separaram. Foi bem, tipo... Quantos anos você tem, desculpa? Eu tenho 28 anos. Eita, ok. Ô, rapaziada, a gente tá numa brisa muito pesada aqui. Se Acho que a gente tem que... Se a gente Agora- continuasse. Ok. Bora reunir informação e depois a gente processa, que se a gente ficar aqui, vai ficar uns 30 minutos, 40 minutos, vai chegar o assombrado, vai chegar a Bop, vai chegar todo mundo aqui, mano. Ok. Vamos terminar Já é de 8 olhar ao redor horas. da casa? Vocês que estão com o celular na mão conseguem ver que são exatamente 8 horas da noite. Ok. 8 Vamos ver horas. se a O meu gente... pai falou que vai vir umas 10 horas, vocês lembram que eu falei pra ele? Mas ele não tem nenhum... Ai, meu Deus do céu. Ele sabe onde a gente Tá tá. muito preocupado. Eu espero só que, se ele vier, ele não venha sozinho. Não, ele não vai. Eu acho que ele vai trazer o pessoal da gangue. Gente, vamos continuar procurando uma entrada? Essas casas antigas costumam ter um alçapão que entra pro porão. O Bruno não podia vir pra cá. Vocês então começam a andar pela parte de trás. Vocês veem que na parte de trás tem uma extensão de só um andar que tem algumas janelas tabuadas. Vocês não veem nenhum tipo de entrada nos fundos para nenhuma parte do subsolo. Eu quero falar com... Eu tava cochichando pro César, assim. Eu e ele, a gente tá mais pra trás. César. Opa. Esse negócio aí de zumbi de sangue é um apelido legal, né? Que vocês colocaram, né? É tipo um zumbi mesmo, não de sangue, né? Não, é um zumbi de sangue mesmo. Foi mal, não queria ser o cara que tinha que te falar isso, mas é bem isso mesmo. Só se prepara aí que o bagulho vai ser louco. Tá bom. Tá, é só isso. Tá, vamos... E agora, gente? Não tem Dá um nenhuma escutar entrada todo aqui, mundo, vamos- agora que vocês estão nos fundos. Puta que pariu. Tem alguma porta nos fundos? Não, É pra dar um escutar, não é? escutar todo Pra mundo dar um sim. escutar? Sim, por Ok. favor. Todo mundo tem que dar escutar. Ixi, rola com desvantagem, né? Que sou surdo de um ouvido. Sim, Eu falhei de novo nessa merda. Deu normal. tá. Meu deu bom. Ok. Nossa, eu falei horroroso. Ok. Eu acho que eu fiquei surdo. Nossa. Meu deu bom. Ah, o meu deu normal. Nossa, tinha Tá. feito uns 3, mas a desvantagem me comeu. Vocês então continuam escutando os grilos e os pássaros no meio da floresta e os insetos. E a noite fica cada vez mais fria e escura. Vocês não acham que esse lugar tá meio silencioso pra uma gangue? Tipo, não ofendendo seu pai, Arthur, mas o bar é muito barulhento, eles estão sempre rindo e brindando e tocando música. Talvez eles estão esperando pra gente. Exatamente. Gente, eu acho que a gente tem duas escolhas. Ou a gente entra nessa casa rápido e não fica exposto aqui, porque eu tenho certeza que deve ter alguma criatura que consegue enxergar na noite nesses zumbi, bicho doido aí. Ou a gente pega o carro e mete vazar. Eu concordo com o duas Thiagão, opções. mano. Concordo com o Vamos Thiagão. terminar Aqui fora não é assim, não. e ver se a gente enxerga mais alguma coisa e O que se faz? Desculpa. terminar de dar a volta Tá. na casa pra ver se a gente enxerga algo no lado que faltou e, sei lá, entrar. Ok. que Vocês vocês acham? então. Ok, Tá. concordo. Achei que você estava falando já que vocês estão fazendo. Vocês continuam dando a volta pela casa e realmente todas as tábuas, algumas tábuas estão meio mal colocadas assim, mas é tudo muito escuro. Vocês dão a volta e vocês não veem nenhum tipo de entrada extra, só várias janelas. Aquela Todas as porta ali, janelas estão- rapaziada. boada. Thiagão. Só tem uma grande Aquela entrada. porta ali. Tiago, eu conheço esse olhar. Tiago. Aquela porta tá me chamando. Você não quer tentar abrir na moralzinha primeiro pra não fazer um barulho? Não, mas sim. Vocês então estão de Tiago. frente para aquela grande porta robusta que tá acima de alguns degraus. E ela fica meio que numa pequena varandinha de madeira. Tiago. Não, tá tranquilo. Não. Quero dar uma analisada na porta assim pra ver se a porta é robusta mesmo.
Você olha pra porta, você vê que ela não é tão robusta assim porque ela já é bem velha. Vixe. O pé coça. Vou tentar abrir na moral a primeira porta, assim. Você coloca a maçaneta, você bota a mão na maçaneta e você abre e você vê que ela tá destrancada. Vixe. Ai, ai, ai. Casinha horrorosa, Com cuidado. destrancada. Eu já vi esse filme. Eu já pego a minha arma e eu fico com o celular, tipo assim, ó, mirando a lanterna com a mão de baixo e a arma aqui em cima, aqui assim, ó. Eu tô Tá, assim. eu olho ele também, fazendo, eu com a falo, Eu tô igual. Tá? Um celularzinho assim. Arthur, marca sua arma, por favor, com sua munição também e tudo mais, só pra gente ter. Então, eu tenho que colocar a munição. Quanto de munição que 6. tem? A Magnum que você falou? 6. 6, tá. Pera, a Desert Eagle é 7, né? Então é A 7, Desert mas eu tô Eagle- carregando. É 6 também, não é? Ou 7? Acho que é Não, 7, é não, sete, que é um, é sete. Tá, é 7, ok. Que é um Então- pente. É um pente, sim. É. Eu Isso. tô com a Glock. Em Tá. vez de estar só com a lanterna, eu tô gravando, tá? Com o celular. Aí eu tô gravando e com a lanterna ao mesmo tempo, pra gente poder rever tudo que a gente viu lá. Ok, boa. Nice. Tá? Eu tô com a lanterninha, pistola. Joey, Oi. você vai pegar alguma arma? Ah, eu tô com a minha soqueira na mão, mas se precisar eu tenho a minha Magnum aqui. Você quer abrir a porta pra gente e a gente fica mirado na porta, então? Se você acha que eu vou ser útil dessa maneira, é claro. Ô, Joey, Estão você preparados? tem alguma coisa além da soqueira? Sem ser Ah, a Magnum que eu falo? Não, só a Magnum mesmo. Por quê? Eu tiro meu canivete assim e entrego pra ele. Ah. Obrigado, Arthur, mas você não vai precisar? Eu tenho a soqueira também, eu tenho várias coisas aqui. Ok. Ok. Vocês estão preparados? Sim. Ok. Eu abro a porta devagarinho e vou entrando e analisando. Você vai abrindo as duas Agachado. portas juntas ou uma só na frestinha? As duas juntas. Tá. Você começa a empurrar as duas portas juntas e elas rangem bastante. Ela faz... Enquanto quando você abre, o que vocês veem não é uma vista agradável. É um grande salão de madeira, bem apodrecido, e a névoa tá bem mais forte dentro da casa. Tem um grande piano, todo destruído. Tem papel jogado pra todo lado. Se coloquem, por favor, no cenário onde vocês estão. Calma aí. Tem uma mesa de jantar ao lado, é um grande salão mesmo. Tem duas grandes escadas que sobem para um segundo andar, que tem uma pequena varanda que cerca essa sala. Tem à esquerda de vocês 2 sofás do lado de uma mesa. E à direita de vocês tem uma porta que tá fechada. E mais à frente tem mais 2 portas que vão pros lados. E uma porta que tá fechada atrás de uma das escadas. Não, todas as portas são fechadas. Todas então. as portas estão fechadas. Eu Nossa, cheiro. muita o porta. cheiro É do lugar muito também bagunçado o lugar. Hein, mestre? O cheiro também é zoado, né? O cheiro é de madeira apodrecida. E de mofo. E de mijo. Amigo, não. Tem névoa? Tem névoa. Fraca, mas tem. Mano, que dó aquele piano ali, velho. Gente, O piano tá todo arrebentado. Tem uns desenhos de anarquia. Tem uns pentagramas, umas pichações. não é por nada não, Tem mas uns eu panfletos acho de carpazinha jogados. eu acho que independente da gangue, ninguém viveria em condições tão sujas sem estar sob algum efeito bizarro. Ninguém é humano, né? Ninguém humano. Bom, Nossa, é insuportável esse cheiro, não dá. Nossa senhora, tá fedendo demais, família. E uma pessoa normal, em meio a tanto mofo, certamente ficaria muito doente. Tá. A gente consegue escutar alguma coisa, né? Não, escuta aí. Eu adoro escutar. Pra todo mundo dá? Todo mundo dá. Quem escutar? quiser escutar alguma coisa, não escutar. Puta, eu quero escutar alguma coisa, mano. Nossa, Eu não eu escuto falei. nada. Até agora eu só falei. O total de. Eu falei. Nossa, O meu foi velho, normal. eu Passei quase normal. 3 tem, mano. Meu foi normal. Tá? Eu só escutei metade. Vocês escutam os bichos de fora e vocês ouvem a madeira da casa rangendo um pouco com as pegadas de vocês. Mas o salão é bem grande, ele deve ter uns 15 metros. Eu quero ir nessa salinha aqui da esquerda, ver se tem alguma pista, alguma coisa. Você começa a caminhar então em direção a essa mesa, a essa mesinha, e você vê que nessa mesinha, ao lado dessa lareira abandonada,
Tem um monte de papel e uma coisa que chama atenção é que tem muitos documentos. Vários documentos, carteiras abertas, cartões de crédito jogados para todo lado. Tem várias revistas pornográficas, jaquetas de couro rasgadas jogadas. Várias garrafas de bebida, copos quebrados ou aqueles copos de plástico amassados. Você passa batido e você vê um panfleto do Gasparzinho Lanches ali, meio rasgado. Um panfleto da farmácia, um panfleto do supermercado, vários panfletos de Carpazinha, de lugares de Carpazinha. E de cidades da região também. Tem vários papéis jogados amassados. Tem muitas coisas acumuladas, tipo, é uma bagunça bem grande mesmo nesse lugar, nessa mesa. Gente, seja lá o que for isso, definitivamente não... Eu acho que não tem a ver só com exoterroristas ou... Não sei, parece que aqui era um esconderijo de alguma gangue de... Não só... Mas de criminosos também, não só dos assombrados. Tem cartão de crédito e tem muita coisa aqui. Ou eram Mas os das assombrados, eles são criminosos. Eles matavam as pessoas e roubavam os pertences dela. Eles são totalmente estúpidos. Ô, Liz, Mas esse lugar aqui parece que não tá sendo usado há muito tempo. qual que era o nome da esposa e Você da quer, filha do Virgulino mesmo? O que faz você tirar essa conclusão, Joey? Só pra ver se você entendeu alguma coisa errada. Os panfletos não parecem ser muito antigos. O estado da casa, o mofo... Não, a casa é antiga, mas esses papéis jogados e documentos são de vários momentos diferentes. Relativamente novos? É. Eu achei que era mais antigo. Não, eles não são de 100 anos atrás. Ok. César, Oh. a filha é a Alicia e ela tinha 18 anos e a Camila 35 anos. Ambas Alicia Montes e Camila Montes. Tá, eu quero procurar no meio desses documentos aí alguma coisa sobre Alicia Montes e Camila Montes. Manda ver eu encontrar, por favor. Opa! Foi normal. Você encontra, sim, 2 documentos juntos de Alice Montes e Camila Montes. Mas junto, no meio dessa bagunça, você encontra uma outra coisa que te chama a atenção ali no meio. Você encontra isso daqui. Calma. Ele vai colocar um rato mutante gigante. Você encontra uma página arrancada de algum tipo de diário. Gente, achei uma parada aqui. Vem cá. Parece uma Lê pra página. gente. Parece uma página de um diário. Tá escrito à mão aqui. Deixa eu ler. Ele parece bem antigo e amassado. Antigo? É. Tá. Encontramos um ponto de vista lindo no alto de um morro. Conseguimos ver algumas cavernas na distância. A Aninha tem um talento natural incrível. A maneira como ela usa as cores é realmente única. A Aninha está ansiosa para ver as cavernas mais de perto. Acho que a ideia dela é esconder as pinturas de presente do Virgulino lá dentro e fazer uma surpresa. Aninha. Gente, Eu Ana não entendi Vitória. absolutamente nada. Ana Você Vitória é o acha? nome da filha do Virgulino. Então Era essa Ana já era da Vitória, esposa. a filha, e a Lourdete era a mulher. Tá, eu Deixa- quero olhar no verso da folha pra ver se É tem outra só uma página. folha. Só tem isso escrito nela. Você pode até virar a folha, ó. Você só vê a coisa ao contrário. Que doideira. Tá, Eu quero procurar mais páginas aqui, pra ver se é uma coisa mais... Você vê que o César foi bem metódico, talvez pelo instinto de programador dele. Ele foi separando os documentos e os papéis e é isso que ele encontrou, além dos documentos. Tá tudo até bem organizadinho, com uma velocidade surpreendente. Pera, César, você encontrou alguma coisa da Alice e da Camila? Não. Quer dizer, encontrei alguns documentos. Encontrou? Quais documentos eu achei? Vou deixar, ó, os papéis que Ela- vocês forem encontrando, pode deixar mais pro cantinho, só pra gente não tapar o cenário. O que eu Tá. achei da Alice e da Camila que você falou? Os documentos de identidade das duas. Você vê então uma mulher de cabelo castanho e uma uma mulher mais velha assim, parece ter uns 30 e poucos anos de cabelo castanho curto e uma menina de cabelo longo castanho também, castanho claro. Ok, gente, se os documentos de identidade delas estão aqui, então a minha teoria estava certa. A gente não vai encontrar coisa muito bonita aqui, não. Eu não sei pra que eles estão usando a Alice e a Camila, mas... Não esperem coisas boas. Eu acho que a equipe Kelvin pode assumir que o último lugar que eles vieram foi aqui. Então... Eu não achei... Desculpa interromper. Pode terminar. Não, mas pode...
Eu não achei nada da equipe Kelvin nos documentos, não, né? Não. Tá, só isso que eu queria. Mestre, aquela aranha que a gente enfrentou da outra vez, você tinha comentado aquela aranha grande que os braços e pernas dela eram humanos, né? Pareciam ser braços de pessoa, sim. Braços e pernas humanos. Gente, vocês já pensaram que talvez a equipe Kelvin tenha morrido há muito tempo e talvez eles tivessem sido englobados no corpo daquela grande aranha que a gente enfrentou? Eu digo, pareciam pedaços humanos e a equipe Kelvin de fato desapareceu. Se eles usaram corpos humanos pra fazer aquela criatura, existe a possibilidade. Isso eu acho que é uma possibilidade se aquele Dr. Verrucht de alguma forma conseguiu ainda estar vivo e aí talvez ele tenha trazido de volta a Virgulina, eles estão fazendo um experimento necromante aqui, tá dando doideira, isso é uma possibilidade. Você não tava com a gente, Thiago, mas lá no sanatório, a gente entrou numa sala que tinha um corpo bem destruído e os ossos dele estavam todos quebrados. E tinha uma criatura enorme que, inclusive, a gente nunca tinha visto antes. Uma criatura que dava choque. E pelos Vocês ouvem documentos uma que a gente- batida vindo de algum lugar da casa. Eita bagaceira. Do outro lado Ok, da eu vou sala. ser rápido. Do outro lado do salão. E pelos documentos que a gente encontrou, aquele era o Dr. Verrucht. Eu saio correndo assim e me escondo atrás do sofá. Foi tipo daqui assim? Ok. Foi tipo daqui assim? Você não sabe, você não tava prestando atenção, vocês ouviram um barulho alto vindo do outro lado do salão. Puta que pariu. Gente, eu acho que tem um negócio ali, ó. Rapaziada, se esconde. Não foi tipo uma batida forte, não foi tipo um pum, igual era, por exemplo, o soco daquele maluco do sanatório. Era só uma batida no que parecia ser algo de madeira. Ah, que boa comparação. Eu vou pra trás do sofá junto com a Arthur. Fica aqui no cantinho, ó. Mirando a arminha assim por cima, ó. Puta, eu fico aqui atrás do piano, mano. Mirando Eu me abaixei aqui. e olhando em algum lugar, velho. Tá. Eu tô com a... Eu não acho que Quero vai acontecer. escutar. Pra não acho que saber vai de onde acontecer que nada. veio. Vocês não encontraram todo mundo agora então, já que tá todo mundo olhando pra lá? Eu tô com a pistola pra cima já do sofá. Encontrar. Ah, não, encontrar. Encontrar. Sucesso normal. É pra jogar e encontrar, né? Eu É. passei normal, por um. Eu passei bom. Tá. Só a Liz passou bom? É óbvio, né? Eu só tô falhando hoje, tá? Vocês Ótimo. abaixam as lanternas então, eu presumo, pra não... Ou vocês estavam apontando? Quando Eu vocês tava com a abaixam a lanterna, lanterna vocês veem abaixada. vendo da fresta, da porta de cima, atrás daquela escada, uma luzinha acendendo e apagando. Uma luz meio avermelhada, laranjada. Só a Alice que viu? Só a Liz viu, sim. Subindo a escada? Não, embaixo Ou da escada. Atrás da escada. aqui. Essa Tá. parte aqui de cima com o tapete vermelho é no andar de cima já. Tá. Ah, entendi. Gente! Shh. Oh! Olha pro lado direito da escada. Já não tem mais nada. Naquela porta. Já não tem mais nada. Dá pra- a gente viu? Não. Eu não tô vendo, acho que eu não consigo ver. Porra nenhuma. Uma luz piscou lá. Uma luz piscou lá, eu tenho certeza. Essa porra é uma isca, mano. Certeza, essa porra de luz aí. Vamos tacar uma pedra lá. Não taca pedra na luz. Eu vou na frente. Não, tá doida? Não, senhorita Alice, não. Deixa que eu vou na frente. Eu tô aqui do lado do piano já. Olha o tanto de papel, vamos tacar. Amassar e tacar papel. Lee Senpai, Não, para de tacar pedra na luz. sem Pera, tocar coisa. pera. Lee Senpai, eu vou na frente, agachando, você mira. Não, espera, Joey. Oi. A ideia de fazer uma bolinha de papel grande e tacar não é ruim. Junta essas partituras aqui no chão. Em que universo isso não é ruim? Pra que você vai tacar papel na me luz? abaixo. Eu me Vocês abaixo estão meio e longe pra tá começo a sussurrando, pegar viu? os papéis. A distância do Thiago pra Liz, por exemplo, é de quase 10 metros. Eu me abaixo, eu não tô ouvindo eles, eu me abaixo, eu começo a juntar os papéis e eu começo a tentar amassar eles, tipo, bem perto do meu corpo, assim, no jaleco. Tá, pra você não começa a ficar fazer muito uma barulho. grande bola de papéis, assim, amassados. Você tem tipo uma bola Ok. de... Uma bola de... Desse tamanho, assim, o tamanho de um abacate de papel. Ô, Joey, Maciço. Joey, vem comigo. Eu tô só mirado. Só uma Eu dúvida. vou mirar também. Vocês estão todos aqui atrás? Tá. Eu vou ficar aqui atrás. Só uma dúvida. Não esqueça de tirar a mão depois de Tem mexer. o aspecto velho, igual tinha a página do diário? Ou não? O quê? O que tem no aspecto velho? As páginas de partitura que estão no chão, todos os papéis que estão no chão. Ah, desses- não tem partituras no chão, são só papéis e panfletos jogados. Tá. Só mas lixo mesmo. Eles não Eu tô aparentam ser andando. velhos igual o diário. Não, Ou- definitivamente não. Diário é a coisa mais antiga que você encontrou. Tá. Vocês vão acompanhando, então vocês vêm até... Ô, Thiago. O Thiago vem seguindo atrás de vocês.
Eu dei uma olhada ao redor. Ok. Silêncio. E vem bem devagar. Passando do lado da mesa, não vejo mais nada do diário, não, né? Eu quero encostar Não. aqui na parede. Eu viro Pera, de costas pera. e O encosto que na você tá parede. procurando nessa mesa aqui? É, dessa mesa aqui. Nessa mesa tem vários papéis, mas dá um encontrar. Eu posso dar um encontrar também, que eu tô aqui na mesa? Pode. Eu passei normal. Você passou normal. Você vê logo de cara, e é impossível ignorar pra você, César, uma coisa marcante. Você encontra isso. Que tá carregando isso. Um tipo de estudo Ah, não. científico. Não tá carregando pra mim, eu tô nervoso. Eu vi Fica na live. nervoso mesmo. Fica nervoso mesmo, é pra ficar nervoso. Ai, eu não gosto de aranha. Nem eu. Gente, Tá peraí. todo mundo aracnofóbico aqui, não esquece, hein? Isso daqui era... Cobaia 2, projeto SB? Nossa, precisava desenhar ela peludinha assim, não tinha necessidade. Ai, Thiago, você E ao lado disso, você também encontra Eu tava dentro disso? um caderno Aí é com várias rasuras. E parece ser bem mais recente que aquele outro. Um caderno não, desculpa, uma página arrancada de um caderno. Tá. Gente, peraí, não vai dar luz, não, calma aí. Eu achei uma outra coisa aqui, uma página de um caderno. Vocês veem o César, então, com dois papéis fazendo barulho na mão, assim. Ele tá tentando ler e botar o celular dele. tá, eu tô encostadinha na parede próxima, eu tô só olhando de longe. Eu posso ler? Pode ler. Tá, então peraí que eu vou pertinho de você pra ouvir. É... Fala. Iniciação 7 de outubro de 2019. Iniciou aqui meu diário pessoal relacionado ao projeto SB encabeçado por mim, Dr. Eric Jour, baseado nos achados arqueológicos da doutora Eva Van Gloss. Tem uma mão na minha frente, só um segundo. Tira a mão. Laranja? É o Thiago. Eu tava vendo o bagulho. O Thiago tava, tipo, tentando ler também, todo curioso, botou a mão, aí você empurra a mão do Thiago da frente do papel. Ele tava apontando pra ler, assim. Ah, Thiago. Foi mal. É que depois você falou que tava dentro dessa areia, aí é foda. E você tava aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Ai, não. O Dr. Eric Van Jur e a Eva Van Gloss não são os papéis dos exoterroristas que a gente encontrou lá? Sim, são eles, os que fazem um experimento com animais. Então, Os calma. papéis são todos no carro, o que vocês tinham. Vocês não trouxeram, imagina. Não. É. Então, calma. A gente já sabe quem tá ajudando os assombrados a fazer os experimentos. Aparentemente tá todo mundo envolvido, tá tudo no mesmo lugar. Gente, Tá, mas Continua, deixa eu continua. continuar. Equipe complementar. Aí tem um monte de coisa rabiscada, parece que alguém apagou alguma coisa, tipo... Não sei, Nomes? talvez... nomes, ó. Doutor, aí já tem... todo Deixa eu um ver, monte de deixa eu azul. ver. Daí eu coloco a cara assim, ó, do lado da Dulce. Arthur, pera, velho! Só tem um nome que... Só tem um nome que não tá rabiscado, gente. Chama Dr. Walter Luiz, 42. 42 era a idade dele, talvez? Provavelmente. Tá, mais pra baixo eu tenho. Encontramos a base operacional para o projeto SB. Os acontecimentos históricos, a lenda local e o isolamento social determinam e rabiscaram tudo de novo, o resto. Daí mais pra baixo, os dados criminais locais também indicam pouca eficiência governamental, o que nos dá um espaço confortável para... E rabisco de novo. E aí mais pra baixo, os próximos dias serão de instalação e rabisco. Então começaremos rabisco. Esse é o começo do futuro. Né? Tudo que a gente precisava saber tá rabiscado. Projeto SB. Projeto SB. A gente já viu isso em algum lugar? Eu não consigo lembrar. Na aranha. A aranha tá aqui, Cobaia 2, projeto SB. Calma, volta na aranha. É verdade, projeto SB Aqui, ó. Projeto SB é a aranha. Pera, mas por que a aranha é a cobaia 2? Quem era a cobaia 1? Eu não quero conhecer a Cobaia 1, não. E se a cobaia 1 for... não tem como a gente saber. Se A for alguma cobaia das 1 pode pessoas... estar aqui dentro. Uhum. É. Gente, e a luz? Vamos lá. Eu guardo os documentos assim, coloco... Pode botar pro cantinho, então. Eu coloco no meu bolso, assim, eu dobro elas e coloco no bolso do moletom que eu tenho. A gente veio aqui, 3 papel, tá ótimo. Vamos voltar. Daí eu viro assim pra sair da porta. Eu Ok. puxei pros papéis pro cantinho aqui, rapaziada. Vocês todos estavam juntos aqui na mesa, só pra lembrar. Isso.
Ai, gente. Tá, Acho que pode- Não, Eu vou- tá bom. Gente, eu acho que pode ter mais informação aqui. Eu vou até a estante. Tá, você vai até a estante e você vê Vai vários encontrar. livros. Vários livros velhos de medicina, de psicologia, mas são todos muito antigos e poeirados. E meio Tem caído. alguma- E é uma questão tem de alguma- madeira. Ela tá quase sem livros. Esses livros aí não são todos que estão aí, não. Tem bem menos que isso aí. Justo, tem alguma coisa que se... Tá ligado? Alguma coisa fora de lugar? Alguma Dá coisa um que parece encontrar que não aí. era, tá lá? Deixa eu dar um encontrar aí. Tá, sucesso. Você vê que tem marcas de ranhuras no chão para essa estante, sim. Rapaziada, vem cá. Tiago, olha. Tiago tá muito perto da escada. É porque tem coisa aqui. Pode ser negócio. Mano. Tá bom. O que foi? Pode só deixar o moleque onde vocês estão, pelo amor de Deus. Eu não sei onde vocês estão mais. Você veio aqui. Tá. Saiu de mim. tá fazendo? Tiago, eu quero que seja essa porta que emitiu luz, ela tem visão direta pra estante. Vamos jogar alguma coisa ali dentro dessa sala e ver o que acontece? Antes de interagir Vamos com ver a essa porta. estante. Vamos ver a porta primeiro, depois a gente vê o que tem na estante que o Thiago achou. Tá bom. Tem marcas de arranhão no chão do lado da estante. Vocês podem mexer ela. Pode ter coisa atrás. Tiago, você tá rouco? É porque tá falando baixo. Eu acho que ele ficou em choque. Que ficou Tira a na mão aranha. aí, Verdinho, por favor. Porra, tava de tarante. Verdinho! É a Liz, eu acho. A Liz, a mão. Calma. Ai, desculpa. Ok, eu vou pra pertinho aqui Ok. da porta, mas eu continuo encostada na parede. Ok. Eu não tô vendo dentro da sala. Não, você. E Não, eu- a porta tá fechada. A porta fechada? É, uma porta de madeira ok. fechada. Essa escada aqui, ela tem ela tipo, passa lotado Você lá pa- pra baixo. Não, você pode passar por baixo dela. Não, mas, tipo, se eu subir nela, eu tenho visão da porta lá embaixo? Sim. Então eu vou correr, vou trotar assim, pra não tentar fazer muito barulho. Eu quero subir aqui e ficar aqui assim, ó. Tá. Tá zoando, tio. Desce daí. Desce daí. Eu consigo Desce, ter uma cara. visão daqui de cima. A gente não Pode sabe visão. quem é em cima. Joey, Tem a gente. Quando você começa a subir a escada, ela faz. Cada uma dos degraus, eles são muito podres, assim. E quando você faz isso, vocês ouvem vindo de dentro dessa porta. Só! O que que eu sou? Senhorita Liz, prepara a arma. Eu vou abrir a porta. ok. Não, para, Não, espera. Joey, Ai, espera. desculpa, Thiago, você Pera. vai. Eu venho aqui também. Eu tô armado. Você vai subir na escada também? Não, eu tô aqui do lado da escada. Tá, eu tô tá, com você tá a embaixo, minha arma ok. apoiada no corrimão da Tá escada. um pouquinho assim, abaixado, por porque esse favor. cara tá mais ou Eu tô menos na sua mirado. cabecinha. Oi? Eu pergunto assim, Joey! Joey, Não emite som agora. Joey. Eu entrego a bolinha de papel na mão do Joey. Abre a porta. E joga isso pra dentro. A Mesmo maçaneta que tá do seja seu um lado. zumbi, O quê? a maçaneta Liz. tá do meu lado. É. Liz, senpai, troca trocar esse de lugar lugar. comigo. César, o que tá acontecendo? As mãos, não esqueça das Abre a mãozinhas. porta. Arthur. Abre a porta. E joga a bolinha pra dentro. Arthur, tira a mão. E... me perdoa. E o que Depois quer eu fecho que... a porta. Não, deixa aberta. Mas o que quer que esteja ali dentro, talvez se distraia pelo som da bolinha e dá tempo de todos nós mirar e Que onda é atirar. essa de bolinha, mano? Eu também não sei. Deixa a bolinha! Vai, Cristo. Joey. Ok. Eu fico aqui encostada com a pistola e a lanterna. Ok, eu ponho a mão na maçaneta. Você pulo gira com ela. força. Tá trancado. Ah, mano. Só! Thiago! Oi! Quando você faz isso, você... de trás da porta. Ele não gostou da bolinha. E vocês ouvem um Eu acho Da que porta tem alguém também. vindo de dentro. Eu e o César, a gente não Tem consegue ouvir alguém nada. ali dentro que precisa Não. de ajuda. Tem alguém ali dentro que precisa de ajuda. Você vai ter que chutar a porta. Esses barulhos que vieram depois não foi na porta em si, foi no chão dentro da porta. Dentro da parede. Dentro da sala. Trancada? Ok, se o Thiago Sensei não vai chutar, eu vou. Não. Chuta e joga a bolinha. Tá bom.
Teste de força, por favor. Boa ideia. Posso fazer o teste? Aham. É de força? Força. Nossa. O que eles vão fazer, César? Foi bom. Como você chuta? Eu ia dizer uma voadeira, mas não. Eu dou um chute normal só. Você se prepara e com o seu corpo atlético você dá um chute alto e a porta abre e vocês veem dentro do banheiro um monte de sangue. E logo de cara, Liz, você vê dentro da banheira o que parece ser um corpo todo ensanguentado, completamente cheio de carne em cima, e você reconhece dentro dessa banheira tem um zumbi de sangue morto. Deixa eu colocar Pera, ele aqui. Morto? Não, mas peraí, o zumbi de sangue morto tá vivo porque ele é zumbi ou ele tá morto? Ele tá imóvel e completamente destruído assim dentro da banheira. E quando você chuta, Joey, você ouve... E cheio de sangue dentro da banheira. Joey, não entra. Desculpa, Alice, vai. Você sente que a porta bateu em alguma coisa e ficou parada no meio do caminho. Tem Joey. alguém atrás dessa porta. Tem alguém atrás da porta. Eu sei que tem Joey, alguém a atrás da porta. gente vai entrar junto. Eu vou entrar com a arma apontada e você vai mexer a porta, ok? Tá bom. Eu acho que tem alguém caído aqui atrás. Calma, tio, calma. Vocês veem então uma mão cheia de sangue segurando a porta e puxando. E vocês veem revelado na frente de vocês um tapa-olho, com o rosto todo ensanguentado e com uma mordaça na boca. Gregório! Sai correndo aqui, ó. Espera. Vai contigo, mano. Ele tá morrendo. Agora vocês veem o Gregório completamente, tem mordidas por toda a parte do corpo dele. Ele tá muito sangrando. Boa parte do sangue talvez não seja dele, mas ele tá bem ferido. E ele tá com uma coisa tapando a boca dele. E ele tá se arrastando assim, tentando se levantar. Tiago, eu segura o desço. Arthur aí fora. Eu tento segurar o Arthur. Gregório! Eu- Deixa eu entrar. Eu entro, eu quero parar na frente do Gregório. Ele tá sentado no chão? Ele tá tentando se levantar, mas ele tá com o peito virado pro chão, assim. Ele viu vocês e tá tipo... Ok. Gregório? Ele tá com o negócio na boca. Gregório, você tá bem? Você tá em sã consciência? Tira o negócio da boca dele. Calma, a gente tá aqui pra resgatar você. A gente veio com... Shh, calma. Você tá em sã consciência? Faz só assim ou que não com a cabeça. Ok, Eu tô, tipo, chorando assim, Tô dentro do segurando quarto. esse menino. eu coloco os braços por trás. Você e eu vê, falo, quando você vai "Gregório, fazer isso, você vê que tem um cadeadinho no que tá segurando a boca dele. Ele tem tipo uma... Sabe aquelas bolas de coisa sexual? É isso que tá na boca dele e tem um cadeado atrás. Ok. Você tenta tirar, é bem firme. Ele... O meu kit de arrombamento, ele só funciona com porta, ele funciona com cadeado. Meu Você lockpick. tem uma tesourinha. E é meio de couro. Ah, É ok. uma tira de couro. Eu puxo a minha faca mesmo do bolso e eu começo a tentar cortar o couro, assim. Tá, você consegue, e quando você corta... Gregório, Que porra! Gregório! Eu quero tentar, tipo, empurrar o Thiago pra ir no Gregório. O que vocês estão fazendo aqui? Eu achei que eu tava morto já. Gregório, fala baixo. A gente não sabe o que tá acontecendo aqui ainda, mas... Você tá bem? Ele cospe um Como pouco de estão as sangue. feridas? Eu não tô nada bem, o que caralho? Alguém... Ele aponta tremendo pro morto, pro zumbi na mangueira. Eu tô tendo que... Eles estão me fazendo lutar com coisas há 2 dias. O quão machucado ele parece que tá? Muito. Ele tá Eu posso fodido. prestar primeiros Mas o primeiro socorros socorro, nele? isso. Boa. Pode tentar. Eu posso? Tá. Eu tenho o primeiro socorro Mano. também, eu posso ir? Ou não? Ela gente tá vai fazendo curar já. mais? Não, é só uma não, pessoa. tá. Beleza. Então, Opa, calma. O primeiro socorros é quanto? É bastante. Eu tirei extremo nos primeiros socorros. Tá, você então dá uma amenizada, você começa a cuidar dele enquanto vocês conversam. Mas ele tá muito fudido, tipo, ele tá sangrando bastante, ele tá todo detonado, marca de mordida, Ele olho parece que vai roxo, morrer já, o que ou- tinha... Oi? Não, ele não parece... Tipo assim, ele provavelmente ia morrer se você não tivesse chegado e começado a cuidar dele agora. Mas ele tá, tipo, muito fraco e tá quase desmaiando. Ele tava desmaiado, talvez o chute ou talvez alguma coisa fez ele acordar. E vocês veem na mão dele um pequeno isqueiro. Mano, eu acho que a gente tem que levar ele de volta agora pra cidade pra ele ser tratado. O Urgente. Bruno não vai vir aqui encontrar a gente?
Ele vai vir às 10 horas, O que não vocês vai? estão fazendo aqui? Gregório, eu quero atravessar aqui todo mundo e ir pra frente dele. Arthur! Gregório, velho! É aqui, Arthur, é aqui que eles trazem. Por isso que você tá É aqui que eles trazem a gente, Arthur. É aqui que eles trazem a gente. Ele corta um pouco de sangue. Gregório, quantas pessoas você viu aqui? Desde Deus que você assombrados, é outra todos vez? eles. Eles fazem apostas. Eles fazem apostas, tipo, eles colocam você e o zumbi aqui e eles apostam quem vai sobreviver? Isso. Mas eles controlam esses animais, Eu não essas sei. criaturas? Eu não sei. Eu só acordei aqui. E eu ouço eles rindo. E de onde vem o som? De fora da Som porta. deles. Daqui de onde a gente tá, né? Mas você ouve sons vindo de cima também? Sons. Eu não lembro, eu não consigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, ele tá quase morrendo, mano. Bora interrogar ele depois. Não, calma, ele ficar calma se lá, tratado no hospital. eu curei ele. Ou, Como vocês encontraram vocês- aqui, Arthur? A gente nunca encontrou esse lugar, eu nem sei onde eu tô. Eles me pegaram depois daquela surra que a gente deu neles. É isso que eles fazem pra se vingar da gente. Eu nunca imaginei. A gente não ia deixar você pra trás. O que são essas coisas? Ele olha, aponta. O que é isso? Ah, Arthur, dá um teste de sanidade, por favor, que é a primeira vez que você vê um zumbi de sangue. Tá bom. Pelo menos vi um morto. É, Você não vai querer ver um vivo, não. teste de sanidade é o... Aqui. Deu 29. Você Minha passou? Minha sanidade é 48, Aquilo não tá se mexendo, parece só um corpo que foi completamente despelado e tem uma boca cheia de dentes. É terrível, mas você já tava esperando coisas horrorosas, porque eles estavam te preparando pra esse momento e você só tá assustado, mas isso não te abalou da maneira que poderia ter te abalado. O que te abalou mais foi ver o Gregório do jeito que ele tá. Tá, eu concordo em levar ele pro bar de volta. Vocês... Gente, se a gente sair daqui agora, eles vão saber que a gente invadiu. E Mas se eles a vão gente- estar muito mais preparados quando a gente voltar. Mas a se gente não gente pode sair deixar o daqui agora, Gregório ele vai aqui. morrer. É. Ele vai morrer, o cara tá todo fudido, ó, pra isso. Tá só... O que vocês estão fazendo tapa da aqui? gaita. E se o Arthur pegar a moto dele e levar o Gregório pro bar? Quanto tempo você leva pra ir e voltar, Arthur? Uns Eu não 40 sei, minutos. mas uns 40 minutos. Nossa, 40 minutos é muito tempo. Que horas são, mestre? 8. 8 e 10. Vai demorar muito tempo pro Brulho chegar ainda. É, mas a gente nem sabe se ele vai chegar também, né? A gente não sabe quando que o sinal parou de funcionar, quando O que que é parou que de vocês estão ouvir fazendo a partida. aqui? E agora, você consegue dirigir moto? Oi. Eu só quero descansar um pouco, Arthur. Ah, então Bora não. deixar ele no carro, então, Você- gente. É verdade, vamos deixar ele descansando. Deixa ele no carro. A Liz agora já Tipo- terminou de estancar os sangramentos dele, ele não vai mais sangrar. Você deu uma tratada boa, você segurou o que tava sangrando. Você estabilizou ele. Tá. Vem, eu carrego ele então, vem aqui, tio. Aí eu deixo ele. Ai, caralho, tá doendo, Arthur, peraí. Tá, então vem devagar então. Gregório, Você não era um macho. Peraí. Vê se tu acha meu olho. Tá bom, pera aí, eu vou procurar. Dá um procurar aí. Olho? Encontrar, desculpa. ele tinha o olho tirei de vidro. 6. Ah. Você lembra? Você olha mais pro canto do banheiro, assim, perto da banheira de sangue. O que parece ser uma bolinha de gude, assim, de branca jogada. Toda cheia de sangue. Aqui, ó, aqui, Não ó. coloca essa porra Ele dentro da olha cabeça, assim. Puta que pariu, eu preciso de um olho novo. Pode ficar com isso aí. Tá bom. Dá, eu taco no chão assim. Porra, Arthur, era um presente! Foda-se. Ai, Me leva, vai. tá todo Eu nojento. só quero tio sair Gregório, daqui. Meu Deus. Eu não aguento mais esse lugar. Você tacou no chão e quebrou o olho dele. Tá. Vamos levar Gregório. ele de volta pro carro. Gregório, você vai ficar no nosso carro até o Brulho chegar. Ele deve chegar em umas 2 horas. Ele Não. apaga. Puta. Tá, eu seguro ele assim. Alguém vai ter que ajudar o Arthur. Ele é muito pequenininho, mano. Faz um teste de força aí. Ah, não. Em 2 vocês conseguem, não precisa de teste de força. Vocês conseguem carregando então. Vocês vão Nossa, carregando ele ele pra é forte. fora. Vocês vão passando e arrastando o Gregório. Que ele é grandão. Ele é maior que vocês dois, mas ele não é tão pesado, não é o Brulho da vida. Ele é tipo o tamanho do Thiago, assim. Pera, a reação dele quando a gente falou Brulho foi como? Tipo, antes de apagar? Não, ele só Brulho, tipo. Ele já tava apagando, vocês falaram Brulho, ele só repetiu Brulho e apagou.
Tá, a gente colocou ele no carro já ou... Enquanto eles Vocês começam a levar ele pra fora. Quem leva ele pra fora e quem fica dentro? Eu e o Joey. Eu fico Ok. dentro. Dentro. Ok, vocês então começam a levar ele pra fora. Quem tá levando ele pra fora muta e o resto joga comigo aqui. Oh, não. Ok. Vocês veem então eles carregando o Gregório pra Não fora. tá mutado, ele tá ouvindo tudo. Burro. Quem? Aí, pronto. Aí. O Então fica a Liz e o César dentro, certo? a Liz, o César e Thiago. E o Thiago, né? você tá aqui ainda? Tá. Não tô. Tá, Deixa então, eu ok. ver. O César foi lá pra longe e vocês ficaram no banheiro. O que o César tá fazendo aqui atrás? Eu vim aqui, ó. Tá, só eu e a Liz? Eu quero ir até o zumbi de sangue. Tá, Eu você quero vai até o chamar zumbi de de forma sangue. Então, peraí, bruta, vamos com calma. Ok. Primeiro, a Liz e o Thiago já estavam perto, depois o César. Vocês vão até o zumbi de sangue, então. Vai. Ok. Liz, Fala, Thiago. eu tenho uma pergunta pra você. Diga. O Brulho falou que ele fundou o grupo dele junto com um rapaz que é parte do Assombrado, certo? Sim, eles eram amigos na época, pelo que ele falou. Ou esse cara teve uma mudança drástica de personalidade e acabou virando um cara muito diferente do que ele é, ou talvez o Brulho já sabia que ele era do mal desde o começo e o Brulho pode estar envolvido nisso? Então, a história do Brulho pareceu um pouco estranha pra mim também, mas ele falou que ele e esse tal de Rodolfo eram muito amigos. Eles viviam juntos porque o Brulho perdeu a família e tudo mais. E o Rodolfo já gostava muito desse lugar aqui quando eles eram amigos, mas o Brulho não gostava, então ele não vinha aqui com o Rodolfo. Mas a parte que me chamou a atenção foi que o Rodolfo ficou extremamente agressivo com o Brulho logo que o Arthur nasceu. O que não faz muito sentido. Qual seria a razão? Talvez o Rodolfo ficou mais coração mole, talvez o Rodolfo tinha algo a se apegar e o Brulho tinha algo a se apegar e o Rodolfo não gostou. Eu não sei bem, mas a história me pareceu um pouco confusa também. A gente tem que tomar cuidado, Liz. César, A gente nesse tem que meio tomar tempo, muito cuidado. você chega nessa estante e você vê que nessa estantezinha não tem muita coisa, mas tem uma foto bem antiga, preta e branca, de um homem com duas mulheres. Uma mais velha e uma que parece ser uma menininha de 14, 13 anos. Tá, Você não reconhece nenhuma delas. Não reconheço, mas eu tô presumindo na minha cabeça que provavelmente é o Virgulino com a esposa e a filha. Uhum. Tem gavetas, isso é uma escrivaninha? É uma escrivaninha. Eu quero abrir as gavetas e quero procurar chaves. Qualquer chave. Você começa a abrir gavetas e estão todas com roupas bem velhas, rasgadas ou comida por traças, assim. Nada que chama muita atenção. E você abre, na real, sobe um pozão, assim. Parece que ninguém abre essas gavetas há anos. Muitos anos. Tá. E o cheiro de mofo... Cheirão de mofo torando. Nossa. Tá, Tá, tudo bem, eu Como vou que voltar pra lá. Como que tá a situação aqui do zumbi de sangue? Ele ainda se move? O pessoal que tava mutado pode desmutar. Joey, Arthur, Oi. pode voltar. Arthur? Vocês Aí. voltam então, lá. vocês colocam o Bruno, não, desculpa, o Gregório dentro do carro, ele já tá desmaiado, mas vocês ouvem... Ele só dá umas faladas aleatórias assim, ele tá sonhando, dormindo. Eu sabia que você ia ficar bem. Daí eu só fecho a porta assim. Fico feliz de ele estar bem, Arthur. Obrigado por ter ajudado a trazer ele aqui. De nada. Acho melhor a Vocês gente então agora voltar, entram porque- de novo e vocês veem o César mexendo num porta-retratos que tem em cima da estante e o Thiago e a Liz estão lá dentro do banheiro ainda. Eu vou no César então. Eu também. Talvez ele chegando e falo, gente, desculpa, vocês colocaram ele no banco do motorista? Não, a gente colocou ele atrás. Eu imaginei que qualquer coisa ele podia buzinar. Eu acho que ele não vai acordar de qualquer forma. Eu não, acho que tá ele tudo tá bem, pode apagado ser. pelos próximos... Tá, tudo 40 anos. horas. Deu tudo certo lá então, O que né? você tá fazendo aqui? Eu tava procurando algumas chaves que a gente talvez possa precisar abrir algumas portas sem arrombar elas. Entendi. Mas eu acabei achando essa foto aqui, olha. Cadê o Thiago? Cadê? Ah, não, eu quero ver a foto primeiro. Eu aponto pra uma foto de um homem, tipo... Aparenta ter entre 40 e 50 anos, talvez? Você aponta você vê ele apontando uma foto preta e branca de um homem de mais ou menos uns 40, 50 anos, do lado de uma mulher um pouco mais nova que ele e uma criancinha entre os dois.
Uma foto bem antiga. Você acha Eu que é acho- a família Virgulino? Eu acho que essa é a casa dele, né? Então talvez a probabilidade de ser ele é muito alta. Tá, vamos lá encontrar o Thiago e a Alice, que eles estão lá no banheiro ainda com aquele bicho lá e a gente não sabe se ele tá muito bem morto. Acho melhor a gente não ficar tão separado assim também. Vamos lá. Tá. Nossa, foi muito rápido. Thiago, Vai. você tinha me chamado? Sim. O quê? Você ia falar? Porra. Se o nosso caro amigo lá, Gregório, em 2 dias, nesse pouco tempo na real, já ficou daquele jeito, acho que a gente tem 99,999% de certeza que a equipe Kelvin já foi de ralo. Eu acho que. Eu acho que não só a equipe Kelvin. Na Mãozinha. verdade, a equipe Kelvin seria muito útil pra eles. Mãozinha. Porque. Desculpa. A equipe Kelvin teria uma função. A equipe Kelvin seria útil. Eu não vejo motivo pra eles matarem a equipe Kelvin. Não, mas talvez no tempo que já passou, eu não vejo por que eles ainda estariam vivos. A não ser que eles traíram a Ordo Veritatis e se transformarem nos terroristas. Eu acho que essas são as únicas 2 alternativas. Ou eles Mas- agora estão no mal, ou eles tomaram estouro. Vocês Ou veem esse então de zumbi de trás de sangue. vocês chegando o trio que tava lá fora. Ou esse zumbi de sangue aqui na nossa banheira pode ser alguém da equipe Kelvin. Pode ser. Oi, gente. E aí? Eu Salve, consigo... rapaziada. Uma coisa, eu consigo ver se a luz vermelha que tava piscando era a luz que tava no teto? Não tem luz no teto. Era o isqueiro dele. Uma privada. Ele tinha um isqueiro na mão, sim. Tá, ok. Olhando pro zumbi de sangue, eu consigo enxergar alguma coisa, tipo, no corpo desse zumbi Ele tá fora? completamente transformado. É pura carne e dente. Ele tá completamente morto, ele não tem nenhum sinal de... Zero movimento. E zumbis de sangue estão sempre... Se você sabe pelo seu conhecimento que se você tivesse ali, ele tivesse acordado, ele ia estar tentando te pegar. Ok, mas ele não tem nenhum estado que ele fica inativo, certo? Ou ele tá morto ou ele tá zumbi. Você não sabe. É isso aqui, César, que é Eu pego a minha faquinha do bolso Ok. e eu finco ela com força no crânio desse zumbi de sangue. Dá o e dou dano uma- aí. Qual é o dano máximo da sua faquinha? A Porque é minha extremo. faquinha, o dano máximo é um D4 mais DX, mas eu não tenho DX. Tá, um D4. Tá, você enfia a faquinha e tira. E ele não se mexe. Você se enfia Pai, e volta. o que você tá fazendo? Eu não tenho certeza do quão morto esse bicho tá. Então... Eu dou mais uma. Só Vocês porque veem eu ali enfio no olho, assim. E volta. Ela enfiou 2 vezes a faquinha assim. E aí eu tiro minha faquinha e eu vou até a pia. Eu quero ir até a pia lavar minha faca. Você vai até a pia e você... Não sai nada. Puta merda. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, ninguém pagou a Oh. conta na casa abandonada, mano. Tem água na banheira ou só tem o bicho? Não tem Tá nada na seco? banheira, é só sangue do bicho. Ai, caramba. Até Na se tivesse uma escrivaninha- água suja. Liz, na Oi. escrivaninha Passa- ali atrás tem um monte de roupa velha nas gavetas. Você Passa pode no enxugar plano nas aqui gavetas. também, ó. Opa, você é genial, meu querido. Pode ser aqui mesmo, na real. Eu esfrego no pano mesmo. Você só pra passa nesse limpar pano minha- todo que tava cheio de sangue já também. Você dá uma limpada média na sua faca, mas ela ainda tá meio manchada. Não Que tinha como você ver. nojo, mano. 9 folhas já. Tudo bem. É só não enfurar ninguém sem querer com essa faca, que daí ninguém morre de tétano. Pessoal, a gente pode sair daqui. Vamos sair, por favor. Esse banheiro tá mais fedido Opa. da casa inteira. Ô, Desculpa. bora na estante lá, diz que eu esqueço, rapaz. Já tava esquecendo da estante lá, quase arranhando no chão. O que foi que você falou, César? Eu tô indo até a estante. Tá. Também vou junto. Você vê Tinha- então essa, tá, estante. essa foto Era essa daqui, ó. da família que tinha um cara e duas mulheres. Como é a aparência física da mulher e da menina? A foto é uma resolução muito baixa, você não consegue nem ver o rosto delas direito, mas você vê que uma delas é loira e a menininha também é loira. As duas mulheres são loiras. Ok. E o velho, ele... Ele tem cabelo preto, e é só isso, você não consegue ver direito, ele não tem barba, não vê quase nada. Ok. Enquanto ela tá lá, já tô tentando arrastar a estante, viu?
Você acha que Tá, essa você vai estante até a aqui estante? mexe, Thiago? Hã? Você vai até a estante, faz o teste de força então. Bastante. Você puxa a estante, você bota Pera, ela pro que lado, cor você você puxa ela falou? pra trás, o que você faz? Eu tento passar ela pra direita aqui, ó. Tá, você começa pra cá. a empurrar uma estante. Ela é bem apodrecida, mas ela não é tão leve assim. Você sente que talvez não vai ser tão Boa fácil. teste de força? É. Pode ajudar também, então. Tá, sim. dois testes de Arthur, me força, por ajuda favor. aqui nessa bagaceira aqui, mano. Vou ajudar. Eu preciso de. Eu quero dois, ok. Dois normais ou um bom. Tá. É força, né? Senhor, se tu É. existes e me sondas. Eu falhei. A gente pode ir até lá? 005. Extremo? Extremo. Você começa a empurrar, Thiago, e você vê o Arthur e puxa com tudo pra direita assim. E quando você empurra a estante pra direita, vocês veem sendo revelada atrás dela uma porta escondida de madeira. E ela Meu tá Deus. com... Eu vou até lá. Calma. César, o que eles Calma estão aí, fazendo lá? calma, gente. E essa porta, ela tá completamente acorrentada. Tem correntes tem no mínimo umas 3 ou 4 correntes cruzando a porta com um grande cadeado na frente. Caralho, tu é forte mesmo, hein, bicho? Ah, mas foi você que encontrou. Daí eu faço assim pra ele dar um high five. Boa, caralho. César, o que eles estão fazendo lá? Vocês olham pra trás, o barulho da estante sendo empurrada e vocês veem que eles acharam algum tipo de porta na parede. Liz! A gente achou a porta do boss. Quando vocês empurram a estante e ouvem esse barulho, da porta ao lado de vocês, aquela na esquerda, vocês ouvem... Tum! E algo bate na porta. Eu saio correndo e abraço o Joey. Eu já tô mirado na porta, recuando aos poucos, assim, ó. Joey! Eu tô mirada também. Eu também ouvi A arma Arthur tá na mão, eu Santos. tô mirada. Eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu vou vir até aqui, ó. Joey é o Thiago. mesmo barulho do banheiro, eu acho. Oi. Tiago, você acha que essa aqui é a entrada pro porão? O porão... Eu acho que, baseado nas correntes dessa porta aí, aquele diário que a gente leu, eles podem estar atrás dessa porta, pode ser o lugar onde estão realizando os experimentos lá, muito porra louca. O que eles estão fazendo, mano? Ok, junta aqui, rapaziada. Eu solto o Joey assim e fico. Desculpa! Mano, a gente tem que cuidar desse bichão aí. Meus queridos, eu acho que a melhor forma de a gente lidar com isso é tipo o que a gente fez no sanatório. Uma sala por vez e a gente deixa essa porta grande pro final. Se a gente matar tudo que tem aqui dentro, nada pode pegar a gente pelas costas depois. Estão de acordo? Verdade. Sim. Eu não sei. Muito porque é assim, né? Se a gente A porta quebra, que ela era bem de madeira podre, e vocês veem caindo na frente de vocês um zumbi de sangue junto com a porta. mano. Ah, mano. já descarrego na cabeça do bicho. Ele cai na frente de vocês assim. Tá bom. Eu tava mirada também. E vocês graças. veem que tem um pequeno corredorzinho que leva pra algum lugar lá atrás, que vocês não conseguem ver direito, e atrás dele tem outros dois. Que estão embaixo dessa parte aqui. Eles só parecem que estão em cima, mas eles estão embaixo. Vou deixar atrás dele aqui. Rapaz, que bicho feio. Muito horroroso. Teste de sanidade de todo mundo. Quem já tomou o dano máximo de zumbi de sangue, que é 6, não toma mais, não precisa fazer. Deixa eu Nossa, ver. eu já tomei Nossa! 9. Eu tirei 1 no dado. Tá, você não toma. O teste de sanidade tem que ser da sanidade pra baixo, né? Pra passar. É. Ou é pra cima? Ah, então eu Pra passei. baixo? Tá, não, então eu tô tranquila também. Adivinha? Falhou? Mas quanto de dano você já sofreu o zumbi de sangue, Luba? Eu vi Joe. 30 zumbis de sangue. Não, mas quanto de dano você já sofreu com eles na sua ficha aí? Você anotou? Putz. Eu não tomei. Enquanto paranormal. 6. Você não anotou enquanto paranormal? Ah, não. Enquanto paranormal, não tem. Paranormal. Anota aí. Vê quanto você tomou. Exposição anotei. paranormal, né? Isso, exposição. Tô com 5 Não, aqui. 5. Não é encontro com Então você tomou um. Tomou um e você atingiu o teto, não tomou mais. Vocês veem essas 3 criaturas que foram atraídas pelo som da estante. Um caiu e o outro tá meio que vindo, se escorando assim por cima e vindo pra cima de vocês. Todo mundo faz um teste de iniciativa aqui pra mim, por favor, é destreza. E a gente vai marcando. Nossa. Ah, eu fui normal. Hora do duelo. Normal. Eu fui. Oh, mano, eu Foi tava bom, paradinho tá ali bom. mirando já, cara. Eu tô Ok, morrer agora. então, primeiro, quem tirou extremo? Ninguém. Quem tirou bom? Eu. Ok, primeiro o Arthur.
Aí, quem tirou normal? Eu. Ok, quem tem a maior destreza de vocês? Provavelmente eu. não eu. Eu tenho Ah. 85 de destreza. Eu tenho Não. De quem tirou Ah, tá, normal, Alice. destreza, me digam os números de vocês. Alice. 7,5. 7,5, então. Nossa senhora. César? Liz, depois eu, depois o Thiago. Liz, César, Thiago. Agora, quem fracassou é só o Joe. Quanto de destreza você tem, Joe? 55. Tá. Então vamos lá. Começa o Arthur, então. Tá, eu pego. Eu tô com a arma na mão já, daí eu miro e tento dar um tiro no. Ah, não. Eu tô atrás dos caras, né? Tem isso. Você pode atirar porque ninguém tá em combate físico com eles. Tá, então eu vou tentar dar um tiro Em neles. qual deles? Esse primeiro aqui, mais O perto. primeiro que caiu no chão, ok. Pode dar o tiro. É. Tá. É arma de fogo, né? Isso. Tá, eu consegui, normal. 56 e eu tenho 63 de arma. Pode dar o dano. Tá. O dano da Magnum é o quê, ô Luba? Você tem que anotar aí. Não, é. É um D10 mais um D6, não? Mais 3? É um D10 mais um... A da sua Magnum é um D10 mais um D6, a das outras é um D4. Tá. O meu foi 8. Nossa! 8, 9, 13. 13. O bicho cai no chão. Quando ele tá caído, você atira bem na cabeça dele, abre o crânio dele e ele cai duro no chão. E só tem os outros dois. Ele já ficou duro no chão onde ele tinha caído. Agora é a Liz. O tiro é bem alto e ecoa por toda a casa. Assim, pum! E agora é a Liz. Eu tenho alguma vantagem por estar mirada na porta desde Não. a porrada? Tá. Você não Eu esperava quero isso. dar 2 tiros nessa rodada. Pode dar 2 tiros, uma desvantagem pra cada um. Tá. Tá, eu perdi um de No mesmo, bala, né? certo? Ok. Tá. Um tiro eu acertei bom. Ok. Vou tirar do extremo, mas eu tive desvantagem. E... segundo tiro... normal. Tá, você acertou os dois. Acertei os 2. Isso. Dá o dano de dois tiros de Glock. Em qual dos dois você acertou? Esquerda ou direita? Eu quero acertar o da esquerda. Ok. O que tá mais pra trás, então. Ele tá um pouquinho isso. atrás do outro que tá chegando. Tá. Não, eu quero acertar no que tá mais perto, então. É o da direita que tá chegando, é. O da direita, perfeito. Tá. E o meu dano é 2d10, então, né? Pode mandar. 1d10 pra cada tiro. Tá. 6 e 9. 15. Caralho, mano. Você dá um tiro no ombro de um e o braço dele cai e ele começa a vir. E aí, quando ele vem pra frente, você dá um tiro no peito e abre um buraco no peito dele e ele cai em cima do outro corpo. E agora sobrou. Nice. Tem agora o César. Eu tenho 15 balas. Eu tava mirado ali no corrimão. Eu quero dar um tiro no outro. Pode dar um sobrou. tiro. Com vantagem, né? Não. Eu tava mirado. Todo mundo me Você não tinha no que mirar. vantagem. Você não tinha no que mirar. Você não sabia onde você tava mirando antes. Você Tá, tava só esperando, tá. mas não tinha onde você tava mirando. Eu falhei. Tá, você... pessoal, não esqueçam de tirar a bala quando vocês derem um tiro. Liz, você tá com 16... Eu tirei um. Ah, tá. Eu você preciso dá um tirar tiro, César, aqui o seu tiro- a munição atual, perfeito. Você atira, você vê seu tiro abrindo um rombo na parede, assim. Mas ele passa reto pelo zumbi, que continua... E agora é o Thiago. Eu podia movimentar como bonus action ou não? Não é bonus action, você pode só se movimentar. Você tem ação de movimento e ação de combate. Tá, eu queria só subir um pouco as Tá, escadas. você sobe um pouco mais, você atira, erra e sobe um pouquinho. Agora é o Thiago. Eu dou 2 tiros no bichão. Manda ver, 2 tiros com penalidade. Vamos. Vou dar direita mesmo. Tá. É com desvantagem, né? Os dois você tem desvantagem. Vai, Nossa, Thiago. um foi extremo e outro foi bom. Então bom. Tá. Nossa, tirou um 4 no outro. 4 e... Cacete. 33. Nossa, você vai matar uns caras por dentro da parede. Tá, então você acerta os dois. Pode dar o dano dos dois tiros de Deagle. Esse dado tá adulterado, papai. Nossa, você acertou 2 de Deagle ainda. O bicho vai... Vai voar, velho. Triturou o zumbi, mano. Nossa, a primeira bala foi 12. Tá. A segunda bala foi 9. 21 é o Valorante, né, mano? Quando o bicho tá vindo, ele abre a boca, você dá 2 tiros exatamente no mesmo lugar e a boca dele só sai voando pra trás e fica só a mandíbula pra baixo assim. E ele começa a cair lentamente e cai pra trás. Yata! Mano. Não, que rodada!
Boa, time! Meu Deus, que incrível. O Joey ficou só na posição de combate a rodada toda. Prontinho. Eu tô tremendinho assim, mas eu tô, tipo, meio animadão. Boa, Arthur San. Seu primeiro Caralho, zumbi de isso foi muito foda. Meu primeiro zumbi de sangue. Meu primeiro zumbi de sangue. Podia ser o último. A gente espera que sim. Agora vocês veem com mais calma, no meio desse corredor de madeira todo ensanguentado, vocês veem indo mais pro fundo, assim, tem alguma sala lá atrás, que é um pouco mais aberta, que tem uns degrauzinhos que desce, mas vocês não conseguem enxergar direito. Tem uma escada que desce? Não é uma escada, é tipo, é só dois degrauzinho. degrauzinhos. É, você vê que tem um degrauzinho. Ah, mais no final desse nessa porta aqui, né? É, nessa zumbis. parte inteira aqui, ó, tá vendo que tem uma partinha que tá Sim, senhor. elevadinha aqui, ó, essa parte aqui é onde termina a sala. Vocês querem Criança. eles saíram? Eu já tô toda suja de barro, eu vou me enfiando aqui por cima dos corpos. Mano, Você começa eu só a entrar- tô vendo uma coisa, Caminhando aqui. Peraí, eu quero ver se o corpo tem alguma coisa que reflete a equipe Kelvin, velho. Tipo, alguma coisa assim, Você vê São que 3. todos esses corpos eles já estão cheios de sangue, assim, cheios, todos vermelhos. Você vê o que parecia ser talvez uma roupa humana, mas já tá dentro da pele. Você não consegue reconhecer exatamente o que é. Azedou, família. E aí, Thiago, alguma coisa? Não vejo nada. Esses corpos daí já tá tudo apodrecido. Tá... Tu não faz o teste de escutar pra mim, por favor? Não aguento mais escutar, velho. Desgraça. Mano, eu acho que eu sou Ai. surdo, eu não tô brincando, mano. Meu escutar Eu é falei. Eu escutei. O meu Cara, foi eu falei. normal. Tá. Eu falei. O meu foi normal. Ok. Eu Vocês escutei, de boa. só escutam vindo de dentro dessa sala. Vocês ouvem um... Mas é bem baixinho e vem aqui dessa parte de trás. Calma, de Rapaziada, dentro da porta acorrentada? Não, a porta correntada, vocês não ouviram nada. Ela tá parada. Dessa porta que a gente veio. Tá. A bola tem de mais papel. bicho. A porta correntada é onde tá a estante aqui. Pera, a bolinha de papel que a gente tacou no Gregório lá. Alguém vai lá pegar. Eu vou. Tá falando sério, Lee Senpai? Oh, eu tô falando sério, se for um zumbi pra de distrair. sangue, ele reage pelo menos a um barulho e a gente pode trazer ele pra nossa vista sem precisar entrar. Que Ô. papel, É né? inteligente? eu recarrego minha arma enquanto a gente tá trocando essa ideia daí, marota. Tá, Ok. Eu tenho Você vai trocar todo o seu pente e vai jogar um 15 pente balas, fora. Não, Não, É, não, não é Não é igual videogame, Não, né? eu quero guardar o pente. Eu quero guardar o pente que eu gastei. Então, pra depois tirar as balinhas por ano. Tá, né? então marca que Mas você tem econômico. um dos pentes tem 5 balas. Sim, de boa. Ok. Quem é um bom arremessador de coisas aqui? Deixa o Joey. Pode ir, Arthur San. É a sua primeira vez, eu deixo. Pode você. Tá bom, eu arremesso então. Tá bom. Ai, arremessa essa bolinha o mais fundo nesse corredor que você puder pra trazer Você o vai bicho arremessar a pra nossa bolinha? visão. Pode arremessar. Eu vou arremessar. Deu bom. Deu bom. Você arremessa a bolinha, ela quase chega no final do corredor, mas ela para antes do degrau. Desculpa, pessoal. Ela é uma Mas bolinha de é muito papel, ela leve. não era tão pesada assim, ela meio que é afetada pelo vento e cai no chão. Vocês querem que eu jogue um livro? Tem uma estante aqui do lado. Não é uma ideia ruim. Eu não quero fazer barulho, não, rapaziada. Você gente já acabou de dar um dar tiro, 6 né? tiros Por aqui. favor, não discordem. Eu não sei o que fazer quando vocês dois discordam. Tá com o livro lá. O livro, taca a estante. vai. Ok, eu pego o livro, então eu vou arremessar. Deu bom agora. Você deu bom? Tá, você arremessa o livro com mais facilidade, o seu livro passa e você vê passando de um lado pro outro um vulto. Vermelho. O quê? Ei, recua um pouquinho, recua um Já tô pouquinho. mirado. E você Seja vê, lá o que ele for- levou o livro junto, você não viu mais o livro, você não vê onde o livro caiu. Seja lá o que for, é muito mais rápido que um zumbi de sangue. A gente Pera. precisa estar preparado pra isso aqui. Ele passou Pera, muito rápido, ele pegou o livro. Ele Lee Senpai. pegou o livro? Ele pegou o livro, Lee Senpai. Não é um zumbi de sangue, não é um zumbi humanoide, não é aquele bicho Dá um encontrar aí, Joe. E quem tava olhando pra. Quem tá. Se botem aqui no lugar, por favor. Onde vocês estão exatamente. É verdade, eu arremessei. Eu consigo tava enxergar aqui. por Joe, baixo da escada aqui? você viu que ele era vermelho. Eu tô na escada ainda. Eu tô pertinho. Dá um encontrar pra ver se você consegue ver exatamente o que era. O meu foi bom. É escuro. Pera, deixa eu ver. Nossa, eu falhei. Ah, o Posso meu dar foi encontrar bom. também? Meu O foi meu bom. foi bom. Foi bom? Era definitivamente a mesma coisa que você viu no sanatório. Um dos zumbis bestiais.
Ah, aquele zumbi de sangue diferenciado. De 4, mais forte. Pessoal, era aquele zumbi bestial que a gente viu no sanatório, aquele que pula na nossa cara. Vindo de Aquele que é dentro. Aquele que é quadrúpede, sim. Esse mesmo. Vocês não Se a querem... gente- Pô, esse daí que eu nunca vi isso daí. Eu também não sei o que vocês estão falando. Vocês não vão querer ver. Se a gente Vocês não- entrar ali, a gente vai estar em desvantagem por causa do espaço. Ele precisa vir pra Eu tenho fora. uma ideia. Vocês não querem, tipo, arrastar o armário pra frente da porta porque a porta caiu e pelo menos, tipo, a gente não tomar desse bicho pelas costas, sei lá. Enquanto a gente vasculha aqui o lugar. Esse colocar o armário, sofá ele... também. Esse O armário sofá tá também. preso na parede, tipo, pra imitar uma porta? Como Não, se ele só não, tava ele na foi frente. colocado ali. Tá. Ele é só uma estante. Tá, vocês querem arrastar pra frente daqui? Mano, Eu acho que arrastar esse bicho- tudo, tio. Eu acho que Mas esse bicho calma. consegue derrubar só a estante. Se a gente for prender ele lá, a gente não vai saber o que tem lá dentro e não... não sei. Você quer Eu concordo com o César. Eu acho que a gente tem que fazer o bicho sair, não prender ele ali dentro. Tá bom. Mas vai fazer como? Vai assobiar e falar, vem. O que que vai fazer? Vamos jogando tentar. livro, vamos fazer um João Maria invertido. A gente vai É, jogando o livro pra ele vir até nós. Eu tenho uma sugestão, mas ela é nojenta. Chamar invertida. Qual que é a sugestão? Esses animais são atraídos por carne. Tipo, eles sempre se atraem quando eles veem um humano ou algo do gênero. E se a gente cortasse um pedaço, sei lá, a mão de um desses zumbis de sangue e arremessasse no corredor? Mas será que eles seguem a própria carne da própria espécie, assim? Não sei, talvez se for carne humana, É, mas aqui é uma Talvez. carne humana podre. Não custa tentar, só vai ser nojento. Mãozinha, verdade. Mãozinha, César, mãozinha. Ô, Joey, dá só um Arthur. dedinho. Brincadeira. foi mal. Brincadeira, Joey. Não briga com isso, Thiago Sensei. Eu quero tirar um par de luva da minha mochila. Luvinha descartável. Alguém tem uma faca bem afiada, eu seguro e alguém corta com força isso aqui. Meu canivete tá com o Joey. Joga essa mãozinha aqui, ó. Desculpa, essa é uma piadinha. Meu canivete tá com o Joey, eu não sei se... Pode Acho pegar. que corta. Vamos Deixa logo, que eu vamos corto. logo. Eu tô Corta aí. segurando, vai. Tá. Bora. Aqui. Você então corta o zumbi de sangue, você corta fora, é bem fácil, tipo uma carne bem mole assim, ele nem tem osso, mas você tem uma mão agora bem pontuda na sua mão. Alguém quer uma mãozinha? Ok, vocês querem que eu jogue aqui mais perto? De Eu tô vento, mirando assim. aqui, eu tô mirando. Vai. Peraí, eu quero, mano, encostar minha mão em cima do corrimão e ficar mirando. Pra onde ele for jogar o. Deixando bem claro, viu? Eu tô mirando. Também tô mirado. Pra onde ele vai Deixa eu me jogar a mão. posicionar Pra onde ele aqui. vai jogar a mão, Ok. eu tô mirante. Eu vou me posicionar aqui assim. Tá, coloquem tô a aqui informação de pra- vocês exatamente, por favor. Eu vou ver Entre com o a porta Cezinha Eu Ok. aqui. cortei a mão e eu... Joe, você tá olhando tô pra mais trás? baixo. Eu tô tipo preparado assim, eu vou jogar Tá. assim de lado. Quando sabe? você se vira, você vê chegando atrás do Arthur um cara de jaqueta careca com uma faca. O Arthur tava se movendo pro lado e você vê ele chegando pra dar um ataque. Eu dou uma Com puxada. uma faca grande. É um Quem daqueles vê, quem vê? dos assombrados que tava no bar aquela vez, o fortão que Cara, tomou tem que várias ver. Só eu facadas. vi, só eu vi. Então, assim, você vê ele tá chegando com outra faca. Ele tá chegando furtivo assim pra dar uma facada no Arthur. E ele tá todo enfaixado. Arthur, se abaixa! Ele ataca. Tá, eu... Arthur, dá um esquivar. Porque você foi avisado. Ai, Deus, se tu me sondas... 7! 007, tipo Quando o espião. Joe fala pra você, se abaixa, você vê. Você se abaixa e você vê passando um facão por cima de você. Ele, desgraçado! E aí agora vocês olham pra trás e aquele outro cara que também tava no bar tá lá atrás segurando uma pistola apontada pra vocês. Eu dou uma puxada e miro no cara da pistola pra dar um HS. Ele tá aqui na porta. Pera aí, agora a gente vai dar a iniciativa de vocês eu vou deixar a mesma, mas eu vou só jogar pra eles. Pra gente ter que ficar jogando toda vez. Beleza. Mano, vai dar uma bosta, ele vai virar de costas. Como foi uma pro cara. surpresa, ele vai jogar antes de vocês. ai. Você desviou da facada e ele vai dar um tiro na Liz, que tá na linha reta dele. Eita porra. Ele acerta. Deus.
Lee, você toma 2 de dano. O tiro, pô, pega no seu ombro assim. É um tiro que não é de uma arma muito forte. Eles, desgraçados, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, velho, Esses desgraçados de novo! Porra. Segunda vez, caralho, já tinha um buraco aqui. Cacete. Agora é o Arthur. Tá, o cara tá na minha frente, né? Ele acabou de... Você desviou, ele tá de costas pra você, se vira pra ele. Tá, eu quero ir com tudo e dar um murro na boca dele. Pode atacar. Tá. É que eu tô Esse com a cara, arma na mão, os dois são uma porrada. carecas, os dois estão com bandagens da luta que vocês tiveram com ele no outro dia no bar, mas esse aqui da sua frente tá com muito mais bandagens ao redor do pescoço. Tá, o soco que eu tenho que dar é o quê? É força É ou é... briga, É lutar. briga. Ah, é lutar? É. Tá. Lutar, briga. Nossa, eu tirei muito bom, 21. Tá, pode dar o dano. Tá, o dano é só um D6. Um D3. Tá. Eu tirei 2. 2 de dano ou 2 no dado? 2 no dado. Tá, então você deu 1 de dano nele. Ele já tava um pouco ferido, porque ele tava se recuperando da batalha ainda. Então você dá um soco nele, mas ele volta e olha com você como filho da puta! Galdeiro desgraçado! E agora é o... É a Alice. César. Alice? O meu ferimento de bala tem entrada e saída? Sim, sim. Passou mais de raspão, passou por cima, assim, e passou. Passou por cima? É. Ok. Tá. Então eu já tava com a arma na mão mesmo, só dei aquela desequilibrada pelo tiro e eu quero dar 2 tiros no maluco da porta aqui. Qual é a distância da Deagle, por favor? Não, eu não tô com a Deagle, eu tô com a Glock. Tá, da Glock. A distância é 15 metros. Perfeito, é exatamente a distância que vocês estão. Ok. Penalidade, né? Quando é 2 tiros, são 2 dados Sim. de penalidade. Eita porra. Ai, tá. Normal primeiro. Opa, tirei um... Isso é extremo? Tá, então Isso você é tirou... extremo. Ok, mais um, Acertou peraí. Não, eu tirei um bom e um normal. Você acertou 1, ok, pode dar o dano. 2 de 10, Isso. 8 e outro 8. Você Caralho, acerta na testa dele, cai duro no chão assim. E o amigo dele nem viu. Você só. Ele atirou em você, você acertou. Ele acertou no seu ombro, você atirou de volta e ele cai duro reto na porta. Caralho. Brabo. Agora é o César. Tá. César! Sobrou esse cara aqui, eu vou dar um tiro nele, Ok. Por favor, Deus. Não me mata. Nossa, foi normal. Pode atirar, pode dar o dano. Foi só um tiro normal. Foi só um tiro normal. Eu achei que eu tinha normal, mas foi por pouco. Pode dar o dano. Um D10, um D6, mais 3. Foi 6, mas foi 9 de dano. 9. Você acerta com tudo no ombro dele e a bala entra no ombro dele. Ai, filha da puta! Mas ele tá de pé ainda. Arditinho, cara. Agora é o Thiago. Eu quero gritar. Não gritar, eu quero falar, segura esse arrombado que a gente tem que interrogar ele. Tá, E você... Eu quero ir pra cima dele pra tentar segurar ele. Então você pode passar por trás do César do Thiago. Pode se mexer ali até onde você vai. Se você quiser, você vai até ele. Ok. Cheguei. Agora, o Joey ouve vindo de trás dele. E surge atrás dele aquela criatura bestial vermelha. Pula em cima do Joe e ataca ele. Deixa eu pegar aqui. Mas peraí, eu tô meio moqueado. Sim, mas ele foi o primeiro que viu. Você tava do lado. Ele chegou por cima e pulou na primeira coisa que ele viu, que foi bem você, logo na frente dele. E ele tenta te morder. Né? Ah, ele fez uma cara... O Céu fez uma cara feia. Ah, mano. Você pode tentar esquivar. A cara do mestre. Eu quero tentar esquivar. Não, pera. Contra-atacar, não? Ou esquivar, você que decide. Contra-atacar, se você tiver o mesmo que ele ganha. Se esquivar, se você tiver o mesmo que ele perde. Não, eu quero contra-atacar, porque Tá. eu tenho um valor mais alto em contra-atacar. Vai, Joey, todo mundo confia no seu potencial, meu amigão. 99.
Mentira. Nossa. Ele cai com tudo em cima de você e morde bem naquele lugar das aranhas que você tinha acabado de consertar. E arranca mais um pedação. Você toma 8 de dano. Não é possível. Nossa, tu foi mamado pelo bicho. Quanto de vida você tinha? E você tá com uma lesão grave que você acabou de perder mais da metade da sua vida numa porrada só. Caralho. Quem? Caralho. Vocês veem aquela criatura e vocês veem um pedaço do Joe voando e o sangue dele espirrando por toda aquela porta acorrentada. Nossa, velho. E agora é o Joe. Vai, Joe, tá tudo em suas mãos. Ai, caralho. Eu tirei um no dado, eu não tenho escolha. Caralho, você Quero- tirou um. Eu tirei um no dado. Que incrível. Quero dar um velho. chute nele. Dá um Caído no ataque, chão, né? dá um ataque. É força ou ataque? Ataque, brigar. Ou força, se você quiser fazer uma manobra contra ele, você vai tirar ele de cima de você, é força. Isso, Mas- mas eu quero fazer... Tá, você pode tentar atirar, mas eu considero qual que é maior, força ou brigar pra você? força. Então pode ir de força. Mano, que tensão, velho. Que raiva. Mano. Falhei. Não é possível, Meu não. Tá, Deus, Joey. você tenta empurrar ele pra cima de você e ele tenta te morder mais uma vez, mas ele não consegue. Você tá só segurando ele em cima de você e agora é o cara da faca que vai tentar pegar o Arthur que virou pra ele agora. Desculpa, vai tentar virar pro Thiago que tá chegando correndo nele e vai tentar segurar o Thiago e dar uma facada nele com aquela faca grande. Thiago, você pode contra-atacar ou esquivar. Qual é o valor de contra-ataque de esquivar mesmo? Tá escrito aí, contra-atacar e esquivar. É, briga ou esquiva. Que você decide qual você quer. Eu nem vou rolar, mano. Que a não Por ser quê? que seja um. A não ser que seja um, já era. Você não tem briga? Mano, briga, deixa eu ver aqui onde é que fica a briga. É É, lutar. Lutar? Mano, Não, esquivar é metade da sua destreza e briga. Ah, eu tenho 25 de briga, eu tenho 25 de briga. Tá, esquivar Nossa é senhora. Eu tenho 25 de briga e 25 de metade de destreza, então. Vamos ver aqui. Nossa senhora. Nossa, tirei 22, nem fudendo. Então você consegue. Ele tenta te esfaquear, você pula pro lado e a faca dele passa reto. E agora é o Arthur. Tá, eu tô do lado aqui, eu tô com Aí eu- tô com a arma. Pode virar. Ah, não, Não, é o Arthur. O César é depois da Alice. Eu nem fiz Eu. nada ainda. Você fez sim, você atirou e subiu a escada. Eu viro. O Joey, quando eu vejo sangue, eu tipo assusto. Eu tipo cago pra esse cara que tá do meu lado. Eu viro com a minha Magnum e miro no zumbi bestial lá. Você tá mirando, você vai atirar. Atirar. Tá, pode atirar. Você tem desvantagem porque ele tá junto com o Joe. Tá bom, Não erra. tá bom. Desvantagem é como que funciona? Eu taco Você 12. joga Tá com 2 vezes, pega o pior. 25. Ok. Muito bom. 17. Ok, muito bom, pode dar o dano. Tá. É o dano da Magnum. É um D10 D10, e um D6 mais 2. Tá. 7. 13 de novo. E aí mais 2? É, 13. Mais 2 15, natural. então. 15? Nossa. Você arranca. O seu tiro pega bem no ombro, o braço do bicho sai. Tipo, você desbloca o braço do bicho que cai no chão. Ele tá só com o braço agora, ele meio que fica torto, mas ele tá se segurando, mas tá vivo ainda. Ele não morreu, mas ele tá muito fudido. Você estourou um braço dele fora. E agora é o Alice. Ok, eu quero virar no zumbi de sangue também e dar... Eu tenho dado desvantagem nos dois... Com o Joey agora. Já tá com ou não? desvantagem e se você der 2 tiros vai ser 2 desvantagens pra cada um. Meu Deus do céu. Deixa eu ver quanto é que eu tenho mesmo. Mas como você tá 86. bem perto do seu tiro, você tá literalmente do lado, você tem vantagem por estar tipo, queima-roupa. Então você queima-roupa. tem uma vantagem, perde uma desvantagem, você tá parelha, mais uma desvantagem por causa do Joe. Não, desculpa, você equilibra, então tá normal. O ataque seria normal, você pode Tá. atacar 2 vezes e ter desvantagem normal. Tá, o bicho ele tá bem fudido, né? Tá fudidaço. Tá, eu acho que não vai precisar de 2 dados de dano. Eu vou atirar uma vez só. E eu vou tentar, como eu tô queima-roupa, eu vou botar o mais perto da cabeça dele que eu conseguir. Ok? A arma.
Vai, Liz, mostra o seu potencial. Calma. Eu tirei muito bom. Não, muito bom não foi extremo, foi bom. E é um D10 de dano. Eu dei 8 de dano. Você encosta a arma na cabeça do bicho, você puxa o gatilho, e ele já tinha caído assim, mais ou menos em cima do Joe, aí você atira, entra por dentro do bicho, sai por trás dele o tiro, e ele cai duro em cima fica todo mole em cima do Joe, assim, que tá muito machucado embaixo do zumbi. E agora é o César. Tá, eu vou correr até aqui do... esquece. Pra eu tirar minha arma e pegar meu spray de pimenta, é uma rodada, ação. né? Uma rodada, sim. Ah, mano. Tá, eu vou fazer isso então. Você faz isso e eu tenho movimento se quiser ainda. Não, eu vou ficar onde eu tô. Perfeito. Agora é o Thiago. Mano. E agora? Será que eu seguro esse arrombado, velho? Acho que eu teria ficado puto. Se o Thiago nessa situação teria ficado puto com a facada. Teria só dado a desviada, botado a mão na cabeça da arrombada e dado estouro nele, velho. Não. Vai ser estouro nele mesmo, velho. Ok, manda ver. Você tem vantagem. Vai ser estouro do cara. Você tem vantagem porque você tá corpo a corpo. Ah, vai ser um estourão, velho. Vai ser Estoura um ele, estourão. estoura ele, Thiago. Eu dou uma desviada, pego a arma, põe na cabeça e fala, vai tomando. E puxa o gatilho. Dá um dado com vantagem. Tá. Eu tirei 8 num dos dados, velho. Mas Tá. esse deve ser É extremo? Isso é extremo? O cara e o cara lá na porta. Sucesso extremo. Tá, como você quer matar ele? Ah, eu quero... Porra, Thiago! Explode a cabeça do cara, velho. Tô de poucas ideias hoje. Você vê que ele... Filho da puta! Quando ele fala o A, você enfia a arma na boca dele e dá o tiro. Pum! Você só explode a cabeça dele, só voa cérebro pra todo lado. Ele afunda Na hora e que- cai. Na hora que isso acontece, eu saio correndo e ajudo o Joey. Atiro o bicho de cima do Joey, assim. Joey! Eu vou correndo até o Joey também, eu já tiro a mochila das minhas costas e puxo o kit de primeiros socorros. Ah, eu boto Ok. a cabeça dele assim, tipo, em cima de mim, assim, segurando ele. Ele meio, tipo, caído assim, em cima de mim. Liz, velho, olha isso aqui, meu Deus do céu! Ô, Arthur, estanca o sangue do pescoço dele agora. Eu tiro o jaleco e eu jogo em cima do pescoço. Fica segurando. Enquanto eu Vou pego ajudar as o coisas. Joey. Eu posso fazer medicina ou tem que ser primeiro socorro? Não é primeiro socorro porque ele não tá morrendo. Tem que ser medicina se você quiser. Ok. Você começa a fazer Tá, eu medicina? Eu quero fazer medicina, mas eu quero fazer apressado. Ô, Arthur, Oi, você quer me dar aquela mão de novo? eu posso... Você pode estancar aqui, César? Tá bom. Eu corro descendo as escadas. Tá, eu até tiro... Eu tiro a minha jaqueta, assim. Não tiro não. Vai ficar tudo bem, meu querido. Vai ficar tudo bem. Relaxa, respira, tá tudo suave. Vocês Joey, começam a ajudar os Presta ferimentos do atenção Joe. Presta isso na porta de onde ele veio. Quando você tá fala tranquilo, isso, alerta. vocês veem o Gregório sendo segurado por 2 caras e um carinha careca com uma 12 apontada pra cabeça dele. E aqui que a gente vai pausar Nossa! e a gente volta daqui a uns 5 minutinhos Virou pra Dragon ver o Ball! que mais vai acontecer. É Dragon Ball! Ah! Tem esse cara e esse cara. Peraí, nossa, o que aconteceu? Cadê o cara? Aqui. Esses 3 caras aqui, eles estão segurando o Gregório e o carequinha com a tatuagem tá apontando a 12 pra cabeça do Gregório. Jesus. Tá, pausa. A gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos e pegar uma água, dar um pipizinho no banheiro. Esse cara tá morto no chão. Nossa, que nervoso. E a gente volta já. Foi um prazer, Meu Muito tio, obrigado. velho. Estamos de volta. Muito obrigado. Essa semana foi sensacional em questão de artes. As pessoas mandaram muito. Jesus Cristo, tinha artes incríveis aqui. Muito obrigado por todo o esforço e carinho que vocês fazem para esse projeto. É o que mais motiva a gente a continuar fazendo. É muito legal ver o amor que isso traz e o quanto vocês gostam disso, tanto quanto a gente. Muito legal. Muito obrigado mesmo. Nossa, cara, eu fico mais tempo do que eu deveria, assim, no meu dia nessa hashtag. Nossa, eu também. Lembrando, se você quiser mandar sua arte, é só postar na sua conta no hashtag O Segredo na Floresta, que a gente tá sempre na hashtag, postar seus memes, comenta com o pessoal, tá todo mundo conversando lá. Mas agora tem um cara apontando a arma pra cabeça do Gregório. E esse cara, Arthur, você reconhece, é o Rodolfo. Eu sabia. É o líder dos Assombrados. E ele tá olhando com cara de nojo pra vocês.
Do lado Uma dele tem pergunta, esses dois mestre. caras grandes, que também todos eles têm a mesma estampa daquela caveira fantasmagórica. Vocês mataram os dois assombrados que vocês tinham encontrado no bar. E agora vocês veem ele com raiva. Quem são vocês? E ele olha pro Arthur assim. Vermezinho. Solta ele! O que vocês estão fazendo aqui? Mestre, uma pergunta. A gente tem visão... Todo mundo tem visão daquela cena lá fora, dos assombrados apontando a arma pro... Eles estão na porta. Estão na Eles estão porta? dentro, eles Ok. estão dentro eles estão tipo... Vocês olharam pra trás assim, vocês estavam no meio dessa luta, você foi ajudar o Joe, você olhou pra trás, vocês viram essa cena meio que na silhueta contra a luz assim, da parte de fora, um gordinho baixinho careca com uma tatuagem de cobra do lado do rosto, apontando uma 12, uma escopeta na cabeça do Gregório que tá ainda meio desacordado. E os outros dois capangas dele segurando ele. Quem são vocês? Arthur, o que você tá fazendo aqui? Gente, esse aí é o Rodolfo. Eu só tô segurando a pistola, assim. Não, na real, eu tô segurando o Joey, né? Puta que pariu. Deu Eu errado. viro, cima do calma aí, Joe, é. Arthur, gente, todo mundo que tá aqui ao meu redor, tô falando com quem consegue me ouvir. Gente, vai ajudar o Gregório e eu fico aqui com o Joey. Não, Lee Senpai, eles não sabem que eu tô vivo. O bicho tá em cima de mim. Ninguém tirou o bicho de cima de mim. O bicho tá em cima de mim, eles não sabem que eu tô aqui. Tá, eu coloco a mão na boca do Joey, eu pego o meu jaleco que tá ali, eu tipo, enrolo ele meio ao redor do pescoço do Joey e... Eu escutei o Joey falando isso também, né? Vocês estão todos ao redor dele, mas vocês estão vendo essa cena na porta e ele tá gritando com vocês. Tá. Deixa ele em paz, Rodolfo! O amigo nosso acabou de morrer aqui! Vocês que vieram atrás da gente. Tá, vamos com calma. Vocês daí eu- todos soltam as armas. Ou o titio Gregório aqui já era, Arthur. Você vê que o Rodolfo começa a dar risada e os capangas dele também começam a dar. Isso tá sendo mais divertido que a gente esperava, hã? Acho que a gente vai se divertir colocando eles pra lutar. Solta as armas agora! Eu guardo a arma. Pode desmarcar. Eu tô abaixada ainda em cima do corpo do Joey. Eu quero pegar minha Glock, que tava já meio à mão, e, tipo, colocar no chão, como se eu tivesse soltado a arma, assim. Ok, você Mas vai... eu quero... Isso, mas eu quero já ir pegando a minha... minha Deagle, que tá no coldre aqui do outro lado. Furtividade, por favor. Assim. Eu pego a minha Magnum e aí eu abaixo assim, coloco, tipo, do lado da mão do Joey, assim. Eu falo, Tá. Nosso amigo acabou de morrer, Rodolfo. Calma. E vamos com vocês vão calma." ser os próximos se não agarrar essas armas agora! Acabei de colocar no chão. Eu tirei um normal de furtividade. Ô, menininha, solta essa porra! Tá aqui, a Glock tá no chão. A outra! Tá, eu tiro a mão. O grandão tá... O de tatuagem na cabeça tá falando isso pra você. Vai pegar aquelas armas dele. E vocês veem então esse cara que tá com uma pistolinha apontada pra vocês. Ele vem caminhando em direção a vocês. E começa a passar entre vocês e pegar. Ele pega a arma do Arthur. Ele pega a Glock e a outra que você jogou no chão agora também. Eu tô fingindo de morto, tá? Ok. Ele olha assim. Cospe em cima dos corpos todos dos bichos. Ele pega a do César. Thiago, ele chega em você. Você tá com a arma na mão ainda? Tô. Só que tá meio solto assim, tá solto assim. Eu tô Ele colocando- brutalmente, ele olha pra você com cara, tipo uma cara de nojo assim, e puxa a arma da sua mão. Você quer fazer alguma coisa? Não, você Ele puxa a arma de Ele você. tá de costas pra mim? Sim. Ele tá perto de mim? Os outros dois começam a caminhar em direção a você com o Gregório. Ele não tira a arma da cabeça do Gregório, o outro tá arrastando o Gregório enquanto ele tá com a escopeta grudada na cabeça dele. Eu quero Ele puxar pega. meu taser e usar no cara tatuado que tá do meu lado. Você puxa seu taser. Me, Gregório vai de rala. Na hora que você faz esse movimento brusco, vocês ouvem um clique. Puah!
A cabeça do Gregório explode na frente de vocês. Ele cai duro e o outro cara atira em vocês. Arthur, sanidade. Todo mundo sanidade, na verdade. Nossa. Eu passei. Eu falei. Eu falhei também. Arthur, você toma 7 danos de sanidade. E Liz, você toma 4 de dano de sanidade. Arthur, você acabou de ver mais um membro da sua vida inteira tendo os miolos explodidos na sua frente. E na hora que ele explode a cabeça dele, ele vira pra vocês. Vocês vão se arrepender! E os outros dois começam a atirar. O cara que tava coletando as armas joga elas pra longe na sala. Então não posso fazer um teste de destreza pra ver se consigo pegar? Não de onde você tá. Talvez o Thiago consiga fazer um teste de destreza pra ver se ele consegue puxar a arma de volta, porque a Liz pegou o taser enquanto ele tava de Eu costas. tenho outra, não? Não, mas você pode tentar pegar a sua de volta. Ele tava pegando a sua e aí isso aconteceu. Eu vou tentar pegar a minha de volta. Dá um teste de destreza. Tá, preciso passar aqui. Falei, papai. Eu não sou rato, não. Você falhou? Tá, Falei. Ele puxa junto, e ele puxa, no momento que ele puxa, ele só joga todas pro lado, todas caem mais ou menos nessa parte onde estão esses papéis aqui embaixo da escada. E o outro cara atira em direção a Liz, mas a Liz pode fazer a ação dela do taser antes. tá. Qual deles que atirou em mim? O que tá aqui atrás, o outro tava pegando as armas. Deixa eu ver o alcance do meu taser, porque é um dardo taser, é 5 metros. Ai, eu vou tentar dar taser no tatuado aqui, que tá perto de mim. Pode atirar. Eu acertei extremo. Tá. E não tem dano. Tem um D3 de dano só. Você dá um D3 de dano nele então. E ele e cai duro no chão. 3 de dano. Eu foi vou esse ser aqui? bonzinho, eu vou dizer, como você tirou extremo, eu vou dizer que enquanto ele tava atirando você, ele tava prestes a tirar as armas, você acertou o taser e as armas caíram todas mais ou menos onde tá o corpo desse cara aqui. Tá. Então elas estão mais na frente do Thiago. E esse cara tava com uma arma dele. Só pra... Ele tava com uma arma assim, mas ele guardou ela pra pegar as armas de vocês. Mas ainda dá pra ver ela? Tipo... Tá no visão? coldre dele, tipo, tá na cintura dele assim. E agora o cara que atirou na Liz... Liz, você quer... Não tem o que fazer. Puta merda. Vocês estão com azar. Nossa, tá! Ele te tirou... Ele acertou em cheio em você e você tomou 6 de dano. Você tomou um tiro na costela. Ai. Que delícia. Pai nosso que estás no céu. Proteja nós aqui. Ai, papai. Eu paguei pelos meus pecados. E agora, seguindo a ordem que a gente tava antes, foram os assombrados. A vez do assombrado foi explodir a cabeça do Gregório. Agora é o Arthur. Tá, eu consigo. Era eu depois da Liz? Não, mas a é Liz, assombrados, ela Arthur, passou- Liz, César, Thiago, zumbis e Joe. Ela Não, foi mas só a Liz, ação César. dela. Não, mas ela tirou de surpresa e começou o combate logo depois, não tava em combate. entendi. Agora, depois os assombrados que atiraram, agora é o Arthur. Tá, eu tenho umas shuriken, você lembra, o mestre? Você pode pegar essas shurikens. Eu posso pegar, mas Você abre o seu uma ação pra casaco pegar. e tem as shurikens dentro do seu casaco de fácil acesso. Mas é uma ação pra pegar? É uma ação ou pra pegar. Eu posso pegar e tacar? Sim. Não, então eu vou pegar a arma, que é shuriken, o cara. Caralho, o cara Naruto de barba. Eu sou muito foda, meu parça. Meu arremessar é 40 não, 50. Você Tá, vê eu vou pegar logo. o assombrado caindo duro no chão na frente do outro. E as armas estão todas na frente dele, assim. Tá, se eu for pegar a arma até no chão, eu também é uma ação É uma só. ação também pegar a arma. Tá, então eu vou pegar a minha Magnum no chão. Você pega a sua Magnum no chão e você quer... Ok, essa foi sua ação, você pode colocar aqui. Você pode pegar várias de uma vez e tentar jogar pra eles. Eu não vou dar ideia, vocês que fazem. Tá bom, A então próxima é não, isso, já eu- foi. É a Alice. Liz? Eu tô na merda. Ok. Você tá com o taser na mão e ele tá chocando o cara, tem aquela cordinha que vai até ele. Eu mantenho ele no choque e eu quero arrancar um pedaço da minha blusa e começar a pressionar contra o lugar onde eu tomei o tiro. Ok, você começa a fazer isso. O próximo é o César. Putz. Eu consigo
Ah, não, eu vou tentar. Todas as armas estão aqui, né? Todas as armas Ou estão... aqui. Não, Aqui, embaixo ó, onde o Arthur tá. Eu consigo. Pegar a arma é uma ação, né? Sim. Tá, então eu vou correr aqui por trás da escada, eu consigo? Você Ah, não, bobagem, consegue, bobagem. Vou vir correr direto e pegar aqui. tá? O Arthur pega a arma dele e você já passa por baixo dele assim e pega a sua. Ou qual? Tem todas as armas ali, você pode pegar qual que você quiser. Eu pego a minha. Tá, você pega a Uma sua é arma. A primeira digo que eu vejo, é igual a minha. Depois de você é o Thiago. Rapaz, sou eu, né? Mano, deixa eu olhar aqui rápido na situação, averiguar a hipotenusa quadrática aqui. De vou quem? pegar... vou pegar a minha que tá no chão, né? De volta. Ou é mais rápido se eu pegar a minha que tá... Você vai ter que dar a no volta cantinho? porque... Não, você até consegue meio que se esgueirar pelo meio do corrimão assim e pegar o negócio se você vier aqui pro lado. O que seria mais rápido? Ou não tem diferença? Eu pegar a arma que eu tenho escondida ou eu pegar a arma Definitivamente que tá... pegar a arma que você tem escondida. Mas isso muda alguma coisa? Depende do que você quiser fazer, a decisão é sua. Eu quero pegar e dar um tiro, né? No cara que Você tá pode na minha pegar e frente dar um já. tiro, eu deixo você pegar e dar um tiro com desvantagem se você quiser. Vai ser com desvantagem mesmo. Vai. Você vai dar um tiro em quem? Thiagão. Pera, se eu der 2 tiros, eu tenho 2 desvantagens? 2 vantagens de cada um, sim. Caralho, nem não dá não. Tá, Você vai dar um tiro em quem? Então um tiro. Eu vou dar no que matar mais perto de mim, né? A queima-roupa. Ah tá, o que tá parado. Então você perde a desvantagem. Porque Então ele tá posso dar dois caído no tiros sem chão desvantagem, imóvel, essa eu é. vou ter uma desvantagem, então vai ser 2 tiros com desvantagem, então vai ser só 2 desvantagens. É. Um tiro? Não, você perde uma desvantagem, então... Então, pera. Não, Se tá, tudo bem. Eu deixo você dar 2 tiros com uma desvantagem cada um, porque ele tá deitado no chão imóvel. Nice, velho. Qual arma você puxou? A minha Deagle. Tá. Eu tenho outra, eu tenho 2 Você tem 2 gigas, ok. Tenho 2. Tá. Tá. Passo normal, primeiro tiro. E... Nossa, tirei um em um deles, mas infelizmente, né? Não Tá. funcionou. 50... Tá, acertei os 2 tiros. Pode Foi dar os 2 58, danos. Ele já 60. tava bem ferido, que ele já tinha tomado um tiro antes dentro do ombro dele. Ah, não, esse é outro, desculpa, rapaz. esse é outro, esse é outro. O outro tá morto, Esse na é real. outro, Não, esse é novo, Tá. desculpa, eu confundi. Esse daí, rapaz, se ele ficar vivo com 2 tiros desse aqui, aí azedou. O cara é feito de aço. 9 Tá. e 11. 20 de dano. Tem! Você só vê a sua bala entrando e ele imóvel no chão. E o sangue escorrendo por baixo dele, ele tá imóvel. E ele ainda dá tomando uns choquinhos. Mas ele tá. Ele não se mexe mais. E agora. O Thiago, então, ele tá mais perto aqui, né? Do cara. Foda-se. Fica aí atrás. Depois do Thiago é o Joe. Ok. Me ajuda a entender um negócio aqui. Eu caí quando o bicho me derrubou, né? Sim. Obviamente, né? Eu caí aqui Você e tá o aí. bicho tá em cima de mim. Em cima de tipo você, assim. exato. Então eu tenho visão pra esses caras aqui, Você né? consegue, sim. Você vê eles. Quão mole é a carne desse bicho? Bem mole, é tipo um. Sei lá, pensa numa carne que você compra no açougue que você consegue enfiar o dedo assim. É uma carne mesmo. Carne crua. Tá, tipo carne moída, assim. Não moída, não é tão mole assim. Tá, ok. Eu consigo, tipo assim, enquanto isso tudo tá rolando, Ah. eu tenho uma arma comigo. Eu tenho Aham. minha Magnum aqui guardada. Sim. Enquanto isso tudo tá rolando, a minha ação pode ser pegar essa Magnum, E enfiar por dentro dele? enfiar por dentro Faz o dele teste de e força. mirar nos caras. Pode fazer um teste de força pra mim. E aí, se você conseguir passar, eu deixo você mirar por dentro do bicho. Bravo. Yes. Você começa a Foi enfiar a sua. Você puxa a arma, você começa a enfiar ela por dentro do bicho e você sente chegando do outro lado. E tá passando por dentro dele, assim. Ok. Furtivo, né? Ninguém tá me vendo aqui desse lado aqui, ó. Desse lado direito. Provavelmente não no meio dessa loucura. Você não tem como saber. E agora são eles. O cara que atirou na Liz, ele vai tentar atirar nela de novo. Ai, Deus. Erra, papai, erra. Ele Eu dá um posso tiro, tentar piu, esquivar? passa reto e pá, você vem estourando a parede atrás de você. Mano, cada tiro é um coração, Nossa, amigo. mano, cada tira um infarto, mano. E vocês veem o baixinho com a escopeta. Ele faz tch, tch, e mira pra aglomeração das pessoas com arma e ele dá um tiro. Nossa, aglomeração é sacanagem. Fudeu. Faz um teste de esquivar todo mundo. Você tá falando com o Rock Lee aqui. Agora é a hora que eu tomo, hein?
Eu não, né? também ou não? Não. Falei. É só no povo aqui. Falei também. 32, eu tenho 72 que vai. Meu Deus, é Tá. foda. Eu tirei muito Vocês bom. todos tomam um susto. Pum! E ele não, nesse desespero, ele mirou um pouco pra baixo e todos os tiros caem na frente do corpo do cara e não acerta nenhum de vocês. Ele bosta! Ele começa a puxar mais cartucho na arma dele. Ah, é louco. E agora é o Arthur. Eu quero mirar minha Magnum na cabeça desse aqui, ó. Tá. Ou desse aqui primeiro, porque ele atirou na Alice e eu fiquei puto. Quer dizer, nossa, esse aqui atirou no Gregório, né? Foi o Rodolfo que Ele atirou acabou de no explodir a Gregório. cabeça do Gregório, sim. Tá, então eu quero acertar a barriga do Rodolfo, sei lá. Tá. Vou tacar aqui. 004! Extremo? Demais! Aham. Qual o dano máximo da sua arma? O dano máximo... Eu tô com a Magnum, é um D10 mais um D6. Você... É você, 8, é 18. Você falou que não queria dar um tiro letal, né? Ou você queria? Eu quero dar um tiro letal. Você quer dar um tiro peito letal dele. aonde? Onde você tá mirando? No peito. No peito? É. Você, então, mira no Rodolfo, você atira e o seu tiro acerta em cheio no peito dele e pum! Ele vomita sangue pra caralho e cai reto no chão, assim. Vocês ouvem ele gemendo. Do lado... O cara que tá do lado dele... Rodolfo! E agora é... o Alice. Tá, eu tô muito na merda. E eu ele quero solta me a arma arrastar- dele. E tá vomitando assim no chão. Eu quero me arrastar aqui por trás dos corpos dos bichos e ficar meio que pra dentro dessa porta aqui. Tipo, puxar a porta um pouquinho pro lado e ficar atrás dela. E eu posso aplicar primeiros socorros em mim mesma ou algo do gênero? Não. Tá, então eu só quero me encostar atrás da porta e começar a amarrar alguma coisa pra conseguir estancar direito o sangue. E puxar a minha flare gun, que é a única coisa que eu tenho. A sinalizadora, que é a única coisa que eu tenho. Ok. Não sobrou mais nada. César, é você? Só pra contextualizar, esse cara tá caído no chão. Sim. Esse aqui é o cara que tá com a 12? Tá com a pistolinha. Não, o cara ele acabou de soltar a 12, o cara da 12. É o da tatuagem. É o líder. Tá, eu vou atirar no cara que tá com a pistola, então. Pode tirar. Posso dar 2 tiros? Você pode dar 2 tiros, com penalidade de cada um. Ah, não, então eu vou dar um só. Tá. Um só é sem penalidade, né? É. Tá. Foi bom. Dano? Achei que ia ter sido extremo. Qual arma você tá usando, por favor? Só pra eu saber. Uma Deagle, opa, Tá, desculpa. eu marca esqueci de ela aí. marcar. Pronto. Eu tô marcado também, não lembro. Tô. Foi, Não tá, puta, não. 4, foi 7 de dano. 7 de dano. Você acerta o braço dele, ele tava olhando pro lado. Seu Rodolfo! Você acerta o braço dele e tira bastante carne dele, mas ele ainda tá de pé. E agora é o Thiago. Ele tá muito só assustado, reparei assim. agora- Tá. Eu só reparei agora que a Liz tomou o tiro também. Eu fui lá ajudar ela e o César falou assim: o cara, velho. Thiago não pensaria nos caras, ia só Ok, ajudar a Liz. você e o foi Johnny atrás na hora. então deles. E agora é o Joe. Você tá mirado, você tem um dado de vantagem pra tirar. Você mirou no cara da direita, né? No carequinha. Os dois são carecas. Aqui, ó. É isso, tá. Aqui, ó. No não tatuado. Ele largou a 12, tu falou? Não, o cara que largou a 12 era o que tava segurando, que era o líder. Ele Era tá o com a Rodolfo. arma dele na mão ainda, assustado, olhando pro lado. Então, esse daqui eu quero atirar na cabeça. Pode atirar. Com vantagem porque eu tô mirando? Sim. Tá, pera aí, deixa eu ver qual é o valor certinho. Puta merda, eu falhei. Você falhou? Falhei. Eu posso dar 2 tiros, eu posso dar até 3 tiros. Já era. Ah, Agora é o cara que tomou o tiro. Ele só vira. Seu Rodolfo, não! E sai correndo pela porta pra fora. Ele foge, de não oportunidade. consigo E jogar. ele saiu correndo. Não tem Ah, nada de não dá pra oportunidade. jogar. Ele tá longe de vocês, não existe isso. Ataque de oportunidade do César, hein? Ah, ele começa a sair saio correndo e ele vira
Ele vira a porta assim e vocês veem ele saindo correndo. Tá, eu vou aqui e pego, tipo, eu venho aqui no Rodolfo e começo a dar um monte de murro assim na cara dele. Puta, eu Você corro vê, atrás do cara, ele tá eu corro deitado atrás do cara. contra o chão, assim, ele tá. Seu filho da puta! Pá, começou a dar um monte de murro na cara dele. Eu tô Dá lá na um porta. lutar aí pra ver quanto de dano você dá nele. Tá. Você vai matar ele? Ele tá de cabeça pra baixo e tu tá dando porrada na cabeça dele. É, Não, na eu nuca. eu quero levantar ele Não, assim. tá. Você e, levantou tipo, ele, então você. Ok, você levantou ele. 16 de negócio. Eu tenho de luta, deixa eu ver. É. 65. Ok, você começa a bater nele, dá um D3 de dano, por favor. Matar o cara. 2. Ok, você começa a esmagar a cara dele. Ele começa a afundar sem parar. Você começa a dar soco sem parar. E você vê o crânio dele afundando. Chorando. E o olho dele Eu tô chorando. pula fora, igual o do Gregório tinha caído. E você continua socando e você não para até que você olha pra frente e não tem mais nada no rosto dele. É só um buraco. Aí eu só eu vejo assim o buraco e eu. Aí eu caio no chão assim, do lado do corpo do Gregório e começo a chorar. Muito, muito. Mano, eu quero sair correndo atrás do careca. Você pode sair correndo atrás do careca. Tá bom? Até onde eu vou. Quando você. Ah, Quando você chega correndo na porta, você ouve um grande tiro. Pô! E você olha, aquele cara que tava correndo, cai duro no chão. E você vê o Brulho e o Murilo na entrada da floresta, com as motos do lado. O que tá acontecendo? A gente ouviu os tiros lá do bar! Bruno. Calma, ele tá longe ainda, né? Ele tá lá longe, ele tá gritando de longe. E o cara acabou de cair duro com o tiro dele, assim. Tá, Ele tá eu com vou uma chegar outra na arma, porta ele e tá com uma arma que esperar não é a o Bruno dele. aqui. Vou esperar o Bruno na porta. Mestre, eu tenho uma pergunta. A Liz tava usando um colete à prova de bala por baixo da camisa. Você tá não falou nos itens isso? Dela. Tá nos itens Você- dela. Tá, mas aí você tem que remover da armadura, você tem que me falar esse tipo de coisa. Então não contou. Ah, é porque tava lá, já tava colocado. Mas é que você tem que me contar, você tem que me falar. Como o mestre tem que saber dessas coisas, senão não aconteceu. Não tem como você tirar essa carta da manga do nada. Ok. É porque eu esqueci na hora. Tudo bem, acontece. Você esqueceu de botar o colete antes de entrar, então. Ele tava na minha mochila, eu só não vesti. É, exato. Você tava com o colete na mochila, você esqueceu de vestir. Tá bom. O Brulho chega com o Murilo. E ele chega assustado, assim, correndo. César, cadê? Cadê meu filho? Tava mutado, tava mutado? Bruno, calma, seu filho tá bem, seu filho tá bem. Ele tá ali. Só que o Gregório... Ele chega aqui, junto com o Murilo, que tá armado também. Você vê a moto dos dois estacionada lá atrás. E vocês veem várias outras motos que também estavam mais pra frente, estacionadas. Eles chegam os dois assim, passam batido pelos corpos e vem correndo até você na porta assim. Cadê meu filho? Cadê meu filho, César? Tá tudo bem, Bruno, seu filho tá aqui, mas o Gregório... Aonde? daí Ele eu- te empurra, ele vê o Arthur ajoelhado e ele vai: Arthur, filho, você tá bem? E ele chega até o Arthur assim: Filho, o que aconteceu? Esse rodou! O que aconteceu aqui? Ele começa a tentar entender o que tá acontecendo nesse lugar. Que é isso? O que tá acontecendo? O Gregório, pai. Cadê o Gregório? Ele olha pro lado. Filho, isso não. Filho. Ele reconhece as tatuagens que o Gregório tinha no braço. Filho. Não foi Rodolfo, foi, filho. Foi, pai. Com uma shotgun de perto. Não deu pra fazer nada, pai. Ele pega a arma e começa a dar mais tiros no corpo do Rodolfo no chão. Filho de uma puta! Filho de uma puta! Ele atira a arma em cima do corpo do Rodolfo. Não! O Murilo vai até o Brulho e segura o... Calma, seu Brulho! Não adianta nada, Brulho! Ah, eu vou me afastando aos poucos, eu quero ir lá ver como é que tá a Liz. Posso ir?
Tirar meu óculos, senão vai embaçar. O Bruno só se ajoelha do lado do corpo do Gregório, assim. E fica encarando ele. Tentando entender o que tá acontecendo. Eu quero tentar empurrar o bicho de cima de mim de novo. Ok? Você consegue, agora já você tem tempo suficiente pra isso. Você puxa seu braço de dentro dele assim. E você consegue se levantar. Joey, Eu não vou em se direção. mexe. Eu vou em direção a Liz e. Liz, senpai, você tá bem? A gente Joey, precisa cuidar dos seus não. experimentos. Não se mexe, você vai piorar os seus. Eu tô bem. Eu levanto assim, eu dou tipo um choque assim, eu viro assim pra, tipo, ver como é que eles estão, o pessoal aqui, ó. Eu tô tentando estancar o sangramento dos dois, tipo, segurando assim, tá ligado? Falando, não, vai ficar. Eu quero ajudar, tudo bem, eu ajudo. Vocês precisam de ajuda. Ajuda a Liz primeiro. Liz, Joey, vai ficar tranquilo, rapaziada. Vai ficar tranquilo, rapaziada. Chegou aí pra ajudar a gente. Os caras já tomou pipoco, confia, fica tudo tranquilo. Olha pra mim, não dorme. Eu tô Não bem. fecha o olho, fica acordado. Eu tô bem. Tá, eu tenho que pode dar um kit de primeiros socorros nele? Não, é medicina, O kit né? tá no carro, você não trouxe? Ou trouxe? Medicina, Eu trouxe, tenho. tá Tá na mochila, Eu ok, tenho. ok. E tem o da Liz Mochila. também. Tá, vocês vão fazer medicina então, um no outro. Vai demorar mais ou menos 1 hora. Vocês podem. O Bruno tá só ajoelhado assim perante o corpo do Gregório, tentando entender. Tá, eu vou fazer a medicina. A gente não vai sair daqui tão Ok. cedo mesmo. Tiago Sensei, a gente não sabe ainda o que tem a gente não sabe ainda o que tem no final desse Não, corredor. esquece, tá tranquilo, não vai acontecer nada. Não, mas Só- alguém precisa ficar de guarda. Alguém Tá precisa ficar de tranquilo, guarda. Joey. Eu fico, tá tudo bem. Relaxa. Só foca em respirar. Respira, fica de boa. Vai Ok. ficar tudo bem, meu querido. Sem preocupação. Você vai ficar bem, mano. Você também, Liz. Vai Eu ficar tudo bem. quero. Agora que eu ouvi eles, eu quero voltar até o Brulho, mano. Tá, você vai até o Brulho e ele tá só parado. Ele olha pro corpo Brulho, do, a gente- do Rodolfo, assim. A vida dele inteira tá na frente dele, assim, os dois extremos. Ele tá só processando e entendendo o que tá acontecendo. A gente tentou dar o nosso máximo. A gente chegou aqui. O Gregório tinha. Aparentemente, os assombrados fizeram algum tipo de aposta. Colocaram ele pra lutar com alguns experimentos de alguns. Acreditamos que sejam exoterroristas que estejam envolvidos também aqui com os assombrados. E ele já tava todo machucado. A gente deixou ele no carro descansando, esperando pra você chegar. Porque a gente não conseguia ir levar ele até você, mas. Aí chegaram esses assombrados que a gente não tava esperando da porta com uma arma na cabeça dele. E aí a gente lutou e infelizmente não deu pra ajudar o Gregório. Você vê o Brulho, ele tava só encarando. Ele levanta completamente sério, com um pouco de sangue respingado na cara dele. Eles vão vir, tem mais deles. É bom a gente se preparar. Eles estão vindo? O resto da nossa gangue tá vindo também. Eu ouvi os tiros e eu e o Murilo a gente veio correndo. Mas em breve, mais assombrados vão vir. Se aqui é o esconderijo deles, vamos se preparar. Ele tá com um olhar completamente sério. Parece que ele tá tentando ignorar esse momento, o que tá acontecendo. Ele não quer pensar no que ele tá acontecendo, no que tá acontecendo. Ele quer focar no que tá vindo. Tá. Pai, tem 2 machucados aqui. Que casa é essa? Tem mais alguém aqui dentro? Ele começa a vir em direção a vocês. Ele tá só... Ele vem todo agressivo assim. Ele olha para as criaturas do chão. E ele tá encarando elas em choque. Ele nunca viu isso antes. Seu Bruno, Que caralho é isso? desculpa, seu Bruno. A culpa foi minha. Eu não devia... O taser. Desculpa. Pai, ela tomou um tiro na Taser. costela. A culpa foi minha, desculpa. Ele olha pros assombrados ao redor. Quantos deles vocês mataram? Foram Uma penca, viu? 3, se não me engano, 4. 4. Foi 4. Deve ter no mínimo mais uns 4. Tá. Se a gente ouviu os barulhos do bar, eles também ouviram, eles devem estar vindo. O que vocês sabem dessa casa? Tem algum lugar estratégico pra gente ficar? A
A gente não sabe, a gente não olhou muita coisa dessa casa, na verdade. Só que a gente sabe que tem muita coisa estranha nela. Esses bichos horríveis saíram dessa porta. Arthur, a maleta. Tá. Eu posso ir lá pegar a maleta ou já tá mais perto assim? Tá na minha mochila, tá na minha mochila. Eu tiro a maleta, aí eu posso. Aí eu tá com medicina? Ai! Tá com medicina, É o sim. me- Ai, Deus. Com vantagem, porque tem o Medkit junto. Tá. Falhei. Os dois? Ah, eu sou. Com vantagem. Com vantagem. 28. Ok, Tá. dá um Foi. D3. Foi extremo ou bom? Não, foi bom. Tá, dá um D3 aí. 4. Tá, então 2. Recupera 2 de vida. E no Joe. No John Eu também. quero ajudar o Arthur agora no Joey. Tá. Peraí. Aí a gente tá aqui em equipe? Aí acho que é a Arthur, Liz que deixa- tem mais com vantagem. Deixa Tá, eu... eu tirei 4, mas tá bom então. Eu tô bem, gente. Eu tirei extremo também pra... Você cura, Essa você recupera extrema, tirei 3 de 12. vida, então, Joe. Mas vocês vão passar um tempo aqui. Vocês vão passar, tipo, 1 hora pra cada um. Vocês não sabem se tem Tá. tempo. Vocês não sabem se tem tempo suficiente pra isso. Vocês Brulho, vocês você tem certeza começando. que tá ouvindo mais assombrados? Você sabe quanto tempo vai levar Se a pra gente chegar ouviu, aqui? eu não faço ideia. Ô, Bruno, o que tem dentro dessa casa também pode ter mais bichos que nesse daí dentro dessa casa, mano. A gente tem que se preparar, dar uma... Tá ligado? Ver se Seu tá tudo de boa Brulho. aqui. Seu Brulho. Decente. Eu não. Murilo, a gente pode ficar na frente esperando eles enquanto eles dão uma vasculhada nessa casa. Eu não quero mexer com esse tipo de coisa. Tá. Ô, Bruno, o que a gente pode fazer? A gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente pode bloquear todas as portas com os móveis que tem aqui pra gente não tomar nenhum ataque de surpresa de alguns bichos estranhos. A gente tem algumas mesas aqui que a gente pode virar pro nosso favor pra gente ter algum tipo de barricada. E essa sala aqui também tem um segundo andar que a gente pode colocar outras pessoas no andar de cima pra ficar olhando lá de cima também. Ok, eu concordo. Seu Brulho, antes de você ir, desculpa pelo Gregório. A culpa foi minha. Ele só Foi ignora. toda Ele minha. ignora e vai pra fora. Não fale esse nome perto de mim. E ele e o Murilo vão pra porta. Qual foi o nome? Eu não ouvi, desculpa. Que ela falou? Foi Gregório, né? Gregório. Ah, Não era Gregório? não, tá certo. É bad vibes. Tá, Eu quero vestir o colete agora, por favor. Ele Ok. tava ali, mas eu não tinha botado. Tá, eu tiro o Agora colete você aqui da mochila e coloco nela. Por favor. O colete funciona como uma armadura. Você tem 3 de armadura com o colete. Ou seja, todo dano que você tomar de tiro, você tira 3. Você perde. Nossa. Você tem 3 de armadura. Rapaz, seria muito útil. A minha jaqueta também, né, mestre? A sua jaqueta Pague de couro logo. te dá 1 de dano de armadura. Porra, eu paguei mó cara essa porra desse colete e eu não vesti em nenhum momento. Toma no cu. Caralho, vamos dividir esse colete aí, não. Mas o colete também, ele restringe a sua movimentação. Então você vai estar mais pesada e vai ser mais difícil fazer algumas atividades. Vai ter penalidade de algumas coisas de destreza. Vai se mexer menos, no Ok. geral. Tá, o Bruno foi pra porta e ele tá lá, né? Ele tá na porta, ele foi pra frente da casa, assim. Tá, eu vou lá atrás dele. Tá? Você vai atrás dele. Ele tá indo com o Murilo. Os dois estão em silêncio, assim. Bruno, eu sei que você tá precisando de tempo pra digerir tudo o que aconteceu aqui. Assim que você estiver pronto, eu vou estar aqui dentro arrumando tudo pra os próximos assombrados chegarem. A gente não vai querer perder mais ninguém, né? Foca em sobreviver agora. O foco é Tá. sobreviver. Eu vou estar arrastando alguns móveis. Quando você estiver pronto, acho que a sua força poderia ser de muita ajuda pra mim, tá? Aí eu me viro e quero voltar pro dentro da casa. Tá. Quero ficar cuidando da Liz e do Joe o tempo todo. Eu tô medicinando eles aqui. Ô, Thiago, Oi. quando você tomou o tiro na costela aquela vez, foi desse jeito assim? Depende do que você quer dizer desse jeito. Dói pra caralho. Ai, eu não consigo respirar direito. Respira. Relaxa, relaxa. Vai ficar tudo bem, tá? Tranquilidade, Deus. tá? Tranquilidade. Vocês dois vão ficar bem, né? Como Mano, você tá? Eu tô bem, não se preocupa comigo. Eu só tô preocupado com esse lugar. A gente ainda não verificou tudo. Se a gente... Eu concordo com a ideia de tornar esse lugar aqui seguro pra gente lutar contra o resto dos assombrados, mas a gente também não sabe o que tem aqui dentro ainda. Principalmente dessa porta de onde você tá ali, senpai.
Eu quero já ir arrastando essa mesa. Eu quero virar ela assim, ó. Tá. É uma mesa Vou bem fazer grande, uma faz o teste de barricada. força. Eu não consigo fazer nada, quase, né, o mestre? Eu tô só ajudando eles aqui, né, de medicina. Você tá ajudando, se você tá ajudando, você não pode ajudar ele, não. Eu passei normal. Eu tô Você me consegue com ensinando aí muita no jogo. dificuldade. Pum, você vira a mesa assim. E você começa a arrastar ela pra onde? Ah, um pouco mais pra... Tipo, eu quero colocar ela meio numa linha, pô, assim, ó. Tá, Em direção à porta, tipo, pra fazer uma proteção em direção à porta. ok. Eu vou marcar Não aqui vou um mexer muito longe, lugarzinho. não. Ô, mestre, só de curiosidade. As coisas que eu tenho meus pertences e equipamentos podem estar no carro? Podem estar no carro, sim, algumas delas. Então eu tenho um alarme de perímetro, né? Ok. Pode ser extremamente útil nessa situação. Eu vou definir aqui a mesa que você colocou. Tecnologia, hackers, man. Pronto. Ó, aqui nesse... Mais ou menos aqui onde eu coloquei esse negócio preto é onde tá a mesa virada, tá? Eu tenho uma E ela é bem corda- alta, ela vem até mais ou menos aqui no seu peito, a proteção dela. Eu vou até mudar de cor também. Pra ficar mais fácil de ver. Gente, Tá, eu não sei, só uma... Desculpa. Só não sei quanto tempo eu tenho, mas eu já vou na mesa, eu já quero colocar outros móveis. Tipo, eu quero arrastar, por exemplo, começar a arrastar sofás pras portas, se der. Tá, vocês estão conversando e fazendo essas coisas. Já se passaram tipo uns 10 minutos que vocês estão fazendo esses ferimentos e tudo mais, ajustando o ferimento. Como vocês estão fazendo com pressa e vocês acabaram de tomar as feridas, então vocês estão tratando logo o que vocês acabaram de tomar dano, eu deixo ser um pouco mais rápido, não é igual ao ferimento que tava tudo infeccionado que tava no carro mais cedo. Então, tá, César, como você... Tira mais 2 testes de força pra mim, por favor. Tá. Enquanto ele tá fazendo isso, eu vou querer botar um alarme de perímetro no caminho lá que a gente passou de carro. Ô, se eu Tá. tenho 32 pra ser bom. Se eu tirar 32 é bom? É. Então eu tirei bom. Você é um lindo, gostoso. E, nossa, quase. Eu tirei normal. Tá, você consegue então. Você pode colocar mais 2 desses aqui. Deixa eu botar. Pronto. Bota onde você quiser. Os sofás. Tá. E é só o que você vai conseguir usar de proteção, provavelmente. Isso o quê? É só o que você vai conseguir usar de proteção, provavelmente. Essa mesa aqui, eu vou até mudar a cor dela. Ela tem mais proteção que os sofás oferecem, com certeza. Porque ela é um pouco maior Então... e um pouco mais dura do que um sofá. Aqui tem uma porta, né, no andar de baixo. Aqui tem uma porta, sim, que tá fechada. Todas as Tá, eu portas vou- estão fechadas, por isso que tá escuro dentro. Vou colocar um aqui, um sofá aqui. Trancando a porta? Sim, na frente Ok. da porta. pera, César, eu quero falar com ele enquanto ele tá colocando esse sofá. Tá, você César. tá parada, mas Oi. você consegue falar com ele. César, se a gente Na real, vai o se sofá trancar- você não passa aqui. Você não consegue passar o sofá aqui por causa do piano. Ele nem passa. Você não consegue puxar ele pra trás. Você Ah, não olha dá? assim... não passa. Ele é muito maior. Tipo, você teria que arrastar o piano também pro lado. E o piano você não vai conseguir sozinho. Tá. César, eu acho que se você vai barricar as coisas pra gente se trancar aqui dentro, seria melhor a gente limpar as outras salas, não? Assim que a gente terminar aqui de se cuidar, a gente poderia limpar as outras salas que podem ter bichos muito piores. Então, o problema é a gente limpar e a gente acabar se machucando mais. E a gente acabar numa desvantagem contra os assombrados, sabe? Esse é o meu maior medo. Por isso que eu quero me trancar, justamente pra gente encontrar esses bichos depois. Eu E acho se que ela esses com bichos certeza- saírem no meio da batalha, igual aconteceu? Então, por isso que eu tô querendo trancar as portas, pra não ter o perigo de alguém sair sem pelo menos a gente ver antes. Não sei. Alguém tem algo a dizer? Alguma opinião? Eu acho que a única certeza mesmo que a gente tem é que os assombrados estão vindo. Então, tipo, se a gente for ter que se proteger contra os assombrados e não contra os bichos, eu não sei. Acho Ok. que não é bom a gente vasculhar agora, acho bom a gente fazer o que o César tá falando. Se passaram cerca de 20 minutos, Thiago, você foi lá fora, você passou pelo Brulho, que tá sentado na moto dele. Ele e o Murilo colocaram as motos mais ou menos em... Pensa que o caminho vem reto, daí ele abre essa clareira, ele colocou bem onde abre na clareira pra não ser visto da estrada. Eles estão esperando, assim, esperando com as armas na mão. Você vai até que ponto e coloca o alarme? Um pouquinho depois onde eles estão.
Tá, você coloca Eu então vou um chegar alarme. Você bota um pequeno dispositivo que atira um laserzinho que é quase imperceptível. Você só vê o outro lado, assim, um pontinho que tá marcando. E quando você coloca e passa por ele pra testar, você ouve um dispositivo no seu bolso fazendo pip, pip. Ô, Brulhão, deixa eu te mostrar aqui, pega a visão disso daqui. Esse dispositivo daqui, ó. Você vê aqui? Se alguém passar por esse laserzinho ali que tá no chão, faz isso daqui, ó. Aí eu já meto o pezinho assim, ó. Dá uma balançadinha no pezinho lá. Pipi! Olha lá, ó. Entendido. Então, Inteligente. então a gente pode ficar ali, ó. Não precisa ficar aqui na frente aqui. Os caras aparecem e já pegam A gente eles vai no ficar pulo de do olho gato. também. Não, mas e se a gente ficar ali escondido pra pegar eles no pulo do gato? Desprevenido. Só chega dando estouro, os caras não vão nem perceber. De dentro Vai da ter casa, tu briga. diz? O quê? De dentro da casa ou do lado? Rapaz, acho que de dentro, a gente tá barricando as portas lá, deixando tudo bloqueado pra... É uma boa ideia. Murilo, vamos. Vamos entrar. Ele, sim. É uma boa ideia, Thiago. Pronto, tranquilo. Tá, Tô configurando lá os bagulhos. Vocês então, você volta, vocês veem o Thiago entrando na casa com o Brulho e o Murilo de novo. E eles olham assim pro que o César tá fazendo. E ele vai... César, quando você tá mexendo as coisas, o Brulho olha pra você, ele vai e te ajuda e ajeita algumas coisas com muita facilidade. Você vê que ele é muito mais forte que você. Ele vai... E ele consegue, com facilidade, assim, arrastar os móveis que você tava arrastando mais cedo. Tá, a minha ideia foi colocar um sofá aqui na direita e essa escrivaninha pequena aqui, colocar na frente do piano pra ficar, tipo, pra tampar as pernas, assim, pra tampar o E que usar- tava varado ok, pro lado ok. de lá. Mas o piano é bem baixinho. Tipo, você tem que se abaixar bastante pra ficar atrás, mas dá pra fazer. E o piano tá fechado, ele não tá aberto. Tá, É como se fosse uma mesa, assim. Puta, então não sei, mano. Eu ajudo ele. Eu vejo que ele tá fazendo as tretas dele lá, eu vou ajudar ele com as coisas aí. Ô, César, o que você tá fazendo aí, meu querido? Precisa de ajuda? Eu tô arrastando uns móveis aqui pra ver o que a gente faz, pra ficar mais fácil pra gente não tomar algum ataque de surpresa, né? A gente não sabe o que tem aqui dentro dessa casa ainda. Bora tapar as portas aí com o que tem e ficar na mocaia aqui, mano. Porque quando os caras aparecerem, a gente tem que estar posicionado. Porque se os caras chegarem aqui, a gente tá todo mundo desprevenido, eles só vão atacar a gente e acabou. A gente toma de um lado, toma do outro, não tem como. Demorou. Pelo que eu tô vendo, a gente precisa tampar essa porta aqui ali atrás do piano e tem outra porta no andar de cima. Eu consigo ver a porta no andar de cima? Qual porta no andar de cima você tá dizendo? Essa daqui, ó. Essa não é do andar de cima, essa aí é essa do daqui corredorzinho, embaixo, né? do corredorzinho que vai pra trás. Que tá ouvindo os Tá, zumbis de a dentro. gente ainda não viu o que tem lá em cima, né? O andar de cima é o que tá aqui na direita no mapa, vocês não viram nada dele. Vocês só Ah, conseguem ver essa varanda. Isso aqui não é uma entrada pro... Isso aqui é uma entrada pra cozinha. Tipo, você Ah, sabe tá, que é o que chão nem é da aqui, cozinha, pode assim. crer. A porta tá meio fechada. Tá fechada, aliás. Tá. Spoiler que é a cozinha, Então, mas agora beleza. Tiagão, Ô. como a gente não sabe o que tem lá em cima ainda, acho que seria uma boa a gente tampar as escadas, porque daí o único jeito de descer vai ser caindo. Mas e se a gente for lá agora? Agora a gente tá com o Brulhão e o Monstrão aqui do lado, a gente pode ir lá rapidinho, ver se tem alguma coisa, meter o pipoco e depois descer aqui de novo. Então a gente pode fazer isso, mas o maior problema vai ser se aparecer um zumbi de sangue quadrúpede igual esse aí, arrancar a costela de alguém, a gente vai estar na... Não tem erro. Aqui a gente já tá preparado, tá prevenido, chega lá e pô, acabou. Não, então vamos, então eu consigo ouvir e falar com eles daqui, onde eu tô? Sim, vocês todos conseguem conversar. É uma cena que Gente, não tá em rodadas. Tá em eu rotação. acho melhor a gente já recarregar também, né? Porque a gente gastou bala, etc. Então, aí eu já Já deu uma recarregada. recarregar, sim, as minhas balas. Eu pego minha outra arma também, que... Tá, bota pode de ir volta marcando no- então quantas balas vocês têm. Ainda tem quantas bala no vocês meu gastaram. pente, então não vou trocar. Eu tenho 5 balas ainda, eu não vou... Eu tirei a bala do pente, sim, uma por uma, e coloquei no outro pente. Vai ficar tudo bonitinho. pego outra arma. Meus queridos, mas questão importante aqui. A gente tá esperando os outros assombrados chegarem, mas vocês precisam lembrar que quem vai ser pego de surpresa é a gente, porque eles conhecem esse lugar igual a palma da mão deles. Se tiver qualquer tipo de entrada, eles vão conseguir entrar por trás. Eu não acho que eles vão se aborrecer em entrar pela porta principal. Eles Assim. podem entrar por qualquer janela, qualquer coisa. A única rua que eu vi que leva até aqui é aquela que a gente tava lá, mano. Eu coloquei um sensor aqui que se a galera passar faz pipi. Então talvez dê uma ajudinha. O sensor é muito inteligente, mas tipo... Gente, Sei a gente lá. tem que colocar o Joey num lugar mais seguro, eu acho, mano. Ele tá bem machucado. Ele Eu tá tô mal bem, eu tô mesmo. bem.
Tudo bem, eu já tô até de pé aqui. Eu marquei como transparente todos os corpos mortos pra ficar mais fácil de entender e ficar menos poluído. Você é um fofo. Obrigado, Arthur-san. Tem certeza? Tá bom. Eu tô bem. Vamos vasculhar a casa. Tá, Pra que isso não acontecer de novo. Agora a gente tá com 2 ogros aqui junto, bora levar eles. A gente já Só que acabou a toma medicina, cuidado. agora eu posso me mexer e Ah, sair. não, isso tudo tá rolando ainda. A medicina vai demorar mais uns 10 minutinhos. Tá. Tá bom. Nossa, mano, que machucado feio, hein? Tá, eu vou chegar perto do Brulho. O Brulho tá. Ele tá só esperando, assim, ele tá alerta, olhando pro dispositivo. Tá, Ô, seu Brulho, a gente ainda não viu o que tem lá no andar de cima. O Thiago deu a ideia da gente ir lá dar uma vasculhada, você se importa de ir com a gente? Vamos. Pai. Toma cuidado. Ele continua reto. O Brulho tá poucas ideias, assim, ele tá com a cara fechada, ele não quer conversar. Murilo, fica aqui. E ele dá o dispositivo pro Murilo. Eu não sei quem vai na frente, mas eu tô atrás. Eu vou na frente. Tá. Eu vou na frente. Então vocês vão pra que lugar agora? Qual o plano? A gente vai subir, vai pro segundo andar. Tá. É. Então vocês a porta sobem aqui? e jogam os bonecos lá pra direita. Calma, o quê? O segundo andar é na direita lá. É o cenário aqui da direita. Vocês sobem as Eita, escadas bagaceira. e vocês chegam no segundo andar. O segundo andar, ele é exatamente isso que vocês estão vendo. Ele é todo sujo, tem bastante coisa jogada ao redor, tem uns vasos quebrados com um pouco de terra vazando, tem uma pintura de uma paisagem bonita na floresta, e ela tá toda pichada e tem 4 portas fechadas. E todas as janelas estão barricadas. Só de curiosidade, eu quero ver se esse quadro tem alguma assinatura. Você vê no cantinho, tá escrito, assinado por Lourdete. Lourdete. Ah, uma esposa do cara, né? Essa verdade aí, Cezinha? Não me acho engano? que é. E a Ana era a filha, né? Eu achei que era... Aparentemente, então, a Ana pintava igual a mãe. Eu queria andando aqui. Bora ali rapidinho pra... Vamos junto, vamos junto. Vem cá comigo. Vem cá, Brulhão. Tá, tem só vocês 3 explorando? Acho que é. O resto do pessoal muta. Medicina. O resto do pessoal muta. Quem não tá aqui, muta. Tá. Ok. Ok. Vem O cá Bruno tá comigo só que acompanhando eu- vocês quieto, assim. Quê? Me segue aqui que eu acho que eu vi uns papelzinhos aqui no canto, velho. Bora aproveitar e ver o que tem. Tá, o Bruno vai ficar atrás? Não, Ah, o Bruno tá seguindo vocês, assim, e ele tá com uma arma na mão. Tá. Vem com a gente, Brulhão. Ele tá com um revólver na mão. Não é melhor... Ele olha pra porta assim, ele bota o ouvido. O que que a gente pode encontrar? Eu já vi aberração demais hoje. Eu já perdi gente demais hoje. Brulho, eu acho que pra gente entender melhor o que é que tá acontecendo aqui, cara, a gente precisa vasculhar as coisas aqui de cima. Porque alguma informação relevante pode nos informar alguma coisa que tá aqui nessa casa e que pode nos ajudar uma tragédia como que aconteceu agora há pouco não acontecer de novo. A Ele gente pega... pode encontrar... Ele só abre o revólver dele, ele coloca uma bala que tava faltando, fecha. Vamos. Ele destrava a arma. Eu sigo vocês. Ok. Tá, você vê então, você segue o corredor até esse... Onde você tá indo? Eu tô indo pra esse lugarzinho com livros rapidinho, pra ver, com papel, pra ver se tem alguma informação Isso é só pertinente, decorativo, na possibilidade. verdade. Não tem nada importante aqui. Ah, é só decorativo? É só decorativo, é só do cenário. Ah, rapaz. Quando tiver algo importante, eu te falo. Fui bem O corredor tá tarde. só... Vamos nessa primeira porta, então. Vamos aqui. Tiagão, você quer fazer as honras? É uma porta de madeira fechada. Eu quero botar velho. o ouvido que funciona nela primeiro. Você coloca e escutar. Escutar, deixa eu ver aqui. Ah, funcionou, né? O ouvido que sobrou tá bom. O ouvido Você funcionou, coloca tá o bom. ouvido e... Silêncio. Você só ouve os grilos lá fora. Ah, então abra a portinha. Eu confio na minha audição. Você abre. Eu abro. Quando você começa a abrir a porta, você vê um quarto abandonado, cheio de papéis jogados pra todo lado. E tem vários livros e desenhos em cima, mais ou menos, de uma mesa, naquela estantezinha que você tá vendo ali mais pra frente.
Você não vê nenhuma criatura. Agora que eu encontrar vai cantar. Meto eu encontrar nos papéis. Então. Você vê que César. mais pro final do corredor tem várias gaiolinhas e vários tipos de animais mortos, esqueletos dentro de jarros e caixinhas, todos apodrecendo, vários cadáverzinhos de bichinhos, tipo ratos, esquilos, Aqui? ou seja, vários animais que você não reconhece. Você pode tentar dar um teste de ciência pra ver. E todos eles têm algum tipo de lodo preto nos corpos deles dentro desses jarros. É o Nessa mesmo stage. louro das aranhas? Você não sabe? Eu tenho vontade de tocar nesse lodo? Não. Então tô de boa. Tá, ô César, acho que algum tipo de experimento tava sendo feito até no próprio quarto aqui da rapaziada. Tem bastante livro e bastante coisa espalhada. Tem vários vasos também com plantas mortas. Desculpa, não tem não. Eu falei errado. Os vasos com plantas mortas são atrás. Mas tem vários animaizinhos dentro de coisas. E em cima da estante, perto desses animaizinhos, tem várias ferramentas delicadas. Tipo alicates pequenos, tesouras finas, alguns bisturis. Tá. Eu vou ver se eu acho algum papel aqui sobre alguma coisa que eu te possa entender. Onde você tá procurando? O que eu tô procurando? O Bruno tá com vocês aqui atrás. Ele olha pras criaturas. Que tipo de doente faz esse tipo de coisa? Bruno, você acha que os mesmos tipos de doentes que fazem aqueles monstros que você viu lá embaixo, cara? A minha teoria é de que esse quarto aqui era o quarto da Ana, filha do Virgulino, que depois foi tomada pelos assombrados, pelos exoterroristas que fizeram testes com os animais. Talvez esse lodo preto seja uma tentativa de ter feito aquele lodo das aranhas. Você encontra, Thiago, no meio daquelas coisas, uma coisa que chama muita atenção. Uma pequena caixa preta com uma senha pra você desbloquear, de 5 letras. No meio desses experimentos. As letras são daquele tipo de giratório, onde cada uma das letras tem 5 opções de letras. Ô Cezinha, encontrei aqui uma coisa que abre com 5 letras. Você tá ligado que quem usa mais a cabeça aqui é a Lisa. Eu vou levar lá pra ela se distrair enquanto ela tá lá fazendo os medicamentos e já volto, valeu? Demorou, eu vou dando mais uma olhada aqui em volta então, quando você vai lá. Beleza, já volto aqui. Vou lá embaixo e levo pra levar a Enquanto caixa você pra leva Lisa, né? César. Hã? Enquanto você leva César. Eu quero procurar alguma coisa que tenha a ver com a Ana, sei lá, algum quadro que talvez esteja aqui. Você não vê talvez ela nada pintou. que lembre essa família mais. Esse quarto parece que ele não parece que foi abandonado há mais de 100 anos. Parece que alguém talvez tenha usado ele. O colchão tem um lençol por cima que não parece que tem 100 anos de idade. Não tá tão empoeirado assim. Mas você encontra alguns papéis em cima dessa outra mesa aqui do lado com vários desenhos da anatomia humana. Eu consigo E vários ver alguma livros coisa... sobre anatomia humana, musculatura, órgãos humanos. Vários e vários livros. Novos. Os livros são recentes, não são antigos. Consigo ver alguma coisa relacionada à doutora Eva e o Dr. Eric? Você não encontra nada relacionado a Dr. Eva e Dr. Eric, não. Não, né? Você olha assim, são só vários livros de anatomia humana, medicina, musculatura, órgãos, livros de universidade mesmo. Thiago, ok. você então chega lá embaixo com... Você vê eles terminando de se curar. Deixa eu só dar um mute aqui. Vocês vêm descendo. Alô? Vocês vêm descendo o Thiago com uma pequena caixinha preta na mão. Então, deixa eu explicar o que aconteceu, rapaziada. A gente subiu lá, achou um quartinho com as gaiolas e uns bichos mortos lá dentro. Bagulho bem macabrinho, típico dessa casa. Uma pegada. Pera, quê? Tinha um quartinho lá. Não, tinha um quartinho com uns animaizinhos mortos. Tava realizando experimentos. Os Não, animaizinhos. mas morto tipo empalhado ou... Ou morto tipo zumbi. Morto tipo morto. Tá morto. Não vai fazer nada não. Tá. Tinha uns lodo preto também nele. Mestre, deixa eu entender. Tipo, a medicina aqui acabou, né? Eles já estão top. Não, vocês ainda estão terminando, assim. Foi tipo 5 minutos. Eles Nossa. subiram, pegaram isso e voltaram. O Thiago Então subiu, tudo bem. deu 5 minutinhos e ele voltou. Deixa Dá eu mais uns 5, 10 minutos pra vocês. São É, duas o pessoas bem Arthur- feridas com armas, assim. Não é fácil. Não, sim, é só pra saber. Ajuda aí, Arthur, que o pescocinho do Joey tá... Tô cuidando aqui. Eu tô bem, eu tô bem. Então, Liz, o que aconteceu lá? A gente achou essa caixinha preta com a senha de 5 letras.
Em vez de eu quebrar minha cabeça mexendo nisso aqui, porque eu não sou muito inteligente com essas coisas, eu vou passar pra você, que já tá manjando aí de todos os paranauê que tá acontecendo. Em vez de você pode resolver alguma coisa. Tá, calma. Eu quero pegar essa... Não, pera. Solta a caixa aqui do lado. Assim que eu terminar de cuidar do Tá na pescoço mão. do Joey, eu olho isso, mas... Obrigada, eu acho. Não, imagina, eu sei Você que vê ele deixando uma provavelmente é mais caixinha. competente. Você vê ele deixando uma caixinha do tamanho de. Não uma caixa muito grande, mas ela é fina, assim, ela é mais larga. E ela tem um espaço para 5 letras diferentes. E é aquelas senhas que você pode ir trocando de letra. E cada letra tem 5 alternativas de letras. Volta lá pra cima. Tá. Como você tá fazendo a medicina, você não tá focando nisso agora. Vocês veem o Thiago, então, subindo de novo. E todo mundo muta, menos quem tá lá em cima. Tá. César, então você tá analisando esses livros, procurando algo sobre o Eric ou sobre a Eva, e você não parece ter encontrado nada. Você só vê esses vários livros científicos. Nada sobre... eu ia perguntar, eu vejo alguma palavra de 5 letras, eu vejo várias, imagino. Você vê muitas palavras de 5 letras. Você vê o Thiago, então, chegando. Já deixei com ela lá, Cezinha. Tá, Ela já eu dei uma olhada aqui. Eu não acho que tenha mais nada sobrante aqui, não. Vamos dar uma olhada nas outras salas. Vamos, acho que é a visão. Tá, então a gente vai em direção a qual agora? Pode Acho escolher. que... Vamos, então, perto das que estão perto da escada, né? Que é o que tem mais probabilidade de atacar a galera lá embaixo. Eu não quero que ninguém mais se machuque, cara. Boa ideia, mano. Vamos lá. Vamos lá. Brulho? O Brulho vem Ô, com Brulhão. vocês. O Brulho tá só confuso, assim. Eu não tô entendendo nada. Eu ponho o ouvido que tá funcionando de novo nessa porta aí. Escutar, com desvantagem. Com desvantagem? É, porque você ainda é cego, ainda é surdo. Não, mas se bem que você tá usando o ouvido, então eu vou tô usando permitir só normal. ouvido bom, né? Não, eu vou deixar normal, vou deixar. Tudo bem, tudo bem. Nesse caso eu Tá. deixo. É um lado só. Sucesso, por incrível que pareça, muito bom. Sucesso muito bom? É extremo ou bom só? Tipo, Muito bom, é tipo Tá. bom. Muito bom. você coloca o ouvido, a princípio você acha que não tem nada, quando você tava prestes a tirar, você ouve um... Eita. Ouviu alguma coisa aí? Eu escutei uma coisa como se fosse uns passinhos assim. Ah, não. Tem mais aranha aí, velho. Mano, falar pra tu que foi era bem rápido, velho. Pode ser um rato, pode ser aranha, pode ser um bichão. Ô, Brulhão, você chama lá o... Qual é o nome do rapaz mesmo? Me esqueci. Murilo? Murilo, muita coisa acontecendo, desculpa. Chama lá o Murilo. Não é melhor pra deixar o ajudar Murilo nós. vendo se os assombrados chegam? Senão ninguém vai ficar cuidando disso. Pior que é verdade, né, cara? É. Puta merda. Tiagão, a gente já fez muito barulho. Eu acho que você A gente pode se fazer vira. o que faz de melhor, que é chutar a porta, e a gente já fica esperto pra atirar, seja o que tiver aí dentro, se for uma ameaça. Tá só avisar primeiro, rapaziada. Tô chutando a porta aqui, viu? Tá, deixa eu só Toma cuidado. desmontar. Aí. Oba! Vocês ouvem o desculpa. Thiago gritando lá de cima. Hã? Vocês ouvem o Thiago gritando. Ô, rapaziada, tô chutando uma porta aqui. Fica com medo não, é coisa rápida. Mestre, Oi. eu dou mais uma olhada na caixa, assim, eu desvio a Tá. atenção. Eu consigo ver se essa caixa é velha? Ou Ela não é nova? velha, não é velha. E você mexe nas letras e você pode anotar isso se você quiser. Eu quero, por favor. A primeira letra vai de A a E, então é ou A ou B ou C ou D ou E. Uhum. A segunda vai de E a I. A terceira vai de O a S. Uhum. A quarta vai de B a F. E a quinta vai de L a P. E essas são as cinco letras que você tem. Perfeito, obrigada. Pode Chutar! pode mutar já. Reba. Eu já tô com a arma na mão, então. Ei, eu também. Ô, mestre. Oi. Eu já tô bem ou não? Ah, quem tava bem primeiro era a Lisa, agora eles estão cuidando de você. Ah, ok, então. Tchau. Que tava mais fudido. Tchau. Eu já falo, Cezinha, prepara a arma aí, mano. Que eu já não sei o que tem. Tá, eu vou ficar meio do lado dele aqui. Eu vou ficar do lado pra onde a porta abre, assim. Se a porta abrir assim, eu fico aqui. Se a porta abrir... Ah, não tem como, né? A porta abre pra dentro e a maçaneta tá em cima. Então você vai abrir ela daqui Assim, né? pra cá. É isso. Tá. Não tem muito o que eu fazer, eu vou ficar aqui mesmo. Tá. Eu vou de bicudinha, então. Você dá uma bicuda? Dá um teste de força aí. É isso. Eu tô pior que eu sou fraco, mano. Dá um teste de força, dá um teste de força. Ah, passei, 36. Você consegue chutar e você chuta a porta com tudo. Plau! E você abre.
e você vê um lugar cheio de teias de aranha. Um quarto abandonado, cheio de teio de aranha. Aranha não, velho. Mas você não vê nada dentro dele. Não tem nenhuma aranha. Ah, vou entrar. Você entra. Peraí. Não, Quando pera. você vai. Não, ele já entrou. Opa. Quando você vai entrando, você vê de cima caindo uma cena que dá um flash familiar pra você. Foi exatamente o que aconteceu quando você estava no posto de gasolina. Você olhou pra trás, você viu uma aranha e essa teia preta vindo na sua direção. Dá um teste de esquivar pra mim, por favor. Nossa, pera, não é essa aqui não. Nossa Não, essa não, senhora, essa não. Eu botei errado, eu botei a grandona. Mano, Em cima tirei- da parede, ela tava esperando em cima da porta você passar pra soltar essa teia preta. irmão, eu tirei 100. Você tirou 100? A teia preta, ela te fecha inteira como um casulo preto. E a aranha pula pra cima de você e começa a tentar enrolar você nesse casulo. E agora é o Thiago que pode fazer um teste de força contra essa teia. Caralho, primeiro 100 numa situação dessa é bagaceira, velho. Teste de força? Teste de força, sim. Passei por 44 de 45. Normal, Normal. tá? Você consegue botar sua mão pra fora assim. Você já passou por exatamente essa situação antes. E na primeira vez você não tinha conseguido se soltar desse casulo. Mas agora você arrancou e tirou uma das mãos e tirou a outra. E você tá cheio dessa teia preta. Mas você consegue você vai conseguir se levantar, mas você tá caído no chão. E agora é o César. Tá, calma, é só... Você viu o Thiago entrando e do nada apareceu essa teia que choveu em cima dele e fechou como um casulo preto. Ele caiu duro no chão, você não tá vendo a aranha de onde você tá vendo. Você só viu essa teia caindo. Tá, Ela tá em cima aqui da porta. Ah, ela tá em cima da porta? É. Tá, Não, eu quero desculpa, chegar- ela pulou em cima dele e tava tentando enrolar ele. Então você tá vendo ela assim. Ela caiu em cima Mas dele. ela tá em cima dele ainda? Ela tá em cima dele tentando enrolar, mas ele consegue tirar os dois braços, mas ela ainda tá tentando enrolar ele e de algum jeito fazer alguma coisa com ele que você não tá entendendo o quê. Cara, eu vou meter o braço na aranha e tentar tirar ela de lá. Faz um teste de briga, então. Ó, de manobra, você quer só... Você não quer dar um dano. Tira a mão, laranja, por favor. Você não quer dar um dano, você quer só tirar ela. É, eu quero tirar ela da cara Tá, dele, então faz um sei lá. teste de força. Rapaz. Opa! Foi bom. Foi bom? Aham. Deixa eu confirmar. Boa, papai, vai. Tira essa aranha de mim. Você consegue, você pega a aranha em cima de você, assim, tá segurando ela. O que você faz? Eu jogo Você ela vê... pra dentro do Ah, e faz um quarto. teste de sanidade, por favor. Com penalidade, porque você tem aracnofobia. O Thiago não tem. Ah, eu tenho? Tá. É, obviamente eu tenho. Tu pegou uma aranha Você na- pega na- essa aranha na mão e você vê aquela aranha com um símbolo vermelho brilhando na bunda dela, igual àquela gigante que matou seu pai, mas essa era o tamanho daquelas pequenininhas. Tá. Quanto de dano eu tomei de sanidade? Você toma... Você falhou? Olha. 4. Tá. Tá, eu pego ela e jogo ela de volta pra dentro do quarto. Tá, você dá um arremessar então, pra ver o quão longe você joga. Falhei. Você só joga ela então um pouco mais pra frente, atrás do Thiago, você vai... Você joga ela... E agora ela vai... Ela tenta pular em cima do Thiago de novo e começa a enrolar ele em mais teia. Thiago, faz mais um teste de força, porque ela tá tentando colocar seu braço de volta nesse casulo. E você sente que ela tá tentando te abraçar de alguma forma enquanto você tá nesse casulo. Minha mãe ainda tá na minha mão quando eu tirei? Sua arma tá na sua mão, sim. Você pode tentar acertar ela com penalidade. Eu posso tentar dar um tiro nela, então? ao Sim, invés de com dar lá- penalidade, porque você tá no meio desse casulo aí. Vou tentar dar um tiro nela ao invés Tá. de tirar ela de perto de mim. Quero dar bagaceira nela. Tá. Bom. Nossa, tirei muito bom. 34. Pode dar o dano. Nice. Tá louco, eu tirei um extremo e um normal, velho. Essa penalidade me quebrou. Nossa senhor, mestre. Tirei 14. Quando a aranha quando ela tenta botar, ela pega a pata dela, que é uma pata de aranha normal, e tenta puxar o seu braço pra dentro, ela sem querer encosta a arma dela, a sua arma nela mesma, e você só aperta o gatilho. Pum! Você explode a aranha pra tudo que é lado e
elas só não tem mais aranha em cima de você. Eu arranco a teia e falo de novo. Você começa a tirar essa teia, e é uma teia meio gosmenta, não é uma teia normal, é uma teia gosmenta que de alguma forma tava se expandindo no seu corpo e tá ficando cada vez mais grossa. Você consegue tirar com força assim. Deixa eu só os Smotovs aqui, eles ouviram um tiro. Eu quero ajudar a tirar, tá? Tá. Tá, então você consegue tirar. Oi, gente. Vocês ouviram Desculpa. só um tiro. Sorry. Vocês ouviram um tiro vindo de cima. E mais algum barulho? Só isso, só um tiro. Ok, eu já posso me mexer? Já. Vocês acabaram. Quando vocês ouviram o tiro, assim, a Alice terminou de puxar a última. Pum! Vocês ouviram um puta tiro vindo de cima. De onde Ok, você conseguiu levantar? Eu vou correndo pra cima. Ele Joey, me Arthur. ignora e corre, então. Eu ignoro completamente qual coisa. Ok. Tá, tudo bem. Arthur, Vocês chegam correndo. O Bruno tava meio em choque, assim. Ele nem conseguiu usar a arma dele, ele tava só olhando. E vocês chegam, vocês veem o Thiago tirando umas teias pretas gosmentas que pareciam muito aquele casulo que ele tava antes e gosma preta pra tudo que é lado, assim. E ele tá se levantando dessa tá, teia eu e tô o aqui César na tá ajudando pontinha ele a da tirar. escada. Tiago, o que aconteceu? Vingança, papai. A gente abriu essa porta e tinha uma aranha dentro, mano. Igual a aranha, aquela aranha gigantesca, mas menor. Ela tinha o mesmo símbolo na bunda dela. Mas Pera. onde tem uma aranha tem mais. Onde tem uma aranha tem mais. Ok. A gente vai Seu botar fogo nessa Brulho. casa. Seu Brulho, eu viro pra ele. Você tá bem? Sim. O que quer que aconteça, não toque em nada gosmento e que te chame a atenção. Eu já aprendi ok? a lição, não se preocupa. Eu tô tentando entender o que caralho tá acontecendo, pra ser honesto. Brulho, tem monstros nessa casa. Eles meio que fizeram esses monstros nascerem. E essas É com essa porra que vocês lidam o tempo todo? Você se acostuma depois da 15ª vez. Mais ou menos. Senhor Brulho, já que acho que esse momento é apropriado, era esses bichos que a gente tava tentando evitar que entrassem no bar aquele dia à noite. Vocês salvaram muitas vidas, eu sei disso. Mas eu não sabia que era uma... Eu sabia que era isso, o que é isso? A gente só tá feliz de ter a sua ajuda aqui hoje. Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o que der pra gente sobreviver. É só o que importa agora. Depois a gente pensa no resto. Sobreviver. Obrigado. Thiago, Oi, foi naquela sala ao lado ali que vocês encontraram a caixa? naquela ali mesmo, lá em que tá com a porta aberta, tem umas gaiolas com uns bichos mortos dentro. Ok, eu vou lá então. Obrigada. Imagina, eu vou dar uma vasculhada aqui nessa sala ainda que não deu tempo que, né? Eu vou com ele. Tá. Charlotte aqui me atacou. Você, junto então, agora. você entra, tinha um monte de teia nessa... É um quarto realmente cheio de teias. E vocês veem agora que tem várias... Nesse quarto tem várias caixinhas mais pro canto. Como se fossem pequenos aquários, com vários com vários tipos de terras diferentes dentro de cada um. Tem um monte de folha caída nessa mesa. E... deixa eu ver exatamente. Ah, tá. E tem vários livros e papéis em cima que foram derrubados por essa mesa aí. E estão todos cobertos de teia. Uma teia meio preta. Eu vou dar uma vasculhada nos papéis primeiro. Ok, dá um procurar, por favor. Vamos. Com vantagem porque eu tô putaço. Não foi só procurar. Eu vou ficar na porta de guarda. não Encontrar, quero no ver mais caso, aranha. né? Nem procurar. É encontrar. Deixa eu ver aqui encontrar. Nossa, quase que foi crítico. Por 2 não foi extremo, velho. Tá, foi muito bom, só. Foi bom. Você começa a separar várias coisas. Você encontra uma coisa muito peculiar no meio disso tudo. O que parece ser um teste de gravidez positivo. Você vê além dessas caixinhas, desses aquáriozinhos, você vê um monte de anotação arqueológica com várias anotações sobre cultos diferentes da Idade Média, várias informações sobre cultos na Europa, em regiões de ilhas na Europa. Tem muita terminologia que você não entende muito bem, muita coisa muito complexa. Claramente alguém bem versado fez essas anotações no meio desse monte de livro de arqueologia. Tem muitas folhas e folhas e folhas para todo lado de cálculos e cálculos e cálculos
pra caralho que você não entende. São cálculos físicos extremamente avançados. Tem um monte de pilhas de livros, de manuais de sobrevivência autônoma. Tem manuais de construção de materiais, de fabricação de ferramentas. Tem um monte de informação jogada. E você encontra, no meio disso tudo, uma coisa que é familiar. Você encontra mais uma página daquele diário. Opa. Ô, Cezinha, vem cá. Você tá com a página do diário aí que você achou mais cedo? Tô, agora aqui. Aí eu tiro do bolso a página do diário e boto. Ok. Aqui a outra. Aqui, pulando alguns dias aqui, um total de 35 dias por aí. 36 se tiver 31 dias em outubro. Tem aqui outra página já. Uhum. Lê aqui pra gente rapidinho. Tá bom. Migração 12 de novembro de 2019. Rabisco funcionam como esperado. A migração começa hoje. O santo berço devora. Ele prospera. Abandonaremos a Rabisco. Experimento inicial deve ficar preso. Vamos apenas manter a Rabisco, esconder a porta para o porão. Uma Rabisco espera. O futuro acaba de ser criado. Todos clamam o santo berço. Santo berço? Pô, tô achando que eles estavam tentando Migração. fazer um anticristo nascer, hein, mano? Anticristo? Você não tá na cena, Liz. Ainda. Mas eu posso só te perguntar o que é esse triângulo no chão da sala? É só uma decoração, na verdade. É só uma ferramenta que tava ali. Não é nada especificamente. Não. Ok, eu quero... Essa cama aqui, qual o estado dela? Ela tá até que bem cuidada. Ela não tá muito velha. Não parece uma cama de 100 anos atrás, não. O colchão, assim, tá meio podre, tá meio mal cuidado. Tem umas manchas nele, mas parece ser até que recente. Eu queria deitar na cama com a caixa na mão e ficar tentando acertar a senha. E descansar um pouco, já que eu tô muito zoada ainda. Ok, você deita na cama, ela levanta um pouco de pó, assim. E você não encontra nada demais, assim, parece... O que esse quarto tem ele tem vários jarros com animais dentro, esqueletos de animais, com o lodo saindo deles, vários esqueletos de animais mortos. Você também tem num canto vários livros da anatomia humana com informações de músculos, órgãos dos seres humanos. Tem várias ferramentas delicadas juntos com esses animais mortos, tipo alicates pequenos, tesourinhas finas, bisturis. É só isso que você encontra, basicamente. Eu só quero descansar com a caixa na mão Ok. e ficar tentando as senhas. Ok. Você tá chutando várias palavras aleatórias, eu imagino. Ok. Eu tentei cerco, Continua, nada. circo, Não, disco. não. Tá, eu vou continuar tentando. Ok. Posso dar um grito pra ela? Pode. Berço! Você ouve um grito do outro lado, meio baixo. Beijo. Tem um berço aí? Venha, berço! Berço? Berço! Tá bom, berço. A caixa destranca. Você Eu abre vejo. e dentro dela você vê três Aranhas. três papéis, três folhas. Uma delas tá bem papéis? destruída, Ah, ok. que é essa daqui. Você encontra essa folha. Você encontra essa página. Opa. Essa página. E você encontra essa página. Você encontra essas três folhas dentro dessa caixinha. Tá. Eu quero chamar todo mundo pra vir aqui. Eu dou um grito, vem cá rápido! Como se eu estivesse morrendo, porque eu não quero levantar da cama, porque tá muito gostoso e eu tô me sentindo um pouco melhor deitada. Eu vou lá. Ah, eu escuto isso daqui de baixo? Sim. Tá, ok, tá bom, eu vou. O Brulho, ele olha pra todos vocês. Eu vou descer e ver a entrada com o Murilo. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Tá, ok. Não problema. Ele desce até o andar de baixo. Obrigada, Joey. Pela dica. Joey, De nada, Lin Senpai. Cadê o Joey? Cadê o Joey? Eu tô um pouco longe, Você não mas faz eu tô ideia de perto. onde ele tirou essa palavra, Liz. Ô, Joey. Onde que você... Berço? Enquanto a gente tava sendo curado, eu vi você mexer nas letras e eu vi que a primeira ia de A a E, a segunda de
E eu também tava tentando algumas coisas e a gente achou um documento ali na Tá, outra daí sala. eu tiro o documento assim e mostro pra Lisa. Você vê o César pegando uma página que é parecida com essas duas que você encontrou também e te entregando. Eu vi Interessante. eles falando sobre um certo santo berço, aí eu vi que encaixava e eu só chutei mesmo. Então, é porque essa folha aqui, César, que você me entregou, eu encontrei continuação, talvez? Porque, vamos lá. Eu encontrei uma data de 15 de outubro de 2019, então exatamente 3 dias depois dessa que você me entregou. Os testes iniciais de riscado, restos verdade, mortais... Desculpa, a que eu te entreguei é de novembro, ela vai de um mês depois. Calma, é novembro. Ok, tá, então eu tenho as cartas de antes, 2 cartas de outubro. Desculpa, eu tô meio... O tiro, né? Pegou... Não, claro. Calminha, Relaxa. bem. Isso aí. Desculpa. Vamos lá. Os testes iniciais de riscado. Restos mortais recuperados pelo Dr. Walter. A gente já ouviu falar desse Dr. Walter sem ser naquele papel que falava do Walter Luz? Não, essa me foi a lembro primeira disso. vez. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar dele. Ok. Promissor. Mas não o suficiente para riscado só. Gangue de primatas motoqueiros condenáveis que somos obrigados a subornar. O que estamos... Rabiscado muito maior do que riscado. Pera, eles subornavam os assombrados para os assombrados ajudarem eles. Então as pessoas que os assombrados traziam pra cá era exclusivamente para os experimentos, as pessoas que eles pegavam e matavam e traziam pra cá. Mas as armas deles são maiores do que as nossas. A doutora Paula... A gente já ouviu esse nome antes? Também não. Não é não. É muito Ok. doutor. A doutora Paula é otimista e, riscado, no futuro eles nos sejam úteis. Riscado, trabalho sujo do sequestro das... Sequestro das... Outro documento é doutora Eva, rabiscado, creio que seja um documento escrito pela doutora Eva Van Gloss, talvez, em algum dia de outubro de 2019. Louvado seja a doutora Eva Van Gloss e, riscado, mais um presente para nós. Aparentemente, ela encontrou um diário perdido dos antigos moradores. Riscado, criatura, riscado. Eu ou não durmo. Riscado, isso me dá tempo de calcular. Colocar uma estante, riscado, ajuda a abafar o som. Ok, o que quer que seja que a gente tá lendo sobre, definitivamente tá no porão. Não bora abrir aquela porta, não. Irei verificar as informações do achado da doutora Eva. Se o que presumo... Desculpa, pode falar. Se o que presumo está registrado nesse diário estiver correto, nós podemos, riscado, mortais decrépitos, e teremos riscado, o santo berço irá prosperar. Detalhe importante para essa imagem que eu encontrei, eu acho que vocês vão querer dar uma olhada. Vocês estão vendo o símbolo no crânio? É igual a espiral que foi colocado na testa do cara que morreu lá. O que começou isso tudo. Eu, sinceramente, acho que a cobaia 2 é aquela que a gente encontrou na floresta, sim. E a cobaia 1 é o que tá nesse porão. Alguém tem aqueles desenhos da aranha? Eu tenho, Temos, eu tá aqui no temos. meu bolso. Mano, Ele puxa Eu tô o puxando aqui do papel. bolso, peraí. Puxei do bolso. Do meu Que bolso. Vocês estão vendo, Nossa. vocês estão vendo esse negócio aqui na direita que parece... É uma teia saindo, mas ao mesmo tempo não parece... Não parece uma coisa meio humanoide? Os braços aqui, ó. Acho que essa é a bunda da aranha, não? Mestre, a gente consegue reconhecer... Eu consigo reconhecer isso como aquele negócio que a aranha cuspiu em mim? Ou não parece? Esse treco aqui. Você não sabe dizer. É muito específico, é só um desenhozinho. Eu não sei, teste de gente. Talvez inteligência. seja... Opa, teste de... Inteligência, só pra ver. Se você der um extremo, eu digo exatamente. Se você tiver tipo, uma memória muito clara daquele acho momento. que Parece não... ser as feiras aqui, ó, onde tá escrito. Pera, nossa, é de inteligência? É. Eu tirei extremo. porque Tá, eu você também consegue reconhecer sabia. que sim. Esse é um pedaço da aranha que soltava a teia que ficou mutante de alguma maneira. Isso não é natural Ok, de uma isso aranha. aqui... Tá, mas isso aqui é aquela gosma que ela cuspia na gente, é isso? É a teia preta, sim. Tá, ok. Caramba, eu não sabia que eu era tão inteligente, desculpa.
Então, gente, é aquela cuspida, mas a cuspida não pegou em ninguém, então eu não sei dizer o que esse negócio faz. Tipo, se ele prende a gente em algum tipo de casulo ou algo do gênero. Assim, eu acabei de ser preso num casulão. Então talvez seja isso. Calma. Que dia que... A gente tá em 2020, né? Tá, Sim. sim. É dia 13 de abril de 2020. Tá. Foi bem recente, essas anotações são muito recentes. Então, esse projeto já ocorre aqui há muito tempo, mas... calma. Qual foi o dia do sumiço do Rafael Montes? Alguém tem o papel da equipe Kelvin? Tá tudo no carro os papéis, né, mestre? Sim. Puta merda. Nossa, acho que foi depois desse diário ser escrito. Não, com Bem certeza foi depois. depois, mas a gente... Seria legal a gente saber, tipo, há quanto tempo esse projeto estava acontecendo até o Rafael Montes morrer e eles puxarem pessoas. Porque... Nossa, achei que Deu tava soluço. acontecendo alguma coisa. Faz soluço, Thiago. Tudo Foi soluço, tô com soluço, peço Meu perdão. Deus do céu, quase tive um ataque cardíaco fulminante. É, mano, é que é muito loucura, essas teias não tá dando. Tá, Bom. De qualquer forma, o que a gente vai encontrar no porão provavelmente é uma das cobaias e talvez a primeira ou mais coisas no porão. E o que vocês acham que é o Santo Berço? Eu sinceramente acho que o Santo Berço pode ser algum tipo de aberração que venha do outro lado. Que eles estavam tentando trazer pro nosso mundo com o afinamento da membrana e com esses experimentos. Eu sinceramente acho que é isso, eu não sei. Pera. Eu acho que é alguma coisa que cria outras criaturas sobrenaturais. Faz que é um sentido. berço? O berço é o que faz o nascimento de outras criaturas. O Santo Berço. Será que é um Fala tipo que de... devora também. Será que é algum tipo de ligação mais simples entre o nosso mundo e o outro? Eu acho que o Santo Berço devora. Talvez o que ele devora seja a alma do que quer que esteja ocupando o corpo. E esse símbolo é um tipo de portal para que a alma de o que quer que seja que esteja no outro mundo entre dentro do corpo. E causa as mutações que a gente viu na aranha. Eu acho que, de qualquer forma, a gente vai juntar mais informações lá naquele porão. Mas tem outras salas pra gente ver aqui ainda que a gente não viu. Vocês querem continuar? Sim. Ok, eu já abri a caixa, então eu vou tirar uma sonequinha aqui, rapidinho, porque eu tô meio exausta mesmo. Machucou bastante o tiro, se vocês não se importarem. Vocês Não, ouvem quer descansar gritando também, de Joey? baixo. Thiago! Apitou! Ah. Ô rapaziada, vai dar doideira. Tá, Joey, fica aqui com a Alice. Daí. Não, eu vou descer. Se Não, eles você chegarem, não eu vai vou descer descer. não. Não, você não vai descer. Você acabou de tomar Muito tiro ferida, na base, você tá no muito teste. ferida. Eu sei o quão ruim é. Você vai ficar aqui. Não do mesmo tem jeito lá- que você cuidou de mim. O Joey vai ficar aqui também. Do mesmo jeito que você cuidou de mim quando eu tomei tiro na costela, agora é minha vez. Vai ficar aí de boa. Eu só corrijo, né? Tô nem aí. Tô descendo. Vocês chegam embaixo, o Bruno tá preocupado assim, olhando, esperando. Vocês ouvem barulhos de moto chegando e estacionando do lado de fora. O Bruno tá apontando a arma atrás dessa mesa. O Murilo tá do outro lado aqui, atrás do piano, agachado. Joey, você Eu fica aqui. tô posicionado. Na mesa. Você tá muito machucado, não é bom você ficar lá com a gente. Ô, peraí, posso ficar dando de cima? Você pode ficar no andar de cima. Essa Tem parte umas aberta balaças vocês nesse cara? têm visão pra baixo, sim. Eu Então fiquei. tá aqui, ó. eu corri pra parte da frente da casa, só que no andar de cima aqui, ó. Nice demais, uau. Tô no spot. pô. Eu vou ficar do outro lado aqui. Tô no pixel Ok. aqui. Vocês todos correm pra se posicionar. E de repente, vocês ouvem vindo de fora. Brulho? Brulho? O Brulho olha. Ivan? Marcelo? Brulho, chegamos! E vocês vêm entrando os outros dois membros dos Galdérios, preocupados assim, com a arma na mão. Porra, O quê? que susto! O que aconteceu aqui? Jesus! Obrigado, mestre. Mano, que susto. Meu Deus, eu vou. Nossa, eu saio de perto da portinha aqui, eu volto pra cama e me jogo só. Vocês vêm então chegando os outros dois membros dos Galdérios. Eu continuo mirando. O que aconteceu? Vocês... A gente tava ouviu o tiro? O que tá acontecendo aqui? Bruno, só vem aqui pra trás. Os assombrados devem estar chegando em breve.
Tá bom, Bruno? Tá bom? Meu Deus do céu, ontem a gente fica aqui. Aí o Bruno, ficam aqui, o outro atrás do piano. Tá bom. Arthur, o que é isso? Eles olham pros sangues no chão. Agora sobreviver, depois a gente conversa. Tá bom, Bruno. E eles vêm todos pra trás do piano assim e se abaixam. Mas o que a gente tá esperando? Os assombrados? Não é melhor ir embora? Agora é tarde demais. Aí eu falo, e aí, Ivan? O que tá acontecendo, Arthur? Meu Deus! Ivan, mano, muita coisa. Cantos mortos aqui! Fica preparado. Aquele ali era o Aquele era o Gregório, Arthur. Mas eu tô muito feliz em te ver, mano. Muito feliz. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que lugar é Eu esse? vou falar. Eu corro aqui pra falar com o César no andar de cima. César, a gente Oi. descobriu que os exoterroristas, os médicos, subornavam gangues de motoqueiros. Você acha que algum deles pode ser um espião? Ou tá junto com os exoterroristas? Eu duvido muito, Joe, eu acho. Porque não faz... Será que faz sentido subornar duas gangues e fazer elas guerrearem entre si só pra eles fazerem esse jogo mental com um suposto grupo que poderia investigar eles? Mas é exatamente isso que eles fazem. Só me promete tomar cuidado. Não baixa a guarda, ok? Tá, eu vou tomar cuidado, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Tá, daí agora eu paro de mirar a porta. Depois que eu vi que os dois entraram, eu paro de mirar Ok. e... Sim. Eu quero chamar o César. Ô César, Ei! bota terminar de dar o... Tá ligado? Pela casa? Tá, tô indo aí. Não, deixa que eu vou aí, bora ficar mais Tá perto bom. da rapaziada. Eu vou vir até aqui. Ok, vocês dois então chegam aqui, o Joe tá junto. Bora, Joey. Vocês veem essa Toma porta cuidado, fechada tá, de pai. madeira. Bem-vindo de volta, meu querido. Você já tá sentindo melhor? Eu tô bem. Não Como se é que preocupa foi comigo. receber uma mordida na clavícula? Não foi muito legal, Thiago Sensei. Eu não recomendo pra ninguém, não. Obrigado por perguntar. Isso daí vai ser uma cicatriz de batalha pra você no futuro, Joey. Você vai acha que ficar ser bem. legal? Já é muito legal. Uma história pra contar pros seus netos. Eu recupero 10 de Não vida. recupera nada de sanidade. Eu sabia. Ô, Thiago, você se importa de eu fazer agora uma vez? Ah, vai na fé, meu querido. Deixa que eu tô mirado aqui, tô no pixel já pra você. Tá, primeiro eu quero colocar o ouvido na porta pra ver se eu escuto alguma coisa dentro. Você bota o ouvido na porta e dá um escutar, por favor. Quando você tenta escutar, só de curiosidade, César. Foi bom. É, Você coloca o ouvido. Escutador bom? Foi bom? Você coloca o ouvido. Nada, silêncio. Tá, eu não acho que tem alguma coisa aqui. Tá, aí eu dou Não uma... abaixa a guarda. Eu dou uma sacudida assim... e eu vou lançar o chutão na porta. Manda 10 de força. César, você vai chutar a porta? Ele já chutou. Ele preparou e. Ai, foi normal, tirei 50, normal. Você dá um chute e. Você arrebenta a maçaneta, você chuta bem na maçaneta, dói um pouquinho o seu pé, primeiro. Mas você chuta com tudo, a porta abre. E você vê esse quarto com 2 colchões. E você vê, na hora que você chutou, você vê um movimento atrás de um dos colchões assim. Meio que num susto. Dentro desse quarto você vê mais um monte de papel jogado no chão e mais um monte de livro jogado pra tudo que é lugar também. Ei! Eu faço. Ai, calma. Eu vi alguma coisa desse movimento daí ou só ele? Só ele, porque ele chutou. Ele entrou chutando. Ai, é mais legal quando você faz, Thiago, mas, mano... Não, eu tá vi de alguma... boa, tio. Já entra aí, pô. Não. Tem nada aqui dentro. Peraí. Eu vi alguma coisa ali atrás daquele colchão. Tá vendo aquele colchão na parede? Eu vi alguma coisa atrás dele. Oxi. Alguma Tô mirado, coisa- tô mirado. Alguma coisa com 8 patas ou 2? Eu consegui reconhecer? Ou só Não, vi você um- só viu um movimento assim atrás desse colchão que tava mais levantado. Tá, Se eu for não 8, sei já o que vou de é. descarrego. Onde tem uma aranha tem outra. Tem outra aranha ali. Mas calma, vamos... A gente não sabe, a coisa se escondeu, a gente não sabe o que A gente é. sabe que tem uma aranha ali. Bora tentar dialogar. Ei, Pera aí. se for... Eu pego meu spray de pimenta e eu quero jogar no colchão, assim. Você joga o experimento do colchão, dá um arremessar e vê Eu se jogo- você acerta. Sei lá, mano, eu quero tirar o... É tipo uns 5 metros de distância. Não Opa, tinha um copo? 16.
Foi bom. Não, normal, tinha normal. Normal. Você acerta no colchão, você vê o colchão dar uma mexidinha assim. Eu falo, ei, se você tiver entendendo o que você tá falando aí, aparece aí que nós não quer problema se você não trouxer problema pra nós. Nada acontece. Pô, Cezinha, acho que eu vou de pipoco. Será? Ela também apostando que é melhor a gente... Não. E se for alguém que foi pego de refém, como o Gregório? É só isso tá que escondido. isso que eu imaginei, mas não tem reação, ele não entende o que a gente fala. Claro, você jogou uma lata de spray de pimenta. O que você esperava que ia acontecer, César Gun? Alguma Calma aí, reação. calma aí. Eu queria, se fosse uma aranha, eu queria que saísse de lá. Calma aí, mano. Eu vou chegar bem de perto e dou um chutinho assim no colchão. Quero dar um chutinho. Você vai chegando perto do colchão. Eu tô mirado. Cuidado, Charles Tensei. Tá de boa. Aqui eu tô apto já. Você vai chegando Esse perto. colchão aqui? Você vai chegando perto do colchão, dá um escutar. Vou escutar com o ouvido bom. Tô brincando. Não, aí já não é mais Com escolha. defesa, Aí tá é ligado? penalidade. Aí tem Vai penalidade. que, né? Tá, tirei 1 no primeiro rolamento, não tô zoando. Tá. Só que com defeito, né? Sou surdo, infelizmente, na metade da cabeça. E 36 no outro, então foi muito bom. Foi Pera, bom. Foi muito bom. Você ouve. Vindo de trás do colchão. Ó, tem alguma pessoa, algum bicho aí respirando ofegante pra muito aqui, viu? Ah, se você quiser tirar o colchão, eu tô mirado. Deixando claro que eu tô mirado. Mano, eu só tô avisando. Se você entender o que a gente tá falando, fala logo que se eu ver qualquer momento brusco eu tirar o colchão, eu vou de estouro. Você ouve, você ouve de trás do colchão. Eu tô avisando. Na calma. Tira o colchão. Você puxa o colchão com força. Dá um teste de força. Você sente que o colchão segura e alguma coisa puxa ele pra trás. Tá. 27, passei. Você puxa e você vê de trás um vulto que tá tentando pegar o colchão de volta. E você vê um velhinho, todo estrupiado, cheio de sangue, assim, com um casaco longo. Ele se abaixa com medo. Ô, César, É aquele eu velhinho que acho vocês ele é uma vítima. tinham visto no bar aquele outro dia. Eu vou chegar perto bêbado. com a arma, vou chegar perto com a arma. Quem é você? A gente já conhece ele como velho doido? A gente já conhece ele como velho doido? Sim. Calma, É o velho César, doido calma. do bar, mano. Eu sabia que ele tava envolvido. Tá, Ele tá Ele todo tá machucado, envolvido, assim. César. Ele tá todo fudido, porra. Envolvido só se for da porradaria que ele tomou. Ah, ele faz parte da história. O senhor está bem? Calminho. Você consegue falar? Se você consegue falar, faz um joinha. Se você não consegue falar, faz joinha pra baixo. Você não... Você olha pra acho boca que dele, ele não tem língua. Ele não tinha língua, eu tava tentando dizer de um jeito mais educado, César Kun. Ô, bota Tá, um. então- Dá papel e caneta pro menino. Calma, senhor. Calma aí, Você, a gente não vai você chega machucar. perto dele, ele tá com medo de vocês. Tá. Calma, a gente não vai machucar. Ele Eu chamo... Brulho! Ah, Brulho! o quê? O quê? Vem cá, por favor. Por quê? A gente achou uma pessoa aqui, mas tá tudo bem, só vem até aqui. O Brulho vem em direção a vocês, então. Você ouve ele subindo, você ouve as escadas rangendo com o peso dele. Ele sobe e... aonde vocês estão? Aqui, eu apareci. Ele vai meio com a arma assim. O que houve? O que vocês encontraram? Não, tá tudo bem, a gente só encontrou um rosto que talvez seja amigável, a gente Ele precisa chega- da tua ajuda O pra quê? conversar com ele. O velho louco, o que ele tá fazendo aqui? Eu tenho certeza que ele tem um nome, mas a gente não sabe. Vocês não sabem também? Ele não tem língua desde que a gente conhece ele há meses? Então é aqui que tu ficava, velho louco? Ele vendo o Brulho e não fica um pouco mais calmo, não? Não, ele tá assustado ainda. Tá. Brulho, ele tá muito assustado, ele não tem língua, então ele não vai conversar com a gente precisa dar um jeito de acalmar ele pra gente conseguir conversar A gente com ele. a gente já pensava que era os assombrados que batiam nele, mas esse não pensava que ele ficava nesse lugar. É por isso que ele não morava nas ruas. Ele não mora nas ruas, ele mora aqui, na verdade, então. Mas por que ele mora com os assombrados? Se o assombrado batia nele? Será que... Eu não sei, eu sei tanto quanto vocês não sabiam nem que essa casa existia aqui.
Rapaz, que viagem. Tá, a gente vai ficar aqui até o senhor se acalmar. A gente não vai machucar você. A Ele gente vai tá ficar aqui só, até o senhor se tipo... acalmar. Calminho. Tudo bem, calminho. Mano, bora... Você vê que atrás dele, assim, tem vários rabiscos, várias coisas jogadas. Todo mundo viu isso? E ao redor dele do papel tem, tipo, tem um monte de coisa. Acho que todo mundo viu que vocês chamaram um brulho, assim, e tava rolando uma treta. Também eu vou encontrar, dar um rolão, encontrar nesses bagulho aí, procurar, sei lá. Tá, você então, agora que acalmou um pouco mais, você tá prestando atenção, você vê que tem várias plantas de arquiteto, assim, de casas e ambientes diferentes. Tem vários livros de metalúrgica, umas listas com vários materiais de construções diferentes. Tem vários livros sobre isolamento acústico, sobre arquitetura, engenharia civil. E no meio você encontra uma coisa que chama muita atenção. Você encontra isso daqui. Isso aqui? É. Eita porra. Oh, eu reconheço esse símbolo, tipo... É o daquela símbolo... Sala branca? O quê? Na sala branca, que tinha algum símbolo parecido Era com esse. Esse era o símbolo que ele até te atraiu, justamente porque era o símbolo... Era o mesmo símbolo que tava na aranha, era o símbolo que tava na nossa Tava na cabeça o sala. tempo todo. E naquela sala branca também. Na sala branca, no labirinto branco, sim. Mano, eu acho que o lugar que eu tava, César, era a porra do Santo Berço, mano. O quê? Que lugar? Não, eu vi o Chris, seu pai, sendo bem honesto com você, numa visão antes... Sim, numa visão antes de tudo aquilo que aconteceu. Ele veio falar comigo, falar pra cuidar de você, falar quanto ele te ama. E lá naquele lugar, eu tava num lugar todo branco, com esse círculo branco no meio. Ele foi lá me buscar e ele me salvou. Mas você estava num casulo? A aranha cuspia um negócio que deixava as pessoas no casulo. Sim. A aranha... Será que a aranha transforma as pessoas em zumbis de sangue ou coisas do tipo? Talvez a aranha tenha essa capacidade, não sei. Só sei que eu tava num labirinto branco que pareceu que eu fiquei lá por um tempo, anos. Pareceu uma eternidade lá dentro, cara. E é exatamente esse mesmo símbolo. Mas esse é o símbolo que a gente encontrou em todo lugar, na verdade, desde quando a gente chegou aqui. Lá no sanatório a gente só viu esse símbolo. Exatamente, que tinham criaturas e que atraíam a gente. Eu e a Ali Senpai, quando a gente tocou naquela lama, naquele lodo, a gente começou a fazer esse símbolo. E ele tava... Ele era junto com aquelas outras pessoas que se transformaram numa só e se transformaram num monstro. Sim, assim, talvez esse símbolo não seja nem um símbolo de transformação, mas sim um símbolo de translocação. A gente vê aqui migração. A migração começa hoje, o Santo Berço devora. Talvez esse símbolo seja o símbolo que leve a gente pro Santo Berço e conecte a gente ao Santo Berço. Pra ele devorar nossa alma, algo do tipo. Tá, mas lê primeiro o que tá escrito aí. Acho que essa é uma boa ideia também. Lê isso sozinho aqui. Minha garganta tá complicada, cara. Depois de tanto tomar teado na cara, tá foda. Tá, nós fomos na caverna. Esse papel é velho. É velho, sim. Parece com aquele outro que você tinha encontrado antes. Só uma curiosidade, esse papel parece ser bem antigo em comparação aos outros. Parece com aquele primeiro diário que eu achei que pertencia à filha do Dr. Virgulino, talvez. Não, a que morava aqui, eu não sei de quem era o diário. Ele é a página 5. Ah, é? Ah, é verdade. Tá. Nós fomos na caverna. Os 5 guardiões virão. Na caverna, nós fomos lá. O outro lado. A caverna. Nós fomos na caverna. Minha mão não é minha mão. Nós fomos na caverna. Eles criarão o labirinto infinito. A caverna. A caverna. A visão. Os guardiões. Nós fomos na caverna. Nós vimos na caverna. Nós presenciamos na caverna. O futuro na caverna. Nós fomos na caverna. O santo na caverna. Nós fomos na caverna. Os guardiões virão na caverna. Nós fomos lá. O outro lado. A caverna. Caverna e... O quê?
A caverna Putz. Eles criarão, sei lá. Nós fomos na caverna, minha mão não é minha mão. Nós fomos na caverna, labirinto infinito, na caverna, visão, os guardiões. Nós somos na caverna. Que caverna? O futuro da caverna, nós somos na caverna. Caverna. Que brisa, hein? Labirinto. Ó, você paga essa caverna é importante, hein, César? Isso de minha mão não é minha mão é como... Mestre, eu sinto que é meio que a mesma sensação que eu tive quando encostei na gosma. A minha mão não é minha mão. Você não sabe dizer. Isso me parece uma possessão, claramente. Tipo, minha mão não é minha mão, tem algum bicho entrando no seu corpo lá, sua mão não é sua mão, porque a sua mão vira do bicho que tá entrando no seu corpo, e aí sua mão não é sua mão. Mas você não acabou de falar que... Esse lugar que você tava... Você percebe, Tchau. César, que enquanto você falava essas coisas em voz alta, o velho louco ele começa a ficar cada vez mais nervoso. E quando você começa a falar com mais intensidade, mais rápido, você vê que ele fica muito nervoso. E ele tenta sair correndo e empurrar vocês pra sair. Seguro. Tá, faz um teste de Tinha uma- força. Bom, Você. Ele empurra assim o César correndo e você segura ele pelo peito e o Bruno já para na frente da porta, assim. senhor, o que aconteceu? Ok, senhor. Ok. Você vê que ele tá segurando com muita força agora um papel na mão dele também. Senhor, eu sei que parece estranho, mas a gente tá aqui pra ajudar o senhor. A gente quer que o senhor fique bem, ok? Você pode confiar em mim? Ele tenta soltar de novo de você. Faz um teste de força. Moço. Deu bom, de novo. Tá, ele consegue, ele te dá uma cotovelada de surpresa assim, e você não toma dano, mas ele se solta, e ele dá de cara com o Bruno assim, o Bruno só segura. Não. Ei! Senhor, isso foi desnecessário. Na hora que o Bruno segura ele empurra e sai correndo e se joga no canto assim do quarto. Longe de vocês. Tá, Ok. gente, olha, esse senhor ele tá assustadíssimo, mas ele... Eu não acho que ele tá do lado de ninguém, acho que ele só tá bem assustado mesmo. Ô, César, Ok. só Eu chego- Ele não quer ficar perto de você. Ele tá desesperado. Tá, só deixa eu fazer uma ação então com ele de novo. Eu vou me ajoelhar na frente dele e vou dizer assim, senhor, eu vou te explicar o que vai acontecer agora, ok? O senhor vai me entregar esse papel, que eu vou pegar da sua mão. E você vai até pensar, talvez eu devesse lutar com ele, mas o senhor vai perder, ok? Nós somos 4 aqui em cima. E a gente só quer o papel. E a gente não vai fazer mal pro senhor. Então você pode me entregar, por favor? Rola o interpessoal que você tem mais alto aí. Interpessoal? É, o que de convencer. Ou intimidar, ou charme. Acho que nesse Olá, caso é mulher. intimidar mesmo. Intimidar? É, É baixo. tudo bem. Não passei. Você fala e você vê que ele tá... Eu quero pegar o colchão que ele tava se escondendo atrás e Ok, eu vou te- chegar tá. e trazer perto dele assim. Tá, você chega Ele se tinha protegido. Você vai tentar tirar o papel da mão dele? Eu vou. Não, Ele não deixa. vai. É o quê? Ele puxa. Você pode fazer um teste de força pra tentar arrancar a mão dele. Vai rasgar essa merda. Não, mas aí você abre os dedos nele, no caso. Você vai abrir os dedos Ok. dele. Ok. Beleza, eu vou tentar. Passei. Você abre os dedos dele, ele fica batendo na sua mão assim, e você tira e arranca um papel todo amassado da mão dele, e o papel é esse. Sossega! Pelo amor de Deus. Não esquecer. Não se render. Não se render ao quê? Ao Santo Berço? Uma coisa sobre o Santo Berço que eu me esqueci de falar pra vocês, gente. Quando eu tava naquele labirinto branco lá, eu passei que parecia ser meses. Quanto mais tempo passava, menos eu conseguia ver meu próprio corpo.
minha mão tava sumindo, minha perna tava sumindo e parecia que a própria essência da minha existência tava sumindo. Então você tá dizendo que sua mão não era sua mão? Minha mão não era minha mão. Então eu acho que esse santo berço, do mesmo jeito que fala que o santo berço devora, ele devora a sua própria essência. E alguma outra coisa dentro do seu corpo te ocupa. Talvez aquele casulo seja algum tipo de transformação mesmo. A migração, no caso, pode ser a migração do seu espírito para outro lugar. E a migração de um espírito de outro lugar para esse mundo. Eu entrego de volta o papel pra ele. A gente já viu o que a gente tinha que ver. Eu entrego de volta e... Ó, viu? Pode pegar. Ele pega assim. Ele fica olhando pro papel assim. Eu não sei o que fazer pra ajudar ele. Tá, eu acho que a gente tem que tirar ele daqui e levar pra algum lugar, outro lugar. Ele não pode ficar aqui. Não, ele não pode. Ele tá encarando o papel sem parar. Agora que você devolveu pra ele, ele tá encarando o papel. Ele não para, ele tá tipo lendo sem parar. Vocês acham que ele, de algum jeito, tá preso nesse lugar? Ele tá Talvez não fisicamente? Ele tá muito assustado. Se ele concordou em fazer parte disso, não saiu como planejado, mas se estavam usando ele, usaram demais contra a vontade dele, ele acabou se assustando muito. Senhor Brulho, ele... Por acaso ele era assim alguma vez no bar? Ele era agitado ou ele sempre... Ele sempre foi assim, desde que ele apareceu, a gente nunca viu ele não sendo louco. Por isso que o nome dele é Velho Louco. Ok. Tem mais um quarto aqui em cima, né, pessoal? Não tem mais um. E o que a gente faz com o... Eu não quero dizer velho louco, parece desrespeitoso. Vamos chamar ele de Jonathan. Senhor Jonathan? Eu vejo se ele me responde. Ele tá só... Eu não acho que é um Ele bom amassa nome. assim e guarda o papel no casaco dele. Qual outro nome tu pode dar pra ele, então? Senhor velho louco? Ele não olha de jeito dele, ele tá só olhando pro canto assim. Mano, se ele tá sentindo o tipo de insanidade que aquele lugar quase causou em mim, ele não vai conseguir sair dessa daí não, família. A gente tem que dar os passos dele e desistir de falar com ele, que esse daí, ó, já tá, ó. Acho que agora ele não vai conversar com a gente. A gente não sabe se depois ele vai conversar. Eu trancaria ele aqui nesse quarto novo, que ele já tava aqui. E na hora que a gente estiver saindo daqui, a gente tira ele daí e leva. Vamos só encostar a porta, não vamos trancar ele, não. Ô, mestre, durante todo esse tempo eu tava cochilandinho na cama e agora eu me acordei. Eu posso mendigar migalhas de regeneração pro sonequinho? Dá um teste de Constituição. E se você passar, o Joey ganha vida. Eu tirei 10, a minha constituição é 65. Tá, recupera um ponto de vida. Obrigada. Ela dorme e recupera. Tô brincando. Eu quero levantar e eu vou nessa aglomeração aqui pra ver o que tá acontecendo. Você chega nessa bagunça, você vê um velhinho no canto com um casaco, sobretudo, assim, todo sujo, todo roxo, assim. Você reconhece como aquele velhinho que você viu no bar, que você tentou ver a nuca dele. Ele segurando esse papel, guardando. Você vê aquele monte de livro jogado, essas plantas jogadas pelo... Planta de casa, né? Não planta. Planta de casa, jogada pra todos os lados. Você vê ele segurando vários papéis novos que você provavelmente já leu como player, então... E você vê essa situação toda. Gente... Eu dei uma cochiladinha, eu tô me sentindo melhor. Vocês descobriram alguma coisa? Então, Descobriu o Jonathan. Além do Jonathan. Vocês acharam algum papel, alguma informação? tem um papel aqui falando de uma caverna. E Posso- com esses símbolos aqui, eu acho que eu nunca falei pra você, Liz, mas quando eu tava dentro daquele casulo lá, eu tava tendo visões que pareciam ser meses, anos. Dentro tinha um grande labirinto branco com esse mesmo... Exatamente, com esse mesmo símbolo aí, ó. E quanto mais tempo passava... Deixa eu ler o papel. Eu quero pegar o papel pra ler. Pode pegar. Não lê em voz alta, senão o velho vai ficar muito doido.
O velho vai ficar mal, tadinho. Gente, Já tá doido. vocês estão vendo que o papel começa mencionando uma caverna? É, o que eu vi que tem caverna mesmo. Tem bastante caverna mesmo. Quando a gente encontrou aquele diário da Lourdete, eu acredito que seja, que ela fala da Aninha e do Virgulino, ela Essa daqui? fala que... Aí eu tiro a página do meu bolso. Ai, eu tava lendo ela, peraí, voltei. Aqui. Isso, essa aqui. A Aninha está ansiosa para ver as cavernas mais de perto. Acho que a ideia dela é esconder as pinturas de presente do Virgulino lá dentro. Vocês acham que a Lourdete e a Aninha descobriram essa caverna, foram até lá, e chegando lá elas encontraram esse símbolo e ficaram completamente malucas? E foi por isso que o Virgulino trancou elas no porão? Será que ele tá tentando salvar elas? Exato, porque vem bem comigo, olha. Nós fomos na caverna. Os 5 guardiões viram. 5 guardiões? Que 5 guardiões? A gente não descobriu nada sobre isso ainda. Porém, ela diz o outro lado. O outro lado, o labirinto infinito. Thiago, o labirinto infinito é o labirinto que você tava? Acho que é Era lá um mesmo. labirinto infinito? Então significa que a entrada desse labirinto é essa caverna, que dá pra ver daqui dessa casa, talvez. A gente tem a visão dessa caverna, e essa caverna é a entrada pro labirinto. De qualquer forma a gente sabe que tem uma caverna que a gente precisa ir agora. Ok? Mas antes disso, esse lugar ainda tem muito mistério, eu acho. Aqui, na casa. Eu quero chegar perto do velhinho. Ele tá Senhor? só virado pro canto, ele não tá nem olhando pra vocês mais, ele tá só... Senhor, você já esteve na caverna? Eles te levaram lá à força, senhor? Você foi porque você quis? Ele continua sem responder. Eu vou achar um copo de água, senhor, e se eu encontrar alguma água aqui, eu trago um copo pra você, tá bem? E vou. Eu saio. Ô, gente. Bora tentar achar o último pedaço desse quebra-cabeça, mano. Falta uma Vamos. porta pra derrubar, papai. Botar aquela lá embaixo. Tem outras 4 portas lá embaixo também. Nossa senhora. Bora terminar as aqui de cima, então. Não, vamos nessa aqui de cima. Aí depois a gente vai na de baixo. Pronto. Aí, poucas. A gente podia acelerar um pouco, né? Vamos. Vocês vão então até a outra porta. E vocês estão de frente com essa porta de madeira. Só. César, você quer derrubar essa também? Deixa eu escutar ela primeiro, porque, né? Da última vez eu escutei, até ouvindo o bicho eu tomei estouro. Na última Opa, vez eu demorei. machuquei meu pé, mas é legal quando o Thiago faz. Não é legal não. O pé tá calejado, mas eu tô fraquinho. Tá, Você posso não lá escutar? Pode sim. Opa, sem defeito, né? Porque eu usei um Isso. lado só. Pronto. É isso. Escutar 27, foi muito bom. Não Foi- excelente, mas foi bom. Foi bom? Você Foi bom, escuta bom. vindo de dentro. Ô, mano. Foi muito parecido com o que eu escutei na de cima? Você não sabe dizer. Ô, rapaziada, tá ligado aquela aranha que... Se tem uma aranha, tem outra, eu falei. Então, tá, acho que tem uma aranha aí dentro. Essa daqui não... Essa daí, pelo visto, tá fazendo... Tá, mas Ou volta, agora, tá comendo. agora a gente já sabe o que esperar. Vamos tomar cuidado pra não tomar o bote. Você Ô, pode abrir a pega. porta e chegar pra trás, Thiago. Não, chegar eu pra vou sentir abrir a aqui. porta, já mira pro teto, pro chão, pra esquerda, pra direita, começa a dar Tá, estouro, você se vai quiser, chutar a filho. porta, você vai abrir a porta, o que você vai fazer? Ah, mano, dessa vez eu não vou chutar não, mano. Essa aqui eu vou abrir na Você vai abrir, explosiva. tá. Você vai abrindo e de acordo com você vai abrindo a porta, você vai vendo aos pouquinhos do quarto, você vai abrindo e quando você termina de abrir, você vê no fundo do quarto. Tem 2 criaturas que você nunca viu antes. Eles são peludos, mas meio gosmentos e eles lembram muito 2 ratos. E eles estão mexendo e quando você abre a porta, os 2 viram pra você e vêm muito rápido pra cima de vocês. Eles são muito ágeis e os 2 vêm correndo pra cima de você, mas você ainda tem um ataque na distância deles. Já dá estouro nele, Cezinha.
Eu Eu grito. tava com a arma na mão. Já hein? tava com a arma na mão também, tava abrindo assim, ó. Tchum. Miradaço. Tem que ter iniciativa ou eu posso mandar os pipocos? Iniciativa assim, todo mundo, por favor. Eu tenho Tá. um ataque ainda nele antes. Na real, a iniciativa eu vou deixar igual sempre foi. Mas eles são primeiros, eles Ah, acabaram de vir pra mano. cima de você. Eu não Você quer tenho atacar visão, primeiro? então... Ó, Tem então que ter agora é o outra iniciativa, Arthur, hein? que não tá aqui. O próximo é a Liz. Eu não Não tenho tá aqui. visão. Tá, Então, o próximo então é o César. Opa! Você vê esses ratos asquerosos, assim, eles são bem maiores que um rato normal. Eles são mais ou menos desse tamanho que vocês estão vendo, mais ou menos do tamanho daquelas aranhas. E eles têm o símbolo vermelho brilhando na testa deles. Beleza, eu vou atirar nesse que tá mais perto aqui, ó. Humilde. Ok. Você vê que por onde eles passam e correndo assim, vai ficando um pouco daquele lodo preto atrás. E eles estão correndo em cima, na direção do Thiago. Tirei 8, juro. Extremo? Nice. É extremo? É, Em qual dos ratos? nesse aqui, ó. Tá. Dá o dano. Quer dizer... Não, o dano é máximo, qual que é? É um D10 mais um D6 mais 3, vai ser 19. O rato tá vindo e você pousa, dá um tiro e ele vai arrastando e bate na parede. E o outro só continua vindo pra cima do Thiago. Ah, tá Que ligado, né? Desse agora tiro é ele. padrão. Agora sou eu, né? Não, o Thiago. Ah, tá. caralho, sorry. 2 tiros pra um ratinho. Ah, Tadinho. desse tiro padrão. Esse ratão não vai passar, não. Pra garantir, Vai. né? Pra O outro garantir. rato morreu Um ou pra ele cada só... olho. ou ele ainda tá meio... Você tem penalidade porque ele é muito rápido. Eu esqueci de passar isso pro César, mas agora ele já tá morto. Você tem penalidade porque eles são muito rápidos e pequenos. Ah, então você paga que eu só vou de um tiro mesmo, né? Tá, um tiro com penalidade. Então... Tirei um... Nossa senhora. Você quer 60 ou 90? Vixe, 90. É 90 e quanto? 90... É o quê? É 90 e quanto quando deu unidade? 90 seco. Só 90 0? 90 0. Tá, ok. Você erra o tiro e o ratinho vem correndo pra cima de você, agora é o Joe. E o Arthur que Ele não tá ouviu o muito tiro. perto? O Arthur, você ouve o tiro vindo de cima. Ele tá chegando, a próxima rodada ele vai pegar, o Thiago. Eu não consigo interceptar Yes, e dar um nada. chute nele. Você tá. Tá, Os eu- dois estão bem na frente da porta, não tem espaço pra você entrar. Eu posso correr pra Você cima? nem tá vendo ele direito, na verdade. Você pode correr pra cima. O que tá acontecendo? Calma, você não chegou aqui ainda. Você tá tipo aqui. O que tá acontecendo? Posso gritar de volta? É só rodada. Você tem alguns segundos. Eu? É? Eu ainda posso fazer alguma coisa? Ah, não, pera, não, é você não. É o Joe. O Joe não faz sou nada, eu. né? É, só que eu não posso fazer, eu não tenho absolutamente nada pra fazer aqui. Tá, então o ratinho. vou Você. pegar na Arthur, pessoa, você então, sobe vou correndo, virar. você olha e você vê do nada o Thiago. Um ratinho, tipo um rato enorme, assim, parece um cachorro peludo, todo preto, pula em cima do Thiago e tenta morder ele. Thiago, dá um esquivar ou contra-ataque. Esse cachorro, a Alice tá com o cachorro. Ah, ali, já pegou, já ali, ó. Já GG, já. Tá na minha mão, o rato. É só matar, é só matar. Ah, vamos de... Pera aí, briga ou briga. destreza? Não muda nada, os dois são Briga ou 25, esquiva? Muda alguma coisa? Contra-ataque, se você empatar, você perde. Esquiva, se você empatar, você ganha. Ah, vamos de esquiva então, né? Mas contra-ataque, se você acertar, você dá uma porrada de volta. Ah, mas eu sou fraquinho. Pera aí, vamos de esquiva então. Nossa, esquivei foi nada, tomei de cabeça. O rato, ele bota, ele sobe em você e te dá uma mordida. Eu vou morrer pro Sort Little, velho. Você toma... Foda. Faz um teste de constituição pra mim. Você toma 1 de dano. Mais... Meu Deus Tá, do céu, eu não passei no tenho... teste de Constituição, passei. Nossa, passei. eu não, Não, tenho foi vacina bom? pra raiva. Foi bom, foi bom. Pera um momento, foi normal ou Não, bom ou pera, foi extremo? normal, normal. Foi normal? my bad. Vamos ver. Ah. Jesus, Tá, ele pegou você uma sente que tospirose. quando ele te morde, alguma coisa ácida entra em você, mas não entra em nenhuma veia, em nenhuma parte importante do seu sistema. Mas você sente um Glória. ácido estranho na mordida dele. E agora é a Caralho, Alice. bagaceira. Não, agora é o Arthur. Agora é o Arthur de novo. Do Thiago. É o Arthur. Tá, eu tô aqui lá O bicho tá em cima do Thiago. Thiago, tipo, agarrado na cara dele, assim. Agarrado nos ombros dele, na verdade. E mordendo o ombro. Tá, eu consigo correr e pelo menos tirar essa porra. Você de cima consegue dele? correr. Você consegue correr. Deixa eu ver seus movimentos, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Você consegue, você chega aqui. Tá, eu quero dar um murrão no rato. Não Tá, quero pode dar um tiro, soco, que eu- pode dar um vai que tá. eu erro. Vai que eu erro e acerto meu amigão. Tá, o murrão é luta, né? Isso.
Eu sei que tu me sonda. 41. Acertou? Consegui. Aham. Você acerta, dá um meu dano. parceiro. Eu sou guerreiro, wasabi. Dá o dano, é um D3. D3. 4. Tá, deu 2 de dano. Você dá um socão no rato, você tira a boca dele do ombro do Thiago. E agora é a Liz. Agora eu tenho visão do rato. Sim. Mas você tem penalidade de acertar ele. Porque ele tá no meio da treta. Não, eu só tiro minha mochila das costas e já vou procurando alguma pomada, alguma coisa pra passar no ferimento do Thiago. Eu já vou pronta. Tá. César? O rato ainda tá em cima do Thiago? Tá. Ele só tirou a boca, assim. Eu vou Ele tá pegar minha segurando. arma e vou colocar numa, tipo assim, num ângulo que se eu errar o tiro, que é meio improvável porque eu tô meio que do lado do Thiago, do lado do rato, né? Se eu errar, que não pegue no Thiago, tipo, eu quero Tá. botar o braço pro Você tiro teria passar pra desvantagem, mas como você tá perto, é normal. Um golpe normal. cá. Normal. Nossa, imagina o cara acerta minha cabeça e me mata. Opa, passei normal. Tá, pode dar o dano. Foi 9 mais 3, 12. 5, então. Você vê o Arthur chegando, dando um socão, ele vira a cara na sua direção e ele só vê o cano da sua arma brilhando e pô, seu tiro acerta bem no meio do símbolo e ele cai morto no chão. Ó, o rato tomou o combo. E Quando a cai hora que eu duro no faço chão. isso, eu falo... Eita, rato! O cara mandou um LOL, velho. Meu Deus do céu, minha pressão até caiu, juro. Eu tô quase desmaiando. Cai o rato morto no chão. E vocês veem agora o quarto que ele tava. Que é... Mano, eu quero desistir, velho. Vocês veem o quarto que ele tava, que tem o grande símbolo desenhado no chão. Tem vários desenhos jogados pra todos os lados. De vários animais em estágios diferentes. Tem muitos livros de... Vocês vão entrando pra explorar, eu presumo, né? Depois dessa batalha. Eu vou andando até o Thiago já com uma gase banhada em soro fisiológico e Tá. passo na ferida. Tem um hipoglose aí. Ok, você dá uma limpada. Isso vai doer. Eu Vocês consigo então... tirar o ácido? Tipo, tirar o... Ele resistiu ao veneno, ele não foi infectado. Ele sentiu que só foi artificial, assim. Se tivesse pego numa veia, teria se fudido. Tá, mas eu limpei toda a ferida de qualquer forma. Você tira o ácido, você vê que valeu tinha um pouco de veneno, você limpa aquele veneno preto estranho. E vocês então veem esse quarto cheio de desenhos, é um dos quartos que mais tem coisa. Tem vários livros de agronomia, pecuária, animais, receitas culinárias com ingredientes naturais diferentes. Tem desenho de anatomia, tipo, tem vários livros de sobre zootécnica, não lembro exatamente, que é o estudo de animais. Tem vários desenhos de larvas, insetos. Tem muitos vasos de plantinhas todas mortas ao redor desse quarto inteiro. Ô, na moral, mano, eu não quero entrar mais aí não, velho. Já foi atacado por aranha, rato, daqui a pouco E todas essas plantas têm um pouco daquele lodo preto meio que dentro dos vasos um pouquinho. Tá, eu vou entrar. Eu quero entrar. É isso que você viu, tipo, olhando o quarto inteiro. Usando os meus conhecimentos de biologia, qualquer coisa, eu consigo identificar o que eles estavam fazendo, tipo, as plantas, tipo, se Você eles pode estavam dar um colocando teste. lodo. Tá. Eu tenho que dar um teste pra biologia? Sim. Tá. Não, falhei. Você consegue ver que ela tava testando vários tipos de plantas ou animais ou insetos ou no geral em volta desse símbolo. Você consegue ver que ela tava vendo como esse símbolo afetava plantas diferentes. Tá. Ô, gente, Oi. chega aqui. Eu não Então, entro aí não. eu não acho que, tipo assim, eles colocavam coisas dentro das plantas, dentro dos animais. Eles colocavam as plantas e os animais dentro do símbolo. E essas plantas, esses animais, eles reagiam a esse símbolo desenhado no chão, que eu não vou mais pisar nele. E aparentemente as coisas reagem ao símbolo.
Será que é Então- por isso que o Thiago tava se sentindo dentro daquele labirinto? Porque o símbolo tava logo nele, né? Tava na aranha, no caso. Talvez o símbolo te teleporte de alguma forma espiritualmente pra esse O Bruno labirinto. voltou pra baixo, só pra avisar. Eu esqueci de falar dele, mas ele voltou pra baixo. Te teleporte, tipo, espiritualmente pra esse lugar, sei lá. Porque, pelo que dá pra entender pelas cartas, esse lugar existe fisicamente. A parte de dentro da caverna é o que te leva pro labirinto infinito. Então eu acho que o Thiago foi lá de alguma forma espiritual. E talvez era o que acontecia aqui, nessa sala. Não tem nenhum documento nessa sala? Todo mundo dá um encontrar pra mim, por favor. O meu foi bom. Opa, o meu foi normal. Você falhou. Eu não vou dar não, porque eu não tô na sala. Liz, quando você volta pra conversar, você vê que o velho que tava no quarto, ele tá saindo correndo e tá descendo as escadas. Você vê ele e desce as escadas. Quem viu? Quem viu? Gente, o velho! O velho! É doido? O velho doido! Ele desce correndo. Bruno, segura ele! O Bruno tá lá embaixo. Vocês veem ele descendo pela escada na direita. E todo mundo, o que tá acontecendo? Vocês veem ele indo em direção correndo até a porta. Dá um teste de constituição todo mundo. Até a porta com as correntes. Jesus. Ai, meu Deus do céu. Olha lá o Sam te inventando moda. 37. Eu- Passei. Nossa, Eu falhei. Falhei. Você vê que ele tá Falei, correndo gostou, desesperadamente. Vocês veem ele puxando algo de dentro do casaco. E começa a mexer nas correntes. E começa. Oh, Jesus. E vocês veem. Ele tira o cadeado e começa a tirar todas as correntes. E ele abre a porta. E ele sai correndo pra dentro. Meu Deus. Aí é foda, né, velhinho? Nossa, gente. Quando ele abre a porta, vocês veem que dentro dela não dá pra ver nada, por causa que só tem neblina lá. E começa aos pouquinhos se espalhar pra fora. Quando isso acontece, o Bruno veio correndo junto com os outros tentar parar ele, mas ele entrou bem na hora que eles foram tentar agarrar. Vocês chegaram juntos quando ele entrou e vocês ouvem do bolso do Bruno. Nossa, Mano, Eu corro e fecho a porta. eu corro junto com ela pra trancar a porta e ajudar ela. Não vamos trancar, porque a chave ficou pendurada no cadeado ou ele levou? Você não vê chave nenhuma. Eu continuo aqui em cima. Então eu falo eu pro já- Joey, Tá fica todo aqui mundo. em O cima. que tá acontecendo? Eu só encosto a porta. Você Todo encosta mundo a porta. ouviu o pipi? Vocês estavam perto dele e ouviram, sim. Porque os assombrados tá chegando aí, a Eles porta tão tá chegando. aberta. A gente precisa fechar essa porra o mais rápido possível, família. Vamos empurrar o armário aqui pra porta, vai. Eu acho que não fechar a porta não é o ideal. Eu quero ajudar a empurrar o armário. Vamos Se a gente empurrar fechar então, a porta, todo ela mundo pode junto. Bora trancar. fazer os dois. Vocês ouvem vindo de baixo um alto grito. E silêncio. De lá dentro da porta. Não, eu vou empurrar o armário. Só empurra, o velhinho já foi de ralo. Só vai. Vai, tchau, velhinho. Todo mundo A junto. gente tem que fazer O Bruno. força? Vão pras barricadas rápido, eles estão chegando, eles estão entrando. Vocês ouvem barulhos de motos, várias, no mínimo umas. Dá um escutar aí todo mundo pra ver quantas vocês conseguem reconhecer. Vocês ouvem várias motos chegando do lado de fora. Tirei 3, velho. O meu foi Finalmente. normal. Bem, escutei de Nossa, boa. eu tirei. Não foi bom. Eu tirei. Ah, tirei bom. Tirei 12 foi bom, tomar no cu. Tirei 3. Normal. Foi extrema, mas foi extrema. Tá. Arthur, pela sua proficiência, por você ter ouvido motos a sua vida inteira, você ouve no mínimo 4 motos chegando do lado de fora. E pessoas descendo. E você ouve passos. Aqui. O Rodolfo mandou entrar. Os assombrados estão entrando, pessoal, se prepara. Todo mundo corre pras Eu vou me mexer posições. pra cá aqui assim, ó. Vocês A gente vocês conseguiu estão empurrar puxando. Vocês começam a puxar essa estante pra frente da porta. Aí faz teste de força, Liz. Eu também tô nessa daí. Liz, mostra o seu potencial. Tirei normal. Você não também consegue tá sozinho. ajudando, Você tá- Eu também tô ajudando. Era uma. Ok, faz o teste de força também. Nossa, eu tô fudido. Você não consegue. Por causa dessa mordida, vocês dois estão tentando. Mas ela tá mais pesada agora porque tá mais difícil. Ela já era pesada a primeira vez. Vocês dois estão tentando, vocês conseguem mais ou menos até um pouquinho a metade assim, mas vocês não conseguem bloquear completamente a porta. E vocês ouvem passos vindo ao redor da casa e indo em direção à entrada.
Foda-se, não dá tempo. Eu corro pra trás de uma barricada aqui. Eu corro Eu também. pra trás do piano aqui. Eu tô no andar de cima lá, pegando no meu spot, no meu pixel lá, que eu acho Se coloquem nos lugares, então, por favor. Eu tô no meu Pera, pixel. Eu tô no meu pixel. Isso aqui é o quê? Um sofá na frente do piano? É. Tô do lado dos tortilheiros aqui. Mas que ideia. É, nem pra virar o piano, que ia ficar um... O Não, piano eu era bem aproveito. pesado. Pra mim caber de pica. Eu aproveito que eu tava perto da escada e eu subo correndo, então eu vou pra cima também. Tá, onde vocês colocam? Eu vou ficar mais ou menos aqui, perto do Thiago. Ok. Vocês conseguem ver movimentação do lado de fora, mas vocês não conseguem enxergar exatamente o que, porque tá muito escuro. Vocês apontam as lanternas, tá completamente preto e a neblina tá saindo da porta de trás de vocês. E pelas frestas vocês conseguem ver ela saindo cada vez mais. E da frente, velho? vocês conseguem ver na escuridão, tem 2 assombrados, um em cada lado da porta, com as armas assim, tomando cobertura. Eu já dou pipoco em um, então. Pera aí, vamos lá. Eu adoro o Thiago. Ah, pipoco. Tem um de cada lado, assim, tomando cobertura. Vocês conseguem... Na real, do ponto de vista de vocês que estão em cima, vocês não conseguem enxergar isso. Só o Arthur consegue ver esses dois que estão escondidos atrás das paredes aqui. E vocês ouvem mais passos ao redor nessa área, na região de baixo. Joey, você consegue ver alguma Todo mundo coisa tá aí da abaixado, assim, janela? na cobertura, esperando. O Bruno... Vão embora daqui, seus vermes! Eu consigo ver Vermes são alguma coisa vocês, na seus janela, filhos da puta! Vocês que vieram pra nossa casa! Pai, eu já tô vendo 2 ali na porta. Eu tô vendo, meu filho, mas... Você quer tentar atirar? Eu não sei. Será que dá? Ah, vamos atirar, né? Você ia dar um tiro? Tem nada pra perder mesmo. Pode atirar? Pode, ué. Yeah! A gente vai fazer a iniciativa dele. 10 e 4, mano. Eu ia falar 10, mas é 14, assim. É extremo? 14 é... Não. É bom. Muito bom, Dá o na dano, verdade. dá o dano. Você Dano é acerta só um o carequinha que tá na esquerda aqui. É um D10 e um D6 ainda, né? Isso. Nossa, 4 só. 4 de dano no geral? É, aham. Tá. O seu tiro bate na parede, assim, você sente que atravessa a parede, raspa nele. Ai, que filha da puta! E ele vira para te dar um tiro de volta. Agora sim, todo mundo faz a iniciativa. Vamos ver a ordem das coisas. Eu vou fazer... Tá. Mentira. Os assombrados vão ser os últimos. Iniciativa é... Tira com a destreza, né? Isso. Ah, Nossa. iniciativa Não. Se eu tirar o número exatamente, tipo, tem 50... É bom. Tipo, se você tirou, você pegou. Não, mas eu tirei o, tipo, o muito bom. Então você tirou bom. É extremo ou muito bom? Ou bom? Bom. Tá, então você tirou bom. Tá Tá, bom. então extremo, quem pegou extremo? Ninguém. Tá, bom. Ah, não, eu Ok. tirei normal. Thiago. Depois, normal. Normal. Tá, Liz tem a maior destreza. Não, Joe. Liz. Não, mentira. O Arthur tem a maior destreza, depois a Liz, depois o Joe. Depois eu. E aí o último é o César. Não, César vem depois dos assombrados. Antes dos assombrados, beleza. Pergunta, mestre. Ah, Eu perguntei pro Joey se ele tava enxergando algo da janela, que ele tá encostado nas pode. janelas ali. Você pode dar um encontrar, mas ele não tem iluminação lá fora. Ele tá vendo praticamente nada. Ele só vê. Você pode dar um Essa encontrar janela aí, tem César. tábua, né? Tem umas frestas entre as tábuas do lado de cima. Eu não consigo ver nada, não. Liz. Oh, meu Deus. Tá bom, Tá obrigada. bem escuro. Tá, agora é o Thiago. Bora de 2 stories, então, o clássico. Isso mesmo. Em qual? No que ele não atirou. Vocês não conseguem. Do seu ponto de vista. Não, do seu ponto de vista você consegue ver ele sim. Você consegue ver esse cara de cima aqui. Você tem um ângulo bom. Você e a Alice conseguem ver o cara que tá aqui embaixo. Você vê um Dou pouquinho dois assim atrás da parede. É difícil, você tem penalidade porque ele tem cobertura. Pera, eu tenho penalidade? Porque ele tá em cobertura, sim. Nossa, irmão. Arrisco 3 tiros? Arrisco 3 roladas? Você vai dar velho? 3 Nossa. roladas em cada tiro, Ave Maria, muito dado. Nossa, eu não sei. Mano, eu não quero fazer isso porque eu tenho arrisco defeito na arma, né, mano? Arrisca ele feito na arma pode travar, sim. Nossa, bora só umzinho então, né? Uma balinha. Você dá um tiro Nossa. nele com uma penalidade. Tirei 8 e... Nossa, 83. Eu Você tenho 80 erra. de O tiro. seu tiro bate na parede e passa reto, assim, ele abaixa. Desgraçado. Agora é o Arthur. Sou eu de novo? É.
Eba. Eu vou dar outro tiro. Você deu um tiro de surpresa. Eba. 7, eu juro por tudo. 007. Tem penalidade que ele tá coberto. O que é? Tem penalidade que ele tá coberto, vai de novo. Tá bom. Ah, mano, quer ver que vai ser uns 90 agora? 55. Né? Você acerta? Deixa eu ver. Acerto. Tá, então dá o dano. Tá. É um D10 e um D6 e falar. Tem mais 2, não é? Ou não? Isso, tem mais 2 de dano, sim. Tá, então 7, 9. 9 de dano no que você já tinha acertado antes, certo? É. Você acerta em cheio na orelha dele e ele cai duro no chão. Play! O outro fala: Não, Lúcio! E agora é. O Joe. Não, desculpa, é a Alice. Ok, eu tenho visão desse cara, desse outro cara, né? Eu Sim. tenho visão perfeita. Ok, eu vou atirar então... Eu vou dar um tiro de Glock. Tá. Normal. Tem penalidade. Eu joguei 2 vezes. Tá. Pode dar o dano? É um D10 só, né? Um D10... 5. 5 de dano? Tá. Você acerta também raspando nele. Ele. Ai! Droga! Mas você não machuca. Todos os tiros estão meio que batendo na barreira e passando pela barreira pra bater neles, mas como a madeira é bem podre, ele passa com facilidade. Depois da Liz é o. Joe. Que não tem ângulo dele, você não consegue ver. Tu falou que as madeiras são fracas. São fracas, podres, sim. né? Ok. Eu consigo pegar esse vaso aqui que tá do meu lado e jogar pela janela? Você tem que quebrar a tábua primeiro no teste de força. Eu tenho que quebrar, tipo, eu não posso pegar o coisa e jogar já, porque tá pesado. E a madeira tá podre. Esse vaso é grandão aqui, que tinha uma árvore nele praticamente. É uma árvore mesmo? Não é uma árvore, mas é uma planta bem grande assim. Você pode tentar, mas é um teste de força extremo. No mínimo você conseguir levantar isso daí. É extremo, tem que ser? Tem que ser extremo. Tá. Quebra o vidro primeiro. Ok, eu vou quebrar o vidro, vai. Tá, você nem tem mais vidro. É só madeira? Esse tio. É só um teste de força e aí você tem que bater nas tábuas pra quebrar. Meio Kung Fu, assim, meio Nossa, Taekwondo. eu não acredito. Quanto? Deixa eu tentar o vaso. Não, quanto você tirou? Quanto você tirou? Deu extremo, 002. Não, você já era. Você torou a tábua e você abriu um buracão na janela. Agora você tem uma janela e você consegue olhar pra baixo assim e você vê que tem 3 assombrados na porta assim, tomando cobertura. Nossa, vai Liz, pegar tem 3 postinha. assombrados aqui embaixo. Quando você grita, Eita. eles olham pra cima e te veem. É pra chamar atenção mesmo. Ok. Vocês arrombados. Agora é o Seus César. arrombados. É quem eu? César, sim. Onde Eu você vou tá? mirar Aqui. na porta daqui de cima. Você pra- consegue ver o outro cara que agora tá pegando o lugar do cara que tava aqui. Ele tava atrás. Tá, Você consegue ver esse cara Não, de eu vou óculos mirar, vou mirar. Tá, pode. Você tá mirando nele? Oi? Você passa o tempo mirando nele? Sim. Tá. Nisso, Joey, quando você olha lá pra baixo pra ver e grita, eles olham pra cima, mas aí você tira a cabeça rápido ou você deixa ela? Não, eu tiro Tá, você tira a cabeça, então eles olham pra você e voltam pra dentro e eles vão atirar contra... Esse aqui vai atirar contra o Brulho. Não faz isso com meu pai, Ele acertou. Ele dá um tiro com um revólver e passa pela mesa e acerta o Brulho, Jesus. que toma... Ok. O Bruno toma um tiro, ele toma um tiro com tudo no ombro, ele e bota a arma pra mirar no cara de volta. Caralho. E o outro cara, os outros 2 caras atiram nos 2 Galderos que estão pra cá. Calma aí. O primeiro erra feio. Ele Isso bate deu- no chão. Eita! Porque ele Eu não acabou sei de o que tomar um tiro aconteceu pela ali, parede, não. ele atira e erra. E o segundo dá 2 tiros. Nossa, ele acertou Mano, Tá, ele acertou um tiro em cheio e matou o Marcelo. Acertou na cabeça do Marcelo. Ele cai duro no chão e morto. O Murilo olha pro lado. Não! Marcelo! E Guaxinim dá um teste de sanidade. Nossa, tá todo mundo de base, velho. 31.
Você toma 1 de sanidade. Você vê um amigo seu morrendo na sua frente. E todo mundo dá um dado de sanidade também, por favor. Eita. Eu falhei. Quem falhou toma 1, falhei. quem não falhou não toma nada. Vocês viram Não, um quem- ser humano quem morrer, falhou, é terrível. Toma 1. Toma 1 de dano, né? Vocês viram um amigo de vocês, tipo uma pessoa querida que tava do lado de vocês morrer, é muito ruim pra vocês. Um de dano na sanidade? É, um de sanidade, isso. Isso quem falhou só. Só quem falhou, quem não falhou não toma. O Marcelo toma, o Murilo... Agora eu vou ter que jogar só alguns dados aqui pra marcar. O Murilo solta a arma desesperado e vai ver ele no chão. O Brulho olha isso e ele fica mais puto ainda. Ele... Não! O Ivan... meu Deus! E solta a arma também em choque. Arthur, como você falhou no teste... Não, você passou, né? Passei. Então você consegue se conter. Então, na rodada dos Galdérios agora, o único que aguentou foi o Brulho. E ele vai dar um tiro com o revólver dele de volta no cara que ele consegue ver. Vai, Brulhão. Ele explode a cabeça do cara. O Brulho tava puto. Ele, pum, e você só vê a bala dele entrando no olho do maluco. Estoura, o cara cai duro. E o Brulho só... E já olha pra onde ele vai pra matar o resto dos assombrados. E agora... Vocês ouvem. Ah, não. Ó, De trás de vocês... vai começar. Sons de madeira. E de repente, de trás da porta e da estante, vocês escutam uma grande batida. Pum! A estante cai com tudo no chão junto com a porta. E no meio da névoa, vocês veem uma silhueta preta, masculina, magra e bem muscular, caminhando lentamente. Quando o rosto se revela, vocês veem que o que é na cara dele é só uma caveira do que restou de uma caveira humana podre nos últimos estágios de decomposição. Ela é podre, é amarronzada, ela é repulsiva. Surgindo de trás desse crânio quebrado, tem aquele lodo preto vazando. E ele desce se entrelaçando em si, formando vários tendões. E formando a anatomia muscular humana. Sabe aquela anatomia muscular exposta que a gente vê em livros? Só que ela é toda preta e com um osso um pouco mais acinzentado. E no lugar do material de carne, é todo aquele lodo preto. Ele tem no crânio, no meio da testa, o símbolo vermelho brilhando. Ele foi a primeira coisa que vocês viram. Vocês veem ele caminhando elegantemente. Ele não parece ser bestial igual as outras criaturas que vocês viram até agora. Ele parece ter até uma arrogância no caminhar dele. É como se nessa sala só tivessem vermes perante o que ele é. O olhar vazio dele, quando vocês olham pra trás nesse susto, é como se todo o sentimento de esperança que vocês já tiveram alguma vez na vida acabou de desaparecer. Vocês vão todos morrer. Vocês acabaram de encontrar a morte de vocês. Nossa senhora, vou pular a janela. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje. Ah, não! E a gente continua sábado que vem no Segredo na Floresta. Nossa, vai dar merda. Todo Muito bom. mundo morreu. Eu vou ter que ficar acabou. louco. Por que a gente não se abraça e morre? Eu tenho 7 de vida, acabou. Eu não boto fé que tu acabou assim, tio. Nossa, Eu acabou. não boto Isso é fé. ridículo, você sabia? Você sabia que isso é ridículo? Isso é muito errado. Você não faz isso com as pessoas. Não pode fazer Velho isso. arrombado, mano. Que velho arrombado. Aí eu volto e em 5 minutos morri. Ah, mano. Semana que vem às 18 horas a gente continua esse momento um pouco intenso que a gente tá vivendo aqui. Eu tô curioso pra saber pra onde a gente vai com isso agora. Nossa, uma mano, honra. que... Foi mal. Foi muito bom jogar esse RPG. Ah, né, antes, mano? só pra terminar, vamos dar um dado de sanidade todo mundo só pra ver o que acontece. Sai fora, já acabei de tacar, meu amigo estourou. Tá, vou tacar, vai. Ah, eu passei. Nossa, eu passei. Passei. Eu Quem passei, fracassou? Mas foi por um tiquinho. Vamos lá. Eu fracassei. 3 de sanidade só. Quanto? Você só sente completamente vazio. 3 de sanidade. Nossa, Quem, mano. quem falhou ou quem passou? Quem falhou. E quem passou, toma 2 de sanidade. Mano, eu perdi quanto sanidade máxima já mesmo? Eu perdi. Nossa senhora.
Nossa, Bom, velho. Pau, né? A cara de pau de Olha o dizer só bom, 3 velho. é Muito demais, obrigado é demais. mesmo de coração por mais uma sessão, às 18 horas. Semana que vem a gente tá aqui Obrigado, amigo. pra continuar. Descansem, tomem água, se preparem pra semana que vem, que o bicho vai pegar. E até lá. Mas Obrigado por hoje. O Se bicho cuidem. vai pegar, literalmente, velho. Eu espero que chegue até semana que vem. O bicho vai pegar mesmo. Se cuidem, gente. Obrigadão mesmo. Valeu, amigos. O Tchau, karma tchau. vai te pegar por isso. Tchau, gente. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado pelo carinho. E eu vejo vocês semana que vem para ver o que vai acontecer. Até lá.